26 de agosto vai ficar muito marcado. E o presidente Rodrigo Maia já disse isso ao senhor, com certeza também comemora este marco do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, pelo grande feito da gente poder historicizar um marco na educação brasileira. Sabemos que política de Estado é que dá, de fato, lastro à melhoria da qualidade de vida da população. E esta política de Estado começou lá em 96, com o presidente Fernando Henrique Cardoso, que colocou como educação obrigatória os estudantes à época de 7 a 14 anos, que era o ensino fundamental. 10 anos depois, em 2006, o presidente Lula, após discussão com a educação brasileira, já buscando incluir a todos e todas no financiamento, construiu o Fundeb. Mudou apenas a letra, tirou de Fundef, tirou esse F de ensino fundamental e colocou o B de educação básica. Ampliou, colocou todos na mesma estrutura organizacional e financiamento da educação. Então, demos um passo muito largo em relação à educação pública de qualidade. E, a partir daí, com a emenda 53 de 2006, vigorando a partir de 1º de janeiro de 2007, passamos a atender a toda a educação básica. E, com certeza, hoje todos podem dizer, a educação brasileira foi antes e depois do Fundeb. O número de escola, o número de profissionais, o piso salarial, a estrutura educacional, tudo isso nos faz ver a importância que foi criar o Fundeb no Brasil. Uma subvinculação de recursos, né, que, garantidos no artigo 212 da Constituição Federal, que formou 27 fundos com a complementação da União. O atual Fundeb, 14 anos, acaba no dia 31 de dezembro. E o parlamento deu a resposta, foi muito correto. Me alegro muito, presidente Rodrigo Maia e todos os parlamentares, de ter participado, junto com o deputado Bacelar, presidente da comissão especial, deputada Dorinha, grande parceira, educadora, relatora, deputado Danilo e deputado Idilvan. Nós 5 construímos a mesa da comissão especial e assim discutimos no país inteiro, dialogamos, cedemos, construímos, avançamos com a consultoria da Câmara, com Vossa Excelência muitas vezes sentada à cabeceira da mesa, com os nossos partidos. E aqui eu quero chamar a atenção, o PT tem um núcleo da educação coordenado pelo deputado professor Valdenor, que todas as semanas fez reuniões com a base da educação brasileira, com a CNTE, que em cumprimento o professor Heleno, com a UNE, com a UBS, com todos, com o PROIFES, com todos aqueles e aquelas, né, que dão a mão e que gostam da educação brasileira. Foi um compromisso suprapartidário e, sobretudo, o compromisso dos deputados e deputadas que têm a educação como bandeira principal. Poderíamos ter extinto o fundo e feito colapsar o sistema de financiamento. Afinal, eu, deputada de oposição, e a nossa bancada e a minoria, poderiam ter dito, vamos ferir de morte a educação e este governo, mas não apostamos enquanto pior, melhor. Muito pelo contrário, lutamos por políticas públicas em favor do povo. Reuniões da relatora na Câmara, professora Dorinha, no Senado, o senador Flávio Arnes, mediadas aí pelo deputado Bacelar, com as emendas propostas, uma do Partido dos Trabalhadores, as emendas aceitas pela nossa relatora. Defendemos também um patamar de que a União completasse com 40% para chegarmos logo a todos os estados e municípios, mas chegamos a um acordo e hoje, promulgada a PEC, que agora chegamos à emenda constitucional 180, com 23%, né, de ampliação de 13%, um número muito interessante, 13% de ampliação desses recursos, e aí podemos comemorar, porque saímos de uma condição, né, e são 63% de todo o financiamento da educação básica brasileira, equivale a 2,3% do PIB. E aí quero lembrar, os profissionais da educação, tudo que se investe em pessoal está aí no 2,3% do PIB, né? Não, às vezes tem outras contas que, além do investimento em educação, se coloca um outro investimento aí em pessoal. Com certeza, a maior categoria de profissionais públicos são os profissionais da educação. Estão aí o Fundeb
tem uma nomenclatura que é muito interessante, né? Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização do Magistério. E agora o novo Fundeb dá um passo, e valorização dos profissionais da educação. Isso é muito importante, né? Então, as transferências da União para estados e municípios saltaram de 465 milhões em 2006 para 14,5 bilhões em 2019. Em 2019, foram 156,3 bilhões de reais, 90% aportado por estados, Distrito Federal e municípios. E agora vamos ter um pouco mais do aporte da União. O estado de Mato Grosso, a quem abraço a todos os profissionais que não mediram esforços, mandaram mensagens para todas as pessoas, assim como os secretários municipais de educação, a Secretaria de Estado de Educação de todos os estados se mobilizaram através do Conselho e da Undime, né, para que tivesse consequência a data de hoje. Preservamos o CAC como referência para o financiamento e horizonte de qualidade, aquilo que já está na Constituição. Não podemos perder este conceito. Custo, aluno, qualidade. Quanto custa a educação de qualidade neste país? Agora, podemos ir trabalhando este cálculo, né? Preservamos o piso salarial do magistério e precisamos avançar no piso para os demais profissionais, assim como reza a Constituição. Propusemos o sistema híbrido. O presidente Rodrigo Maia aí esteve à frente também nessa discussão, junto com a nossa deputada Dorinha e os demais que apoiaram na comissão especial. Mais recursos serão direcionados àqueles sistemas com piores condições de financiamento, municípios mais pobres, de estados mais pobres ou de estados ricos, mas que têm municípios pobres, terão oportunidade agora de ter mais recursos, né? Marcamos que com a reforma tributária, na hipótese de extinção ou substituição, o montante de recursos vinculados à manutenção do ensino ficará equivalente. Preservamos as fontes adicionais de recurso sem apropriação do salário e educação ou desidratação de outros programas importantes. Estudos mostram que o texto da PEC, agora emenda 108, traz importantes inovações em seu mecanismo redistributivo. Demos um passo muito significativo. Muitas simulações foram apresentadas neste estudo. Indicam que em 2026 o valor total anual, o VAT, né, atingirá R$ 5.508 por aluno ano. Então, este recurso é muito próximo do que hoje a gente gostaria de estar praticando no país. Então, as redes de ensino atingirá condições melhor. As mais vulneráveis darão passos mais significativos. Vi hoje quando o presidente Rodrigo Maia observou a educação de qualidade, falou do trabalho do seu pai, e aqui também eu retomo o trabalho de muitos governadores, de muitos municípios, que pensam fortemente que se o estudante estiver na escola, se ele tiver tempo integral, nós estaremos dando condições para que a juventude brasileira fique longe de tudo de ruim que a gente tem neste país. Então, este governo que aí está, que virou as costas para o Fundeb, que não se dispôs ao debate, que não quis negociar, que o titular da pasta, muitas vezes, recebeu a nossa comissão de forma muito ruim, muito negativa, né? Que não sabia discutir, não entendia o que era pacto federativo, se equivocava, entendia que pacto federativo era desvincular os recursos, né? Unir recursos da saúde e da educação, e Paulo Guedes chama isso de pacto federativo, e nós da educação, de forma muito pacienciosa, fizemos a discussão, construímos pontes e alternativas. Então, hoje é uma grande conquista da sociedade brasileira, a contragosto do governo Bolsonaro, pode-se dizer, que eu entendo que ele foi derrotado, mas quem ganhou foi a educação brasileira. E se, no fim, todos somaram, ganhou a educação brasileira. Nesta batalha, em sua agenda de destruição da educação, ficou, no fim, um Congresso unido em favor da educação. E é muito importante quando o Congresso mostra altivez, cabeça erguida, deputados e senadores votam conforme a sua consciência. Não fica prometendo a educação no palanque, mas promete e cumpre com a educação brasileira, como foi o caso do Fundeb. A CNTE, a Amped, a Campanha, a CONTE, o PROIFES, a UNE, a UBS, a FASUBRA, a CONTAG, os fóruns de EJA, a AMPAI,
tantas entidades do Fórum Nacional Popular de Educação, educadores e educadoras, estudantes, foram fortes e firmes na luta em defesa do Fundeb. Nós estamos no ano eleitoral. Agora, cada candidato ou candidata, vereador, vereadora, a prefeito ou a prefeita, pode discutir o Fundeb em seu município, pode colocar o seu orçamento pensando no Fundeb agora constitucionalizado, mais amplo, com mais recursos, que vai chegar lá na ponta melhorado. Então, essa é a luta, foi a luta do Congresso, Fundef, depois Fundeb, política pública de continuidade, como nós da educação pensamos, abrindo portas, né? Criando possibilidades. Então, estamos no momento que sabemos que é um momento difícil, um momento de uma pandemia, um momento sofrido, e a educação precisa dar respostas. E aí eu quero, por fim, abraçar a companheirada da educação do Partido dos Trabalhadores e dizer que a nossa luta valeu a pena, que todas as vezes que o deputado Enio chamou a reunião e colocou o Fundeb na pauta, nos alegrou muito e fez com que a educação básica brasileira, e eu quero abraçar aqui desde a professora lá da creche até a do ensino médio, de todos que cuidam da escola, dos nossos estudantes, dos pais dos alunos, dizer hoje nós marcamos a nossa história com a política pública. Então, um forte abraço a todos e todas, parabenizar a todos os deputados e senadores que estiveram na nossa luta e, por fim, dizer, presidente Rodrigo Maia, a emenda constitucional 108 tem a marca, tem o registro da humildade. O senhor teve muita humildade o tempo todo quando sentou e discutiu a questão da educação. E agora nós temos que dar o passo seguinte, regulamentar, cuidar das nossas crianças. Depois da pandemia, nós voltaremos ao novo normal, com mais tecnologia, com a escola diferenciada, com a escola que precisa de mais estrutura, com professores que precisam de mais formação. Nós profetizamos um momento novo, mais recursos para que a educação brasileira pudesse enfrentar este momento novo. Muito obrigada e um forte abraço. Podia passar o tempo de liderança para a deputada Alice Portugal, do PCdoB, por favor? Agora? Sim. Tá bom. Ela está no aguardo. Deputada Alice Portugal, pela liderança do PCdoB. Boa tarde, senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas. Gostaria de agradecer à líder perpétua, sempre solidária com a luta da educação, a concessão desse tempo. Eu, como uma das vice-presidentes da Comissão de Educação, que em função da pandemia não pôde ser instalada, quero, de maneira igual aos demais deputados nessa tarde, saudar a promulgação da Emenda Constitucional 108, que transforma finalmente o Fundeb em uma política de Estado, em um artigo constitucional. Essa emenda constitucional garantirá que esse fundo, que já dispôs, no último período, 165 bilhões de reais para a educação brasileira, ele mantenha o regime de colaboração com estados e municípios. E se não fosse constitucionalizado, se ele tivesse um vácuo legislativo como resposta desta Câmara dos Deputados e deste Senado da República, nós teríamos, sem dúvida, o apagão educacional, porque a vigência da lei do Fundeb era até o dia 31 de dezembro de 2020 deste ano. Então, a nossa decisão foi histórica na Câmara dos Deputados. A decisão do Senado da República é unânime. Em primeiro e segundo turno, ela consolidou essa natureza histórica. Afinal, são 27 fundos unidos, né, dos 26 estados e do Distrito Federal, financiando em torno de 40% de toda a educação pública da rede de ensino no Brasil, abarcando desde a creche até o ensino médio. Quero dizer que o Fundeb é o Fundef especializado, revisitado, superando as suas inconsistências da primeira experiência, que eu também saúdo, ainda do período do presidente Fernando Henrique. Sofreu muitas fraudes, sofreu muitos problemas o velho Fundef, e o presidente Lula cria o Fundeb,
e o Fundeb abarca o piso salarial nacional do professor, que tem uma honra de ter sido uma das proponentes da emenda do piso, ao lado de outros grandes deputados, abarca as modalidades educacionais da educação de jovens e adultos, educação especial para indígenas, para quilombolas, e tudo isso foi mantido no novo projeto permanente constitucional de Fundeb. Agora, nós teremos a repartição não mais em 60-40, entre investimentos e garantias de salários para professores e trabalhadores em educação. Será 70-30 essa subvinculação. Mantivemos o salário à educação sem qualquer abalo. Garantimos efetivamente que o novo Fundeb ele tenha, né, como um dos seus elementos cruciais o ensino infantil, determinando 5% desse recurso total para o ensino infantil. Quero aproveitar e parabenizar a todos e todas da comissão especial. Eu era do pleno dessa comissão, participamos dessa deliberação. Quero abraçar a professora Marcivânia, que junto comigo tem a tarefa no PCdoB de acompanhar esse debate do Fundeb e de toda a cadeia educacional, e quero clamar, presidente Rodrigo Maia, né, nesse grande consenso que foi criado, que nós possamos inibir a intenção de um corte de 4,2 bilhões no orçamento da educação, o que restringirá em muito a adequação da educação brasileira aos tempos da transição da pandemia, que precisará em relação à higienização, em relação à ventilação, a todo o processo de preparo das escolas no momento vindouro, que eu espero que seja logo, né, com o advento da vacina. Então, é uma tarde de festejar o Fundeb na Constituição, é uma tarde de abraçar os educadores, a CNTE, a PLB Sindicato aqui na Bahia, a todos os trabalhadores da educação deste Brasil, que agora sabem, não haverá vácuo, mas precisará continuar na luta. Muito obrigada, minha líder perpétua, pela concessão desse tempo para que possamos festejar a Emenda Constitucional 108, o novo Fundeb permanente. Continuação da votação em turno único do projeto de lei 5919, que dispõe sobre a criação do Tribunal Regional Federal da 6ª Região e de outras providências. Tendo parecer proferido em plenário pelas comissões de Trabalho, de Administração e Serviço Público pela aprovação do PL, na forma de substitutivo votado pelo relator da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Finanças e Tributação, pela compatibilidade e adequação com o Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Orçamento Anual, Constituição, Justiça e Cidadania, pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa, e no mérito pela aprovação do projeto de lei na forma de substitutivo apresentada. Parecer reformulado as emendas de plenário pela Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, pela rejeição das emendas 1 a 10, pela Comissão de Finanças e Tributação, pela adequação financeira orçamentária das emendas 1 a 5 e 10, e pela inadequação financeira das emendas de 6 a 9, pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa das emendas 1 a 5 e 10, pela inconstitucionalidade das de 6 a 9, e no mérito pela rejeição de todas. A requerimento sobre a mesa. Requer nos termos parágrafo único, inciso 2º, a linha C do artigo 83 do Regimento, a retirada do projeto da pauta da presente sessão. Deputado Marcel. Excelentíssimo senhor presidente, caros colegas deputados, nós enfrentamos uma sessão ontem até tarde da noite, próximo de 11 horas, quando tivemos que encerrar a sessão por problemas técnicos do Zoom, e havia um debate acalorado sobre a necessidade da criação de um novo Tribunal Regional Federal nesse momento de pandemia para o nosso Poder Judiciário. Eu quero mais uma vez fazer esse apelo aos colegas deputados, aos colegas líderes, para que nós discutamos melhor esse assunto dentro de uma ampla reforma administrativa, que, aliás, precisa abarcar não apenas o Poder Executivo, como também o Poder Legislativo, o Poder Judiciário e todas as demais instituições.
nós precisamos aproveitar o momento da discussão da reforma administrativa para demonstrar à sociedade brasileira que estamos dispostos a cortar na própria carne, estamos dispostos a reduzir despesas, estamos dispostos a buscar, junto a todos os poderes, a redução de altos salários, o fim do pagamento de salários acima do teto, penduricários e tantas outras formas de remuneração que deixam a sociedade brasileira completamente estarrecida com o que acontece no poder público, descompassado com o que acontece na iniciativa privada. Aliás, inclusive dentro do próprio setor público, há muitas injustiças. Muitos que trabalham na ponta recebem pouco e outros que trabalham na elite do funcionalismo recebem exacerbadamente demais. Portanto, nós entendemos que não é durante uma pandemia que devemos tratar sobre a criação de um novo Tribunal Regional Federal. Nós entendemos os argumentos de muitos que querem mais proximidade da justiça, mas também precisamos levar em consideração que esse não é só o caso de Minas Gerais, mas de muitos outros estados brasileiros que não têm no seu território a sede de um Tribunal Regional Federal. Aliás, também é importante relembrar aqui aos colegas que a grande prioridade na justiça brasileira é desafogar a justiça de primeira instância, que é justamente também a mais acessada pelos mais pobres, pelos mais desprovidos de recursos. E nós estamos aqui a debater a criação de um novo tribunal de instância superior. Portanto, mais uma vez, o meu apelo, o apelo do Partido Novo e o apelo de dezenas de deputados que já votaram conosco ontem nessa matéria, ou seja, num requerimento de retirada de pauta, um apelo para que se forme maioria nesta casa, para que debatamos esse assunto em outro momento, não agora durante a pandemia e não sem antes haver uma verdadeira reforma administrativa com corte de despesas. O judiciário brasileiro é dos mais caros, se não o mais caro do mundo, custando 1,3% do PIB, 4 vezes mais do que o da Alemanha. Não é possível continuar dessa forma. Obrigado, senhor presidente. Nós pedimos apoio à retirada de pauta. Orientação de bancada, com voto PT. Presidente. Nós, da bancada do Partido Socialista, somos contra a retirada de pauta. Não. Com voto PSL. PL, PP. PL, senhor presidente Rodrigo Maia, o PL encaminha não, mas nós gostaríamos muito, presidente, de votar essa emenda que o senhor sugeriu, que seria uma emenda muito transparente, importante para o país, que não haverá aumento de despesas, que realmente vai haver uma readequação em relação à justiça no Brasil. Eu reconheço que quanto mais tribunais nós tivermos, mais justiça vamos ter para o cidadão, mas é extremamente importante para que nós possamos mostrar para a sociedade que nós não estamos aumentando despesas nesse momento. Essa emenda seria fundamental. Se não for aprovado na Câmara, certamente o Senado vai aprovar. Então, a bancada do PL encaminha não, porque nós queremos votar, mas a nossa vontade realmente era colocar essa emenda dizendo que não haverá nenhum tipo de despesa nisso. Voto não. PP. Presidente, o PP orienta o voto não. Foi bem ali? PRB. Presidente, o Republicanos, ele entende que, embora meritórios os recursos regimentais, mas uma matéria como essa, nós não podemos ficar postergando. Nós temos que colocar em votação. E como a democracia diz, aqueles que tiverem mais votos vencerão.
Então, por isso, nós somos contra a retirada de pauta. Presidente Rodrigo Maia, se me permite, pelo Cidadania, eu gostaria de antecipar minha posição para fazer um encaminhamento, senhor presidente. Poderia ser? Tá bom? Como é que você está? Pode. Bem, a minha sugestão é a seguinte: todos ontem nos dedicamos a esse debate, nós conversamos, o Cidadania perfilou ao lado do Novo e mais algumas pessoas individualmente, no sentido de evitar que essa matéria pudesse ser deliberada em virtude de tudo aquilo que reafirmou agora o deputado Marcel, que eu próprio me pronunciei ontem com relação ao mérito da matéria. Há uma maioria conformada na casa. Eu quero sugerir ao deputado Marcel que essas manobras de retirada de pauta, tudo mais, me parecem um pouco irracionais nessa altura. E falar ao deputado Paulo Ganime do Novo. Nós não somos a favor da retirada de pauta, fizemos isso ontem, propusemos artigo por artigo, todas as matérias que podíamos usar no sentido de alertar sobre essa discussão. E acho que nós deveríamos usar esse capital político, o deputado Paulo Ganime, o Novo e com todos os líderes dialogam para perfilar uma maioria, como foi dito pelo deputado Giovanni Cherini, a favor da aprovação da emenda, inclusive sugerida pelo presidente Rodrigo Maia, que num primeiro momento, inadmitida por inconstitucionalidade, depois houve uma retificação do relatório, se admitiu a emenda no seu aspecto constitucional e nós poderíamos ir à deliberação, nós marcaremos a nossa posição contrária, como dissemos ontem, mas ao invés de usarmos de estratégias de prorrogação, de obstrução regimental, buscarmos o acordo para aprovação da emenda que exatamente restringe os gastos em função disso. Por conta disso, senhor presidente, é que faço o apelo ao Novo, proponho que abramos esse diálogo e votamos não ao requerimento de retirada de pauta. MDB, PDT. Senhor presidente, essa votação teria se encerrado ontem à noite, não fosse o problema técnico do sistema. Portanto, essa discussão da não votação já foi superada ontem em várias votações aqui. E é preciso compreender que, muito embora seja um projeto que altera a estrutura da justiça brasileira, ele é um projeto que dialoga com a necessidade da sociedade. Esse é um projeto que é necessário não por conta dos desembargadores, não por conta dos juízes. Esse é um projeto necessário para atender a população. A população de Minas Gerais, por conta dessa estrutura, é claro que não quero ser simplista aqui, dizer que é um problema só, mas tem uma média de 13 anos para ter um processo resolvido. Portanto, em nome da sociedade, especialmente da sociedade mineira nesse momento, o PDT orienta o voto não. PDT não, PMDB, PSD. PSDB. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, há hoje realmente um clima para votarmos essa matéria, portanto, esse requerimento ele é absolutamente fora de propósito. Há muitos anos já se discute a necessidade da criação desse tribunal. É uma injustiça hoje, com todos os usuários do sistema da justiça, que tem que aguardar meses e meses, anos e anos, os processos não são julgados. Portanto, nós vamos desobstruir um tribunal, vamos criar outro sem a criação de custos adicionais, funcionando na estrutura física que já existe do tribunal, com os juízes que já existem. Portanto, nós temos aqui muita tranquilidade de votarmos não a esse requerimento do Novo e chamar a atenção também para o apoio do governador Romeu Zema, do Partido Novo, para a criação desse tribunal. PSL, presidente. PSL. PSL, compreendendo que a matéria deve ser debatida, orienta não a retirada da pauta. DEM. Senhor presidente, o Democratas cumprimenta Vossa Excelência como presidente dessa sessão, reiterando que iremos apoiar a sua emenda,
mas nesse momento nós já discutimos exaustivamente o mérito desse projeto até ontem, tarde da noite, então nós vamos encaminhar também não ao requerimento do Partido Novo. Solidariedade, PROS. PTB, Podemos. Podemos, senhor presidente. Podemos. Presidente Rodrigo, eu gostaria primeiramente de agradecê-lo, né, por cumprir o compromisso de colocar em pauta um tema tão relevante e que já vem sendo discutido há muito tempo. Inclusive ontem estivemos presentes aí na casa e fomos até quase meia-noite tentando votar essa criação do tribunal em Minas Gerais. E hoje eu queria deixar muito claro que tivemos uma reunião aqui muito proveitosa na Uzi Minas, com a presença do governador Romeu Zema, com a presença do presidente Jair Messias Bolsonaro, e falar da importância que é trazer segurança jurídica para um estado como Minas, que há muito vem patinando com várias gestões que, infelizmente, não atenderam a contento, e que a falta da segurança jurídica e de uma justiça célere tem criado grandes problemas para o nosso estado, principalmente na busca de investimentos. Então, seria de suma importância superarmos todas as diferenças e pensarmos um pouco no estado que já vem sofrendo tanto com a questão da Lei Candir e que, enfim, tem perdido os investimentos de todas as iniciativas privadas porque não encontra, além de uma segurança jurídica, uma justiça célere. Eu conto imensamente com a participação de todos, com a colaboração de todos, e o Podemos, mais uma vez, orienta não ao pedido de retirada de pauta. Muito obrigado, presidente. PROS, deputado Eros. Presidente, se eu puder falar antes do... Paulo. Obrigado. Presidente, o deputado Arnaldo Jardim, sempre muito sábio, conhece bem aqui a casa, muita experiência, propôs algo que a gente acha que faz sentido. E eu queria propor isso para os demais partidos. A gente retiraria aqui, sim, o requerimento de retirada de pauta, com um compromisso aqui da gente votar o nosso destaque e um compromisso de uma até aprovação simbólica, do nosso destaque, visto que todo mundo aqui se comprometeu que não há aumento de despesa. E o texto da emenda proposta por Vossa Excelência não é uma emenda proposta pelo Novo, a gente apenas formalizou sua sugestão, uma sugestão muito boa, por sinal. Se houver esse comprometimento, que a nossa preocupação é não haver aumento de gastos, a gente retira a obstrução e a gente vota sim, tira a obstrução. Não vamos votar sim, mas sim retira a obstrução e a gente consegue votar o projeto com esse compromisso de aprovar esse destaque. Vamos lá. O PL apoia, senhor presidente. Presidente, não tem acordo na bancada do Partido dos Trabalhadores. Presidente, o pessoal PSC também não tem acordo, não, o presidente. PSC entende que esse é um assunto muito dividido aqui na casa. Uma parte tem razão em dizer que esse não é o momento de se votar uma matéria dessa natureza, não há urgência e há o custo, independente da alegação do Tribunal, do STJ, há um custo financeiro. E, por outro lado, aqueles que defendem a criação do tribunal também estão com a razão. Nós temos o maior tribunal do mundo em expansão territorial e em jurisdicionados. Cada desembargador, hoje o TRF1, tem 6.000 processos de estoque. Humanamente impossível se resolver isso. Portanto, é importante que nós possamos votar a matéria, discutir essa matéria e retirá-la de pauta, só vai postergar essa decisão para o futuro. Por isso, o PSC indica não. PCdoB. Senhor presidente, a gente tentou ontem, fizemos todas as conversas possíveis para tentar retirar esse projeto da pauta, porque de fato entendemos que em tempos de pandemia ele fatalmente viria a fazer mudança na tão preocupação de alguns, que é a questão dos gastos públicos. Até porque entendemos que durante a pandemia temos sim outras prioridades. Mas, de fato, há um apelo na casa. E há também a preocupação do deputado Daniel Almeida, da Bahia, que teria incluído a Bahia nesse mesmo processo,
fez parte da votação, mas infelizmente os projetos não estão juntos. Mas há também uma reivindicação da deputada Jo Moraes, que foi deputada nesta casa conosco, e o desejo dela e do povo de Minas de ver esse projeto votado. Então, nós vamos votar não e seguir com aquilo que está acordado pela votação da proposta. Pelo PTB, presidente. PTB. A orientação é não. PTB é não. A proposta apresentada, presidente, pelo Gamini, caso aceite pelos outros líderes, seria aceita pelo PSL. Eles retirariam de pauta e nós votaríamos o não aumento conforme proposto por Vossa Excelência. PSC também concorda com a proposta, presidente. Porque se todo mundo está dizendo que não tem aumento de despesa, uma emenda que garante que não tem aumento de despesa nos dá conforto lá Conforto fora. para votar, concordamos com isso, para presidente. defender a criação, mesmo aqueles que são contra a criação. É o que eu penso, mas aí é uma decisão do O governo também concorda com a proposta, presidente. Avante, patriota. O Avante orienta não pela retirada. Não. Não pela retirada. Rede, verde. Partido Verde, presidente, orienta sim pela retirada, não se trata na questão do mérito, mas sim do período que nós estamos vivendo. Então, a orientação é sim. A rede orienta não, senhor presidente, pela retirada. O Gilson... Pessoal orienta não. Pessoal não. Minoria, oposição. O Gilson Marques vai orientar Minoria, pelo novo. Minoria orienta não, presidente, no sentido de manter a votação, porque achamos que é uma demanda antiga e necessária, não apenas para Minas Gerais, mas para 3 estados brasileiros. Tem muito processo empilhado, é preciso dar serenidade à questão judicial. Isso é bom também para as pessoas. Por isso orientamos manter o debate e votamos não na retirada. Novo deputado Gilson. Presidente, é interessante que qualquer coisa que as pessoas fazem nas suas vidas tem um custo. Agora, quando o governo, um Estado, vai construir um tribunal, aí magicamente não tem custo nenhum. A grande verdade é que o judiciário é lento, ele não é mais solução. Algo que demora 10 anos para ser resolvido não é eficiente. É colocar mais dinheiro, é como se colocasse mais água em mangueira furada. E aí as pessoas falam, mas é para beneficiar os mais pobres. A Justiça Federal é para quem? Os clientes são o próprio Estado. Execução fiscal que tem recuperação de crédito 2%, 3%. Ou então, sim, é a pessoa física que processa a Caixa Econômica, que não cumpriu com o dever, que processa o INSS, que não cumpriu com o dever, que aí sim o grau de satisfação de provimento desses processos é muito alto. E mesmo assim, não é para as pessoas, porque está substituindo a primeira instância para a segunda instância. O projeto seguinte é para substituir juiz substituto de primeira instância e transformar em desembargador. Não é possível beneficiar o judiciário por conta da sua falta de eficácia, de eficiência. Um número alto de processos significa que ele não está trabalhando o suficiente. É claro que isso não é uma regra, mas é uma constatação. Nós estamos numa pandemia. Governar é alocar recursos. O Estado não tem dinheiro além daquele que ele arranca da mesa das pessoas. Se você tem como prioridade criar um tribunal, esse mesmo dinheiro não pode ser utilizado para comprar remédio. Aliás, tem gente morrendo em fila do hospital. Se critica muito a falta de habilidade do governo por conta de combater a pandemia, de não enviar recursos, mas quando se traz a essa casa a oportunidade de escolha, se coloca no judiciário, que já é o mais caro do mundo. Aliás, a Justiça do Trabalho é uma prova disso. Ela custa mais do que ela entrega para os trabalhadores. O custo da manutenção não justifica a existência. E é uma regra do setor público. São 200 bilhões de reais gastos em estatais em 10 anos. É botar água em mangueira furada. Nós precisamos resgatar vidas.
Mas o problema é o mercado. Eu vi uns discursos de ontem que é sensacional a falta de lógica. O mercado são trocas voluntárias. O judiciário, o Estado, é um intermediador que ele cobra caro, e muito caro. E para lembrar as pessoas, existe sim justiça privada. Os tribunais arbitrários, os tribunais de arbitragem já foram criados. Eu não vi aqui ninguém reclamando de tribunal arbitral. E, aliás, não precisa também mandar dinheiro da população, da mesa das famílias, para o tribunal arbitral. Obrigado. Nós encaminhamos... Desculpa, Gilson. Sim, deputado. Presidente, atendendo aqui alguns pedidos, a gente vai retirar o requerimento. Tá bom. Passa-se a continuação da votação. Em votação, o substitutivo oferecido pelo relator da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania ao projeto de lei 5919 de 2019, ressalvados os destaques. Orientação de bancada. Orientação de bancada, como voto PT. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, nós encaminhamos favoravelmente a matéria, ela está suficientemente debatida. A preocupação em relação ao teto constitucional está garantido no artigo 12. O último artigo do projeto de lei, ora relatado pelo deputado Fábio Ramalho, o artigo 15, estabelece que a implementação deste tribunal será após o período da pandemia, ou seja, no próximo ano, de forma que todas as preocupações levantadas pelos ilustres parlamentares estão contemplados no relatório do deputado Fábio Ramalho. Por isso, nós encaminhamos favoravelmente a aprovação desse relatório, na medida em que ele favorece Minas Gerais, mas todos os estados que compreendem a primeira região do TRF. Um grande abraço, muito obrigado. PSL, PL, PP. PL, senhor presidente. Nós queremos, mais uma vez, reafirmar que estamos e queremos que a justiça no Brasil seja cada vez mais célere e que a justiça faça justiça permanentemente. Agora, é claro que nós precisamos registrar que o trabalho que o Fabinho Ramalho fez é um trabalho fantástico, é a vida dele, a aprovação desse projeto. Registro também que os nossos deputados de Minas Gerais, Limpo Portela e o nosso deputado Zé também trabalhou muito nesse projeto. E nós queremos também dizer, presidente, que cada vez que você faz um projeto de aumento de alguma área administrativa, nós todos deveríamos zelar por isso e colocar sempre essa emenda. Pode aumentar, mas não aumenta a despesa. Até porque é um momento que nós temos que discutir uma reforma administrativa, uma reforma tributária. Então, é extremamente importante que a gente faça esse tipo de ação em relação ao Poder Legislativo, ao Poder Judiciário, ao Poder Executivo. Que sempre que a gente for fazer alguma modificação para melhorar a vida do cidadão, se pense também na despesa. Por isso que eu fiz esse registro, mas o nosso líder, Wellington Roberto, está aí firme e forte em relação à votação desse projeto, votando sim, e também a nossa bancada mineira. Então, em relação ao mérito, nós votamos sim, senhor presidente. PSL. PSL, presidente, compreende a importância do tema, da mesma maneira vincula essas atividades que não gerem aumento de gastos nesse momento da pandemia, e quanto à votação do mérito, o PSL orienta sim. PP. Presidente, primeiro eu quero cumprimentar o deputado Fábio Ramalho pelo trabalho à frente da relatoria dessa matéria. Sem sombra de dúvidas, uma matéria importante para o Estado de Minas Gerais, mas também importante para todos os estados que compõem a região do TRF1. Então, o Partido Progressista vota sim
ao mérito desta matéria. PMDB. PSD. Presidente, o PSD tem lutado por isso há muitos anos. A gente acredita que dessa forma que está sendo feita é muito importante, porque é uma readequação, uma reorganização, e a gente reitera aqui a importância de aprovar o projeto, pede a todos os colegas aí para terem essa sensibilidade, para a gente votar sim, presidente. Republicanos. Presidente, o Republicanos, entendendo a importância do projeto, encaminha o voto sim. PSDB. PSDB, PSB. Sim, presidente. PDT. Presidente, o PDT orienta o voto sim ao substitutivo do relator, Fábio Ramalho, e aproveita para agradecer a construção em toda essa proposta, que iniciou com muitos conflitos e hoje se vê uma grande convergência no reconhecimento da necessidade de se criar esse tribunal em Minas Gerais. E, como já foi dito, está no relatório, por muitos aqui, inclusive de parlamentares de outros estados, que é uma solução não exclusivamente para Minas Gerais, é uma solução também para os demais 13 estados que terão um TRF com mais agilidade a favor da sua população. Então, quero aqui agradecer, em nome dos mineiros, essa grande convergência nesse plenário, e o PDT orienta o voto sim. Senhor presidente, PSDB, gostaria de orientar. PSDB. Senhor presidente, primeiro eu quero salientar aqui o trabalho feito pelo deputado Fábio Ramalho, de muita luta, de muita articulação, e graças, a todo esse diálogo, o bom trânsito que ele tem com a casa, hoje nós estamos prontos para votar esse projeto, que é realmente muito importante para o Brasil e, é claro, vai beneficiar de maneira muito especial Minas Gerais, que merece já esse tribunal há muito tempo. Nós estamos sobrecarregados com processos, nós tivemos o cuidado de elaborar um projeto onde não vai haver custos extras, a sede é a mesma, a questão do pessoal também será utilizado da justiça local. Então, por isso, nós pedimos aqui a todo o plenário a compreensão e o voto sim nesse momento. E quero mais uma vez salientar aqui o trabalho feito pelo presidente do STJ, o ministro Noronha, que muito se empenhou nessa questão, porque tem uma visão geral do país, sabe da necessidade desse tribunal, sabe o tanto que será bom para a justiça, não só do TRF da 6ª região, mas também da 1ª região. Então, o PSDB orienta sim. DEM. Senhor presidente, eu tomo a liberdade aqui, mais uma vez, de saudá-lo. Quero pedir o tempo de líder, apesar de não usá-lo na integridade, mas eu quero fazer uma pequena exposição aí sobre essa demanda que Minas Gerais tem. E eu respeito inicialmente aí, eu quero dar uma palavra aos meus pares aí, a autonomia, os poderes, a independência jurisdicional. Respeito também a demanda que outros estados da federação tenham, como é o caso do estado do Paraná, da Bahia, do Amazonas e outros estados que, de uma certa forma, também têm essa demanda. E quero aqui fazer um esclarecimento. Minas é o 2º estado em população do nosso país. E nós temos aí dentro do Tribunal Regional Federal, 38% dos processos têm levado, em média, 13 anos para ser julgado. Isso, de uma certa forma, é um grande sacrifício para quem precisa dos serviços. Então, por essas razões e por outras, eu quero aqui, neste momento, pedir o aval dos meus pares, dos democratas, para que possam nos acompanhar nisso, evidentemente, respeitando aqueles que pensem de uma forma diferente. Então, eu quero caminhar favoravelmente ao mérito do projeto do deputado Fábio Ramalho. Muito obrigado. Solidariedade. PROS.
PTB. PTB orienta sim, presidente, pela aprovação do substitutivo do relator, pelo trabalho que ele construiu junto ao Parlamento e que efetiva aqui a construção, a criação do Tribunal Federal da 6ª Região. PTB sim. Podemos. Presidente, podemos, mais uma vez, orienta favoravelmente ao texto do nosso querido relator, Fábio Ramalho, que fez um brilhante trabalho e, sem sombra de dúvidas, foi fundamental a sua articulação e o seu senso de liderança para que conseguíssemos atingir um resultado como esse. Gostaria, mais uma vez, de agradecê-lo imensamente e parabenizá-lo por capitanear essa casa, fazendo com que a Câmara seja protagonista nas principais mudanças que têm acontecido no país. E aqui faço uma referência a essa mudança na justiça. Um país que clama por justiça, é fundamental que ela seja célere. E nós, da bancada mineira, não seríamos irresponsáveis em defender Minas Gerais em detrimento de outros estados. Temos a convicção de que isso é muito importante para todo o país. Podemos, mais uma vez, orientar favoravelmente ao relatório do Fábio Ramalho. O pessoal orienta sim, e eu quero aproveitar para cumprimentar todos os educadores e parlamentares que lutaram pela aprovação do novo Fundeb permanente e que hoje podem comemorar a sua promulgação. É um programa fundamental de financiamento de quase 40% da rede básica de ensino no Brasil, que garante um incremento orçamentário para muitas cidades brasileiras e agora com o novo Fundeb, esse número de cidades vai mais do que dobrar de acordo com as previsões e das conquistas que nós tivemos nessa agora emenda constitucional. Fundamental dizer que agora se torna um programa de Estado, ou seja, precisa ser implementado por todos os governos para que a gente possa perseguir uma educação básica de qualidade, da creche ao ensino médio. Mas também gostaria de alertar que o anúncio que o governo fez de previsão orçamentária para o MEC no próximo ano é muito preocupante. Prevê uma redução de mais de 4 bilhões de reais do orçamento, o que pode, inclusive, prejudicar todas as conquistas que nós asseguramos via Fundeb. Por isso, a nossa luta continua, fundamental a mobilização permanente dos educadores. Obrigada, presidente. PMDB, deputado Nilton Cardoso. Presidente, muito boa tarde aos colegas parlamentares. Nesse momento eu quero reiterar, tendo em vista a suspensão da sessão ontem por falha técnica do sistema virtual que utilizamos, reiterar a minha posição favorável ao relatório e dar os parabéns. Primeiro, a Vossa Excelência pelo cumprimento do acordo nesse momento que permite a realização de um sonho de grandes líderes do nosso estado de Minas Gerais em busca de mais justiça mais próxima do povo brasileiro. Parabenizar o deputado Fábio Ramalho, dizer que é um orgulho, um privilégio para o MDB ter os nossos quadros nesse momento, conduzindo e relatando tema de fundamental importância para a valorização da justiça no nosso país. O PMDB orienta assim. PSC. Presidente, o PSC inicia orientando, parabenizando o relator Fábio Ramalho pelo belíssimo trabalho que fez à frente dessa matéria. Era uma bandeira de muitos anos aqui defendida pela bancada mineira. E é importante dizer que nós estamos aqui tratando do maior tribunal do mundo em área territorial e em número de jurisdicionados. Então, é impossível hoje se entender justiça quando cada desembargador tem mais de 6 mil processos para relatar e julgar. E também entendemos que a emenda apresentada pelo Novo é muito pertinente, porque vai na linha do que foi dito aqui pelo Superior Tribunal de Justiça, que não haverá impacto financeiro com a criação desse tribunal. Então, nós vamos orientar sim e ressalvar do direito de votar a emenda do Novo. Cidadania. Senhor presidente, ontem nós abordamos a questão de uma forma mais longa. Resumo aqui o que disse ontem. Primeiro, saudação e respeito ao deputado Fábio Ramalho e à bancada mineira. Reconhecemos a sua dedicação.
Segundo, reconhecimento ao senhor, deputado Rodrigo Maia, que quando apraza, quando estabelece um compromisso de implementar uma votação, o faz. Mas resguardar a nossa convicção de cidadania sobre a inoportunidade do tema e sobre a necessidade de ter a proposta de reforma administrativa, que o governo insiste em não apontar. Temos a proposta de reorganização do judiciário. Isso que nós estamos iniciando é fazer pelo caminho errado. Daqui a pouco virá demanda do tribunal de outros estados, vários já mencionados aqui. E nós vamos, numa sequência, fazendo a antirreforma. E se não há custo adicional, eu conversava com o deputado Dair Cunha há poucos instantes, inclusive por telefone, e ele falou para o plenário aí, que nós, já que tem o artigo que preserva isso, votemos a emenda construída ontem no debate, que mal não fará e nos dará uma garantia adicional de que nós estamos instituindo aí um procedimento, mas resguardando a economia que essa situação exige. Nosso caminhamento é contrário, senhor presidente. Cidadã PCdoB. Deputado Daniel Almeida. Daniel Almeida. Senhor presidente, também para cumprimentar o deputado Fábio Ramalho, que trabalhou de forma intensa, a bancada mineira tem tido uma posição unânime, mas reafirmar, senhor presidente, a inoportunidade que nós entendemos de tratar deste assunto neste momento e a insuficiência. É verdade que nós precisamos de aproximar o Poder Judiciário do nosso povo e ter um trabalho célere, com eficiência. Mas não é só em Minas Gerais, nós temos problema em todas as regiões. O Superior Tribunal de Justiça poderia ter formulado uma proposta que pudesse abarcar o conjunto dos problemas do Poder Judiciário no Brasil. Tem demanda na Bahia e Sergipe que tem a pretensão de criar o Tribunal da 7ª Região. Aliás, tem uma emenda minha que eu espero que os parlamentares apreciem no momento seguinte, no destaque. No Paraná, no Amazonas, não é? Poderíamos pensar de forma abrangente e ter um tempo maior para deliberar sobre esta questão. Então, Minas necessita, mas os demais estados também. E não é verdade que aqueles que ficarão de fora ficarão beneficiados. Ao contrário, ficarão prejudicados, porque toda a estrutura vai ser concentrada para atender apenas Minas Gerais. Por mais justificativa que se tenha, não consegue entender o conjunto da obra. Por essa razão, senhor presidente, respeitando a legitimidade de Minas, nós encaminhamos sim, mas queremos que a discussão continue para atender aqueles que estão ficando de fora. Novo. Deputado Gilson. Vai ser o deputado Tiago Mitrô. Deputado Tiago. Presidente, caros colegas, primeiro eu gostaria de agradecer ao deputado Fábio Ramalho por ter mudado o entendimento a respeito da constitucionalidade da emenda sugerida por Vossa Excelência e apresentada pelo Novo, e indo em relação ao encaminhamento e orientação do Novo nessa matéria, presidente. Primeiro, nós reconhecemos a falta de celeridade da justiça brasileira e a falta de resposta que a população exige daqueles que necessitam dela. Porém, como foi muito bem comentado aqui pelos meus colegas Gilson, Marcel, não é colocando água em mangueira furada que nós vamos resolver esse problema. A justiça brasileira precisa ser profundamente repensada, mas não expandida, inclusive através de uma forma com contrassenso. Você está retirando a estrutura da justiça de primeira instância para colocar na segunda instância, retirando cargos que passam por concurso, ampliando cargos que são de livre nomeação, muitas vezes política. Então, a fala do deputado Arnaldo Jardim foi precisa, a gente precisa aqui ir contra este projeto que vai abrir uma boiada para se abrir novos tribunais regionais federais no Brasil inteiro e, então, portanto, em nome da população mineira, falo aqui como mineiro e como alguém que pensa na estrutura do país como um todo, oriento pelo Novo, contrário à criação do novo TRF, porque nós não podemos colocar o interesse
de um grupo específico acima de toda a população brasileira e acima da própria população mineira, que vai também pagar a conta desse aumento de estrutura do Estado. O novo orienta não. Presidente, solidariedade orienta sim, presidente. Solidariedade sim. Avante. Presidente Rodrigo Maia, quero saudar o nobre deputado Fábio Ramalho e o Avante caminha assim. Patriota. PV. Presidente, nós do Partido Verde, com todo o respeito que temos pela bancada mineira, entendemos ser legítima a demanda que eles trazem, também reconhecemos todo o trabalho feito pelo deputado Fabinho Ramalho, a quem nós também temos uma grande admiração, foi companheiro nosso de bancada. A nossa contrariedade quanto ao projeto é pela questão de ser inoportuno o momento que estamos vivendo. Nós temos visto agora com a pandemia quantas fraturas expostas no nosso país. E se nós formos falar em prioridades, eu tenho certeza que temos outras prioridades. Nós gostaríamos de discutir esse assunto mais para frente. Até porque, se todos os que me antecederam falaram que isso não tem custos adicionais, não vai ter gastos, por que não, então, criar nas outras regiões? Nós aqui no Paraná também temos esse sonho. Também gostaríamos de ter o TRF aqui no nosso estado. Também temos problemas iguais Minas Gerais têm. E eu acredito que os demais que pleiteiam isso também têm esse problema. Mas nós entendemos que, nesse momento, o Brasil precisa dar conta, e não sabemos como, né? E, principalmente, a nossa casa precisa se debruçar em cima de assuntos que estão pedindo urgência. Então, por isso, o Partido Verde orienta não. Rede. A rede, senhor presidente, a rede vai orientar sim. Acreditamos que é uma discussão já bastante avançada, antiga, e há uma necessidade, segundo o que já se falou aqui nessa casa. E eu quero aproveitar, senhor presidente, para saudar todos que tiveram na linha de frente, na defesa do Fundeb. Agora é uma política permanente, é lei, aliás, é uma emenda constitucional 108, faz parte da nossa Constituição de forma permanente. E saudar todos os professores, profissionais da área da saúde, que mantiveram sempre o seu apelo para a aprovação desse fundo, que é essencial para a educação pública. Então, parabéns aí a todos os que atuaram, principalmente o movimento pela educação pública, reconhecendo que educação é prioridade em nosso país. Minoria. Presidente, a minoria orienta sim. Na verdade, essa é uma demanda, para usar um termo mineiro, mais antigo que a serra aqui em Minas Gerais. Portanto, não é nada novo e não vai significar de abrir boiada. Aliás, esse negócio de abrir boiada é uma palavra que o Novo gosta muito. Não tem nada a ver. Isso é uma demanda antiga aqui em Minas Gerais, está sendo colocada há muito tempo. Eu quero parabenizar o deputado Fabinho Ramalho, teve muita persistência, paciência, conseguiu coesionar quase o conjunto da bancada mineira. E vai mais um projeto, presidente Rodrigo Maia, para Vossa Excelência nos ajudar no Senado. Nós aprovamos o projeto 550 do Brumadinho, agora vai também esse TRF6 para o Senado. Tomara que lá também a gente consiga unificar a base não apenas de Minas, mas do Brasil inteiro em torno desses dois projetos que são muito importantes, o TRF6 e outro, que é também para fazer justiça, que é melhorar a segurança nas barragens, por exemplo, cuidado do Brumadinho. O defensor orienta assim. Oposição. Minoria. Senhor presidente, quando for possível, eu gostaria de fazer em nome do Patriota. Pode falar, líder. Com relação ao mérito, já tive oportunidade de defender ontem. Hoje eu quero aqui reconhecer o trabalho do deputado amigo Fabinho Ramalho, conhecido como Fabinho Liderança, com a sua capacidade singular de aglutinar deputados mais queridos entre nós, 513,
pelo seu trabalho, empenho e dedicação nesse projeto de lei. Na pessoa dele, cumprimentar todos da bancada de Minas que também trabalharam a favor. A orientação do Patriota não poderia deixar de ser favorável à aprovação. Muito obrigado. Oposição. Governo. O governo libera a bancada, presidente. O governo libera a bancada. Em votação. Aqueles que forem a favor, permaneçam como se acham. Aprovado. Estão prejudicados a proposição inicial e as emendas ressalvadas destaques. Requer, nos termos do artigo 61, inciso 2º, parágrafo 2º do Regimento Interno, destaque para a votação da emenda de plenário número 10. Deputado Marcel. Como autor. Autor do destaque. Só um minutinho, deixa eu... Senhor presidente, caros colegas deputados, quero em primeiro lugar, apesar de discordar do mérito do projeto e lamentar a aprovação em plena pandemia da criação de um novo Tribunal Regional Federal, quero saudar a Vossa Excelência a sugestão de uma emenda ao projeto que visa pelo menos evitar que no ano que vem os gastos com a manutenção de tribunais regionais federais de todo o Brasil não excedam aqueles que foram realizados ao longo deste ano de 2020, excetuado o custo da inflação. É importante esta emenda, senhor presidente, porque aqueles que vêm dizendo que não tem aumento de despesa, e sabem que no fundo haverá aumento de despesa pela própria natureza da máquina que sempre se expande, mas aqueles que vêm defendendo que não haverá aumento de despesa poderão pelo menos votar este destaque apresentado pelo Partido Novo e dizer àqueles que os elegeram que para o ano que vem, de fato, haverá uma impossibilidade de aumento de qualquer tipo de despesa na manutenção de todos os tribunais regionais federais combinados no Brasil. Aliás, essa deve ser a regra no nosso país. Nós precisamos não apenas evitar aumentos de despesa, como reduzir custos e priorizar aquilo que é mais importante. Nosso colega Gilson Marques foi muito feliz em lembrar que os cargos que estão sendo criados na extinção de cargos vagos, cargos de desembargadores, enquanto os cargos que estão sendo extintos são cargos de juiz de primeira instância, onde está o maior problema da lentidão do nosso judiciário, senhor presidente. E se gastar muito fosse sinônimo de eficiência, o Brasil deveria ter o judiciário mais eficiente do mundo, a melhor justiça do mundo. E nós não vemos isso na prestação do serviço da justiça para o cidadão. Uma justiça que custa no Brasil 4 vezes mais do que na Alemanha, 8 vezes mais do que no Chile, 10 vezes mais do que na Argentina, se compararmos o que se gasta no Poder Judiciário em relação com aquilo que o país produz, ou seja, com o seu PIB. Portanto, senhor presidente, pedimos o apoio a esse destaque. Mais uma vez, fazemos referência a Vossa Excelência, que o sugeriu ontem à noite, durante a discussão desse projeto, porque assim pelo menos garantimos que para o ano que vem, de fato, não haverá aumento de despesa, em que pese todas as outras deficiências que encontramos no projeto e que nos fizeram votar contrariamente a ele no mérito, fazemos um apelo a todos os deputados para que, pelo menos para o ano que vem, cumpra-se aquilo que muitos estão dizendo na tribuna, nos microfones e de casa, aqui pelo aplicativo, que não se permita nenhum tipo de aumento de despesa ao longo do ano que vem. Obrigado, senhor presidente. Deputado Paulo Ganini, como autor da emenda. Vou orientado aqui, na verdade encaminhado aqui. Bom, como reforçado aqui pelo deputado Marcel, eu vou até ser breve aqui na fala. Acho que vi aqui que foi me delegado 1 minuto, eu acho que é o suficiente. Vossa Excelência, desde ontem, vem comentando, em alinhamento com o que a gente vem comentando também, que se realmente não há aumento de despesas, como todos aqueles, ou quase todos, é verdade que alguns que encaminharam favoráveis ou discursaram favoráveis à matéria, assumiram que poderia haver, mas já que não há, já que o entendimento geral é que a gente está criando um novo TRF, mas com a realocação de recursos,
sem nenhum aumento de despesa, e a gente tem a insegurança que não há esse aumento de despesa, vamos aprovar essa emenda, esse destaque do novo, esse destaque, na verdade, que é do novo, mas com uma emenda de origem, né, vou dizer, autoria intelectual do presidente Rodrigo Maia, para que a gente garanta que esse aumento de despesa, nesse momento de pandemia, nesse momento tão importante, não aconteça. Por isso, a gente pede a todos os partidos que entendem que há necessidade, que orientaram favoráveis à criação do TRF6, mas que concordam que tem que ter responsabilidade fiscal, que encaminhem junto com o novo. Por isso, pedimos aqui que todos aprovem essa emenda tão importante. Obrigado, presidente. Orientação de bancada, com voto PT. Senhor presidente, eu indago de Vossa Excelência se nós não poderíamos ouvir o relator da matéria sobre a emenda. Ele não está escrito, deputado. PT, como orienta. Mas ele pode se não, quem decide é a mesa, deputado, me desculpe. PT, como orienta. Presidente, o PT compreende a importância da matéria, entende que a preocupação exposta pelos demais líderes em razão do teto de gastos já está contemplado no artigo 12. Nós estamos, com esta medida, com esta proposta, chama a atenção dos líderes, criando um subteto constitucional só para a segunda instância. É lamentável que nós estejamos a fazer isso dessa forma, sem ser através de uma emenda constitucional, sem ser através da Lei de Diretrizes Orçamentárias, numa lei ordinária. Segundo problema é exatamente esse que acabei de dizer. O teto constitucional é para a Justiça Federal como um todo. Havendo sobra de recursos na primeira instância, pode-se aplicar na segunda. Havendo sobra de recursos na segunda instância, pode-se aplicar na primeira. Nós somos contra este subteto constitucional. Repito isso, o artigo 12 da proposta já compreende essa preocupação. Somos contra o destaque do novo. PSL. Alô. Presidente, o PSL compreende exatamente a discussão, entende que não pode haver aumento de gastos nesse momento. Metade da bancada entende que isso já está dentro do teto de gastos do Judiciário e outras apoiam o novo. Fruto dessa interpretação, o PSL vai liberar a bancada. PL. Senhor presidente, o PL também entende que deveria ter essa lembrança, né, para que todo o servidor público, para que todo o serviço público, e a sua sugestão foi extremamente oportuna. Nós temos que discutir, senhor presidente, a questão do extrateto. Eu me lembro que eu era deputado estadual, votei os subsídios para o Judiciário, o Ministério Público, e era para terminar com os penduricalhos. E hoje nós sabemos que tem muita gente que está aí com 70, 80, 100 mil por mês. Então, o extrateto pode diminuir muitos gastos no Brasil. Nós já fizemos um sacrifício enorme para os funcionários públicos, votando até 2021 nenhuma possibilidade de aumento. Então, seria muito importante para que a máquina pública não seja a mais cara do mundo, não continue sendo a mais cara do mundo, que a gente possa realmente fazer essa tranca, né, como uma porta trancada. Você só pode gastar aquilo que você está gastando hoje, até porque nenhum poder fabrica dinheiro. Todos eles vivem do contribuinte, do cidadão que paga impostos. A nossa máquina pública precisa ser mais ágil e menos cara, como é no Brasil. Então, nós vamos liberar a bancada, mas sempre lembrando disso, que o nosso Partido Liberal quer sim reforma administrativa, reforma tributária, para diminuir o peso da máquina, para diminuir o custo que o cidadão paga hoje, tanto para ter qualquer tipo de serviço. Então, senhor presidente, o PL libera a bancada. PP. Presidente, o PP entende que essa matéria já está no relatório do deputado Fabinho Ramalho, essa discussão, e o PP vota não.
MDB. O MDB deputado quer Fabinho. que coloque o tempo da liderança, presidente, por favor. Tem autorização do líder? Pode usar o tempo do líder. Ah, tá. Obrigado. Presidente, primeiramente eu quero agradecer a Vossa Excelência, agradecer todos os deputados e vou pedir encarecidamente a vocês, encarecidamente, respeitando o destaque do Novo, respeitando os demais que apoiaram o destaque, eu vou pedir para que a gente rejeite esse destaque. Todos nós hoje, toda a execução fiscal está dentro de um teto de gasto. E a gente tem que respeitar esse teto de gasto. Fomos nós que fizemos esse teto de gasto através de uma PEC. Foi votado nas duas casas. E a gente tem que respeitar esse teto de gasto. Então, eu pediria a vocês que, dentro desse respeito ao teto de gasto, ao guarda-chuva do teto de gasto, que a gente rejeite esse destaque. Com todo respeito a todas as pessoas que defenderam esse destaque, fazendo com que a gente vote o projeto como ele veio. Assim estaremos fazendo o nosso dever de casa aqui, não fazendo emendo nem remendo no projeto. Eu sempre fui contra a maioria de emendas e é um projeto que veio do Judiciário. Se ele veio do Judiciário, cabe a nós respeitar aquele poder e dentro, não é falta de respeito aqui a gente fazer uma emenda, não, mas a gente tem que, sobretudo, pensar isso com muita sabedoria e, neste momento, com muita serenidade que a gente tem que ter, porque hoje inicia-se aqui, eu tenho certeza, e já tem sido feito isso no decorrer dos anos, cada dia mais o diálogo, cada dia mais a conversa, viu, Molon? Fazendo com que essa conversa, Gonzaga, possa Paulo, possa Vinícius, possa Rodrigo de Castro, possa Wilson, que está aí, André Janone, Hildo, fazendo, general, com que essa conversa, ela prolongue, viu, Perpétua? E é dessa maneira que este Brasil vai precisar. Nós precisamos de muita união, Zé Neto, neste momento. Precisamos de união, Isnaldo, para que o Brasil volte a crescer. Precisamos de união para que juntos possamos encontrar o melhor caminho desse Brasil. Eu tenho visto aqui nesta casa, a gente e vocês vão se assustar com... Ninguém quer quebrar os bancos, não. Mas os bancos vão ganhar tanto dinheiro esse ano que a Bolsa vai explodir de tanto dinheiro. E nós temos que, sim, ter consciência de que a gente tem que fazer a melhor distribuição de renda nesse país. Nós temos um país onde que mais ou menos 1% detém toda a riqueza do país. 99% das pessoas vivem numa pobreza bem abaixo. Nós temos que tentar mudar este país através de uma distribuição melhor de renda. Fazer com que os mais ricos colaborem mais. Vamos tentar copiar algumas coisas que é feita nos Estados Unidos da América, na Europa. Vamos lá levar o parlamento saber o que as grandes riquezas pagam lá. É dessa maneira que nós vamos fazer a melhor distribuição neste país. Este país precisa de uma distribuição melhor de nossas rendas. E nós precisamos nos unir para que a gente volte ao crescimento. Eu sei que tem um projeto interessante no governo, que é o Pro Brasil, que deve mudar de nome, e este Pro Brasil vai levar muito emprego. Nós vamos ter que fazer novas rodovias, infraestrutura, ferrovias, aeroportos, portos, porque é só através do trabalho. Nós vivemos um país rico, um país que tem minério, um país que é o celeiro do mundo, um país que tem petróleo, e nós temos que voltar a construir as nossas refinarias. Nós somos autônomos de petróleo, mas importamos o petróleo refinado. O passado, vamos deixar o passado para lá. Vamos fazer daqui agora para frente um novo Brasil. Um Brasil voltado para a educação, para a melhor saúde. Quero parabenizar a professora Dorinha e
todo o parlamento pelo Fundeb. Parabenizar o presidente Rodrigo, o presidente Davi Alcolumbre, e dizer, juntos, através do diálogo e da conversa, nós iremos construir um Brasil melhor. E é por isso que, neste momento, com muita serenidade, eu pediria aos senhores e senhoras deputados que votassem não a emenda do Novo, com todo o respeito. Meu muito obrigado e agradeço de coração a cada um de vocês. Vocês me conhecem. Eu venho aqui com a serenidade, com a humildade, mas venho com a certeza de que a gente tem muito caminho pela frente. Obrigado a todos. Obrigado, líder. PSD. Presidente, primeiramente eu queria parabenizar o deputado Fabinho pela maturidade, serenidade, pela forma brilhante que construiu o relatório, deixando muito claro no artigo 12º a questão de não ter novas despesas. O receio que a gente tem de uma emenda aprovada de última hora ou apresentada de última hora é a inviabilização total do projeto. Então, nosso apelo a todos os parlamentares que a gente acompanhe o relatório feito de forma brilhante pelo Fabinho, com muita serenidade, conversando com todos os partidos, né? E a gente pede aqui a todos os colegas que acompanhem, que ajudem, porque isso vai ser muito positivo, sim, para os estados que hoje esperam uma década no TRF, pela quantidade de projetos que tem lá. Essa reorganização vai possibilitar a justiça funcionar melhor e a gente precisa de fazer os serviços públicos funcionarem melhor. Então, eu reitero aqui o apoio integral do PSD pela aprovação do projeto. Muito obrigado, presidente. Republicanos. Presidente, o Republicanos, para manter a coerência da votação, nós encaminharemos o voto não para esse destaque. E digo por quê. Está aqui. O objetivo do princípio da eficiência é a própria satisfação do interesse público. O agente público tem o dever de observar o princípio da eficiência, ou seja, não basta atuar dentro das normas, terá que visar um serviço de qualidade e que satisfaz as necessidades coletivas. Assim sendo, seria incoerente nós aprovarmos um projeto daquela magnitude como nós aprovamos e nós engessarmos este projeto e também os tribunais para que não apresente um serviço de qualidade, um serviço eficiente à sociedade. Então, Republicanos encaminha não a esse destaque. PSDB. Senhor presidente, embora reconheça a boa intenção do destaque do Novo, quero salientar que há muitas dúvidas quanto à sua constitucionalidade e também nós temos um medo muito grande de engessamento por parte do manejamento dos recursos dentro da Justiça Federal. Por isso, peço aos deputados, amigos, colegas de plenário, que votemos não a esse texto, mas quero salientar também a fala do deputado Fábio Ramalho aqui, que expôs com muita tranquilidade os seus argumentos. Mas como há uma divisão na bancada, o PSDB libera. Presidente, pelo MDB. Pelo MDB, o deputado Fabinho orientou, deputado. Já orientou? Obrigado. É porque me deram um link novo aqui. Muito obrigado. PSB. Presidente, eu sou signatário da emenda proposta pelo deputado Paulo Ganimi e vou votar a favor do destaque, mas alguns membros da bancada do PSB entendem que há aqui uma criação de um subteto, que se estaria avançando inconstitucionalmente no estabelecimento de um subteto só para os tribunais regionais federais. Por essa razão, eu libero a bancada do PSB, votarei a favor do destaque, que apoiei, deixando os colegas que entendem de forma diferente confortáveis para votarem de acordo com a sua consciência. O PSB libera, presidente. PDT. Senhor presidente, a preocupação, eu li bastante aqui a emenda, e nós estamos criando casuisticamente uma limitação apenas para os tribunais federais, regionais federais. Não é para o conjunto da justiça. Então, a nossa posição, muito embora eu compreenda ser coerente esta posição dessa limitação, mas entendendo
que o texto do relatório, o parecer substitutivo, lá no artigo 12, já tem uma referência clara ao limite do teto, e com a preocupação de estarmos, de certa forma, criando uma punição para os TRFs, por estarmos criando um em Minas Gerais, a posição é de votar não a esta emenda, muito embora reconhecendo que é coerente a limitação, mas ela está colocada já no texto substitutivo. Bem, deputado Bilac. Senhor presidente, o líder Efraim fará o encaminhamento. Quem? Deputado Efraim. Deputado Zé Silva. Presidente, o senhor Haddad vota contra o destaque. Prois. Deputado Eros. A emenda facilitou a aprovação do projeto de hoje. PTB. Presidente, PTB orienta pela rejeição da emenda. PTB pela rejeição da emenda. Podemos. Podemos liberar, senhor presidente. Podemos liberar. PSOL. O deputado Gomes vai orientar. Eu queria orientar pelo Podemos, presidente, mesmo para liberar. O líder já orientou, deputado. Então pode ter duas orientações. PSOL. Eu posso fazer uso do tempo de liderança, presidente? Se o seu líder liberar. Está liberado o uso de liderança. Pode falar, deputado Igor, pela liderança do Podemos. Presidente Rodrigo, eu entendo a preocupação da casa, entendo a sua preocupação, inclusive, uma vez que a emenda foi proposta inicialmente pelo nosso presidente, entendo a liberação da bancada, mas eu não poderia deixar de cravar aqui uma coisa importantíssima para que todos os parlamentares reflitam a respeito. O que no mundo é mais caro do que a injustiça? Nós temos a ciência que é óbvio que nós temos que nos preocupar com os custos, e haja visto que já há segurança nesse sentido. O teto não será atingido. Agora, um destaque como esse pode inviabilizar Está sem som, deputado. Está sem som, amigo. Agora. Para todo o povo brasileiro, presidente, garantindo eficiência em 13 estados do nosso país, em especial em Minas Gerais, que já ocupa 38% das demandas no TRF-S1. Então, é importantíssimo que nós compreendemos a necessidade da criação desse tribunal. E o que é mais caro ao povo brasileiro, presidente, é o que nós temos visto: pairar a injustiça por toda a nação, justamente porque muitos usam dos artifícios para fazer com que esse tempo conte favoravelmente a quem comete crimes no nosso país, a quem infringe a lei. Então, falar que criar esse tribunal vai aumentar custo, a convicção de que nós temos é que vai fazer vai fazer com que a celeridade na justiça traga mais investimento, mais geração de emprego e mais geração de renda. Então, nós liberamos a bancada do Podemos, mas temos a convicção da importância de votar contra o destaque apresentado pelo Novo, que uma vez deixa muito claro que pode inviabilizar a criação do tribunal. Essa criação foi demonstrada, foi discutida e foi apresentada fatos, presidente, que comprovam que matematicamente a celeridade na justiça equaciona qualquer custo que foi gerado. Então eu tenho a plena convicção de que o trabalho feito por esse grande líder que carrega hoje o atributo de sobrenome liderança, que é o nosso queridíssimo Fábio Ramalho,
vai sim fazer com que os nossos parlamentares tenham a consciência da importância que é a criação desse tribunal num estado estratégico e que, com certeza absoluta, refletirá nos outros 13 estados que hoje compõem a jurisprudência do Tribunal TRF-1. Então, eu conto com todos os parlamentares para votar contrário a esse destaque e permitir celeridade. E lembrem-se bem, justiça no nosso país. Muito obrigado, presidente. Deputado Glauber vai orientar, presidente. Deputado Glauber. Então, o pessoal do Partido Novo tem umas artimanhas que são muito matreiras, né? O governador lá do estado deles foi publicamente e fez média, disse que era a favor do tribunal. Aí eles chegaram aqui na sessão, eles fingem que são contra. E aí utilizam um conjunto de artifícios para dizer que são contra, mas o governador deles lá na ponta sendo a favor. Agora, eles querem legitimar o conceito de teto de gastos a partir dessa emenda que eles apresentaram. Eu faço uma proposta para o Partido Novo. Apresentem em conjunto o fim do teto de gastos para as áreas sociais, para a educação brasileira, para a saúde brasileira, porque aí vocês não vão estar legitimando, através de um outro instrumento, aquilo que precisa ser superado. O pessoal vota não. PSC. Presidente, o PSC compreende que é razoável os argumentos daqueles que são contra o destaque. Também não sou tanto simpático a vinculações orçamentárias, mas dada a extraordinariedade da situação e o compromisso em não ampliar despesas, vide que nós já temos, inclusive, o judiciário, que só não é mais caro que o judiciário de El Salvador. A gente gasta cerca de 8 a 9 vezes mais com o judiciário do que os Estados Unidos. Então, o problema do judiciário não é orçamentário no Brasil, ele é um problema de eficiência e organização. Eu acho que é uma mensagem importante para a sociedade e também para o próprio judiciário e também de coerência a quem defende que essa criação do tribunal não vai implicar em novas despesas. Por isso, o PSC encaminha sim ao destaque. Não ninguém, esse é um dado da realidade só. PSC sim. Cidadania. Senhor presidente, acompanhamos atentamente o debate e ele só consolidou nossas convicções. Primeiro, alegam que não haverá gastos adicionais e que o próprio projeto e o parecer diz isso. Votar a emenda, votar o destaque, sim, significa reforçar isso. Por que não se dispõe a fazê-lo? Segundo, alertamos que esta criação pode criar uma reação em cadeia de novas demandas. Dizem que isso não ocorrerá. A votação dessa emenda, desse destaque, faz com que isso fique mais inibido. Portanto, votar sim. E o debate avançou para até ouvirmos aí uma colocação de otimismo com relação ao desenvolvimento do Brasil, desenvolvimento do nosso país. Eu compartilho disso, mas sei que uma das condições para que a retomada plena do desenvolvimento, para que um novo momento de crescimento venha, isso passa por equilíbrio fiscal, isso passa por cuidado nos gastos públicos para retirar carga inflacionária, para retirar uma pressão sobre a sociedade. Por isso, também, votar sim. 3 argumentos que nos fazem dizer sim à proposta, senhor presidente. PCdoB. Senhor presidente, é fato que essa matéria vem se arrastando há meses na casa, porque, de fato, há um constrangimento na maioria dos líderes e parlamentares de votar uma proposta como essa em plena pandemia, porque compreendemos que é preciso canalizar os recursos para ajudar a superar as consequências da pandemia, como o desemprego, o fechamento de empresas, a área da saúde e até a educação tão prejudicada. Por outro lado, o discurso dos que queriam votar era dizer que essa proposta não traria nem recursos a mais ou gastos a mais para ela ser implementada.
para se construir um entendimento nesta casa, é que foi feita uma sugestão, inclusive por Vossa Excelência, para que construíssemos essa ideia, essa emenda. Embora eu acho que o Judiciário tem autonomia para tomar a sua decisão. Mas, em respeito ao entendimento de ontem, nós vamos votar sim a emenda. Novo. Deputado Gilson Marques vai orientar. Deputado Gilson Marques. Presidente, é preciso ter em mente duas coisas. Primeiro, quem utiliza do serviço e quem paga a conta. A Justiça Federal, ela é feita para ter como cliente o Estado. Pergunte para as pessoas que recebem menos de 3 salários mínimos, para quem te serve cafezinho aí, quantas vezes ele utilizou da Justiça Federal? Aliás, quantas vezes ele utilizou do Tribunal Regional Federal? Só que, por mais que ele não utilizou, ou provavelmente não vai utilizar, ele paga a conta. Ele paga a conta porque os custos são difusos. E eu acho interessante as pessoas fazerem propaganda e dizer que defendem os pobres, mas não tem o mínimo de vergonha de dizer que vão botar dinheiro no judiciário, onde as pessoas mais pobres vão pagar a conta, porque 52% de todo o tributo recolhido no Brasil é feito por pessoas que ganham menos de 3 salários mínimos, para financiar o Tribunal Regional Federal. Ah, mas mais caro do que uma justiça é a injustiça. Mais caro ainda é a injustiça que já existe, não vai melhorar por conta de um TRF-6, paga por pessoas que não utilizam dela. Isso aqui é um absurdo em tempo de pandemia. E é interessante pessoas dizendo que não vai ter aumento de gastos, não vai ter aumento de custos, mas não querem aprovar dizendo exatamente isso. É a mesma coisa, é aquele cara que deve, mas não assina a nota promissória. Não coloca a sua identidade em jogo. Muito provavelmente não querem nem que tenha votação nominal num projeto como desse. Não é crível, não é viável passar conta para a população. E, aliás, é sempre assim, quando os custos são difusos, quando os custos são compartilhados, o investimento é sempre mal gasto. É sempre mal feito. E aí não dá resultado. A função de um parlamentar é de representação. Pergunte para a população pobre, para quem está falando que defende pobre, quem ganha 2 salários mínimos, se ele quer financiar o TRF-6 ou se ele quer remédio, material escolar ou a comida na mesa dele. Essa é a escolha desse parlamento. O Novo encaminha sim. Como voto, o Avante. O Avante caminha não. Vai, meu garoto. O Avante caminha não. Patriota. DEM. Presidente, o Democratas acompanha o entendimento trazido por Vossa Excelência, o requerimento do Novo também da mesma forma. A gente tem que preservar nesse momento a segurança para o plenário da Casa de que não haverá aumento de gastos. O desmembramento, ele é possível, o desmembramento, ele atende às necessidades da população, sem precisar ter o aumento de gastos. O Democrata orienta sim, presidente. PV, Rede. A Rede vai orientar não, senhor presidente, não a emenda. PV. Presidente, Pompeu de Matos, eu queria pedir a Vossa Excelência que no intervalo da votação me propiciasse um tempo para uma questão de ordem, no período da votação. Tá. Minoria, oposição. Presidente, a minoria libera, não há consenso entre todos os partidos. Mas me permita fazer uma rápida reflexão. Se agora, na discussão do TRF-6, onde já existe no artigo 12 a garantia do teto, temos toda esta polêmica, imagina pós-pandemia, quando nós precisávamos reconstruir o SUS no Brasil.
Nós vamos precisar de mais verbas no Sistema Único de Saúde. Vocês vão ficar defendendo todos a Emenda Constitucional 95 para congelar durante 20 anos os recursos da saúde pública brasileira? Nós vamos precisar de recursos para a educação, e aprovamos hoje o Fundeb. E vão ficar defendendo a validade por 20 anos de uma Emenda Constitucional 95 que congela os recursos também da educação? Aos deputados da Segurança Pública, 20 anos de congelamento de verbas para a segurança pública, isso é viável? Isso não é viável para o Brasil. Então, esta discussão de hoje demonstra isso, uma simples discussão de uma necessidade, como o TRF6, dá essa dor de consciência daqueles que defendem essa maldita emenda de 95, que terá esta sim que ser revista. Oposição. Governo. Presidente, pelo governo, a orientação é liberar a bancada. Em votação, aqueles que forem a favor, permaneçam. Como se acham? Rejeitado. Verificação, presidente. Eu acho melhor, deputado. Eu acho que a emenda foi pedagógica, apenas para deixar claro que haverá aumento de carga de despesa pública. Eu acho que essa é a nossa intenção. Nós que somos contra a criação do tribunal, respeitamos a posição da maioria e acho que uma verificação vai apenas dividir a Câmara dos Deputados e não é bom. Mas ficou claro que haverá aumento de despesa pública no próximo ano com a criação do tribunal. Eu peço a sua compreensão. Pode falar, deputado. Não, entendo sua posição, presidente, respeito. É minha obrigação também pedir a verificação. Claro que o novo não tem número suficiente para garantir a verificação. Como vários partidos não só assinaram, como encaminharam favoráveis e muitos liberaram, né, eu peço aqui, como é minha responsabilidade, o apoio, né? Entendo que se os partidos não quiserem verificar, visto o painel, apesar de ser um painel bastante diferente do que a gente vê geralmente, com muita liberação de bancada, né? A gente fica até aqui na dúvida qual seria o resultado final, visto essa quantidade de liberação. Mas eu não tenho poder para isso. Está no limite. Está no limite? Eu queria orientar o voto sim, presidente. Voto sim. Pelo Partido Verde. E aí reforço aqui o pedido, se algum partido acompanharia o novo no pedido de verificação, respeitando o entendimento de Vossa Excelência, claro. Claro, não. Se tiver apoiamento, eu vou respeitar. Eu só acho que o mais importante para nós, que somos contrários ao TRF, é deixar claro que haverá aumento de despesa. Por esse motivo, a maioria dos que se pronunciou contra a matéria o fez por esse motivo. Em votação, a emenda de redação número 1. Aqueles que forem pela aprovação, permaneçam como se acha. Aprovado. Em votação, a redação final. Aqueles que forem pela aprovação, permaneçam como se acha. Aprovado. A matéria vai ao Senado Federal. Vamos para o transporte. Vamos tentar agora ser um pouco mais ágil nas próximas matérias. Votação em turno único do projeto de lei 3364-20, que institui o regime especial de emergência para o transporte coletivo urbano e metropolitano de passageiros, baseado na redução de tributos incidentes sobre esse serviço, sobre os insumos nele empregados, com o objetivo de proteger o setor das graves consequências econômicas oriundas das paralisações parciais ou totais de serviços de transporte público durante a pandemia de Covid-19 e reduzir os prejuízos aos usuários, tendo parecer proferido em plenário da Comissão Especial pela Constitucionalidade, Juridicidade, Boa Técnica Legislativa, pela Educação Financeira e Orçamentária, no mérito pela aprovação destes do número 377420, 390920, 391920, apensados, com substitutivo. Você é a mulher mais presente da Emendas de plenário de 1 a 63, tendo parecer da Comissão Especial preferido em plenário, pela adequação financeira e orçamentária, pela constitucionalidade, juridicidade, boa técnica legislativa da emenda 32, pela adequação financeira e orçamentária, constitucionalidade, juridicidade, boa técnica legislativa das emendas de 1 a 31, 33 a 63, e no mérito pela revisão das emendas de plenário 5, 12, 18, 19, 21, 24, 26, 32, 35, 37, 38, 39, 41, 46, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 56. E pela aprovação das emendas plenárias 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 a 16, 17, 20, 22, 23, 25, 27, a 31, 33, 34, 36, 40, 42,
43, 44, 45, 47, 49, 53, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, na forma da subemenda substitutiva global, tendo pensado os projetos de lei 3774, 3909, 3919, de 20. Não há requerimento sobre a mesa. Informo que, após essa votação, nós vamos votar o projeto de recuperação judicial. O relator está no plenário, para que a gente possa avançar em outras matérias na tarde de hoje. Passa-se a votação. Em votação, a subemenda substitutiva oferecida pelo relator da Comissão Especial ao projeto de lei 3364, de 20. Ressalvados os destaques. Como votam os partidos? Todos sim? Alguém vota não? Aqui no painel. Como vota PT, PSL, PL? Presidente, o PT. Sim, pode falar. O PT, como vota? Presidente, o PT vota favoravelmente a esse projeto. Nós já estamos aí há algumas semanas tentando aprovar. É fundamental um recurso para a manutenção da operação dos sistemas de transporte urbano, que são decisivos para a vida do povo brasileiro. Então, nós votamos sim, queremos votar rapidamente essa matéria, temos apenas 2 destaques e queremos avançar. PSL, se a gente pudesse ser mais ágil agora, seria PSL importante. orienta sim. PSL sim. PP, PL, senhor presidente, também vota favoravelmente, porque nós achamos que o transporte coletivo foi um dos setores que mais sofreu na pandemia. Então, nós temos que ser solidários a esse setor tão importante da sociedade, que é o transporte, principalmente o coletivo, os estudantes, enfim. Votamos sim, senhor presidente. PP. PP vota sim, presidente. PP vota sim. Como voto, PMDB. Presidente, eu queria mais 3 minutos no MDB para orientar. Presidente, o PMDB orienta sim, mas ao mesmo tempo eu quero agradecer a Vossa Excelência, que mesmo contrário ao projeto, colocou esse projeto, e agradecer mesmo em nome do povo mineiro, agradecer toda a bancada de Minas Gerais, ao meu líder Baleia e a todos os líderes que, por algum motivo discordou, mas isso é a democracia, e em nome dessa democracia, em nome de tudo que é bom, que é o diálogo e a conversa, eu quero reafirmar que os 50 deputados mineiros que votaram favorável comigo, 51, tiveram um trabalho grande para que essa matéria fosse aprovada. Então, essa vitória não é minha, essa vitória é nossa, é uma vitória da casa. E também agradecer aos 2 deputados mineiros que tiveram uma convicção diferente, com ideias diferentes, mas que a gente respeita. E dizer que através da união é que a gente consegue a força. Então, agradecer a todos. Agradecer ao ex-senador Arlindo Porto, que lá atrás foi um autor de uma PEC. Agradecer ao presidente João Otávio Noronha, que é o presidente do STJ, que encaminhou esse projeto para casa. E dizer respeitosamente a todos que nós estamos agradecidos a todos vocês. Minas Gerais agradece a cada um, mesmo aquele que não pôde votar, mas agradece pelo bem da democracia. E encaminhamos agora para que os senadores mineiros, os 3 senadores, o senador Anastasia, o senador Rodrigo Pacheco e o senador Viana, possam conduzir este projeto naquela Casa Maior com o presidente Davi Alcolumbre, que o presidente Davi possa colocar essa matéria em votação lá e a gente possa ajudar. Agradeço de coração, obrigado a todos. E Minas hoje se sente com mais justiça a partir deste momento, porque justiça é celeridade, justiça é que alcança principalmente os mais pobres. Muito obrigado, presidente. PSD, senhor presidente, nessa matéria no 3364, com certeza matéria relevante, o PSD orienta sim. Republicanos. Presidente, o republicano também encaminha o voto sim. PSDB. Senhor presidente, queria agradecer ao senhor, mesmo sendo contrário à questão do TRF, cumpriu a palavra, colocou o tema em votação. Quero parabenizar a toda a bancada de Minas, agradecer a todos os pares no Congresso Nacional, salientar o trabalho do deputado Fabinho Liderança, que o tempo todo lutou muito para que esse momento chegasse. Também cumprimentar o presidente do STJ, ministro Noronha, que teve a coragem
de quebrar paradigmas, de apresentar um projeto bom para o Brasil, que é muito necessário em Minas Gerais, que vai permitir com que milhares de pessoas tenham uma justiça mais célere, e se a justiça não for célere, ela não é feita. E hoje, infelizmente, isso que acontece com milhares de pessoas que pleiteiam os seus direitos na Justiça Federal. Então, vamos agora mobilizar Minas Gerais, mobilizar o Brasil para a luta no Senado da República. Muito obrigado, senhor presidente. O PSDB orienta sim. Como vota o PSB? Presidente, o PSB orienta sim, e eu quero também aqui registrar e cumprimentar Vossa Excelência, presidente, pelo esforço, né, de votar essa matéria, até porque essa casa deu resposta para o sistema de transporte aéreo, nada mais justo também que desse uma resposta para o transporte coletivo, que todo mundo sabe que quem depende basicamente desse transporte são as pessoas que têm mais baixa renda. Então, acho que é uma resposta justa, e eu quero aqui registrar, né, o trabalho feito pelo relator, né, deputado Hildo Rocha, que não mediu esforços, né, em dialogar com todos os partidos aqui, fez várias alterações, quer dizer, acatando várias sugestões de vários partidos e, felizmente, nós estamos chegando no momento onde, até agora, por exemplo, todos os partidos se manifestaram favorável. Parabéns ao deputado Hildo Rocha pelo seu brilhante empenho aí como relator desse projeto. Eu vou, antes de passar ao PDT, eu vou pedir ao relator que converse com os partidos que apresentaram destaques, são mais de 10 destaques, para que a gente consiga avançar na pauta, para que a gente consiga votar essa matéria hoje, a recuperação judicial e a medida provisória 960. Se puder ir conversando aí com os partidos que apresentaram destaques, vamos ver se tem alguém que possa retirar os seus destaques. PDT. Presidente Rodrigo, quem vai encaminhar é o deputado Gustavo Fruit, nosso líder no Paraná. Deputado Gustavo. Senhor presidente, o PDT tem encaminhado favorável a todas as medidas de auxílio emergencial neste período. Este é um tema que atinge milhares de brasileiros, é um serviço essencial. É necessário que haja a garantia de biossegurança, pois no transporte coletivo hoje, onde há um dos maiores riscos de contaminação, a necessidade de melhorar a frequência dos ônibus, permitir que haja a diminuição da aglomeração nos terminais, nos pontos de ônibus, mas também, e isto o relator Hildo Rocha avança, garantir como contrapartida, além da eficiência e da melhora da fluidez, a devida transparência, se possível, a auditoria, mas fundamentalmente, esta crise está desnudando um modelo de gestão que já não se sustenta e principalmente um modelo de financiamento que precisa ser modificado, ampliado, com uma participação cada vez maior do governo federal, como se verifica na comunidade europeia, em vários países e também no modelo americano. É necessário avançar com um novo modelo de financiamento. Então, nesse momento, ressalvados os destaques, o PDT encaminha assim. Sim, DEM. Senhor presidente, eu quero, em primeiro lugar, parabenizar Vossa Excelência pelo encaminhamento do projeto. Quero parabenizar também ao deputado Fábio Ramalho por ter tido um papel primordial na criação do Tribunal Federal da 6ª Região e a todos os líderes que, de uma certa forma, confiaram na apresentação desse projeto. E vamos agora, com relação ao projeto na pauta, o Democratas vai encaminhar favoravelmente, encaminha sim, presidente. Solidariedade, PROS. Solidariedade, presidente. Eu quero cumprimentar nosso deputado amigo Fabinho Ramalho, ele que conseguiu fazer essa engenharia, a união não só de todos nós da bancada mineira, mas uma convergência nacional em defesa do TRF6, especialmente com foco naquelas pessoas que mais precisam. Cumprimentar nosso presidente Noronha, mineiro do sul de Minas, que conhece profundamente as dificuldades da justiça brasileira, uma conquista não só de Minas, dos outros 3 estados, mas do Brasil. Eu queria agradecer a todos, agradecer a nossa bancada, e como disse o Fabinho, os que puderam e os que não puderam votar. E nesse encaminhamento agora, a Solidariedade vota sim, presidente. Sim. PROS.
PTB. PTB orienta sim, presidente. Podemos. Podemos. PSOL. Pessoal e deputada Luiz Erundina, por favor. Presidente, Podemos. O Podemos orienta. Presidente, peraí, Rodrigo, peraí. O presidente. Vou devagar. Presidente, então para aqui. Presidente. Estou ouvindo, gente. O Podemos. Está na estrada, né? PSOL. Deputada Erundina, por gentileza. Deputada Erundina. Senhor presidente, senhores parlamentares, o PSOL orienta não a essa matéria por entender que o volume de recursos públicos repassados a um setor, por mais estratégico e importante que ele seja, é muitos recursos e, sobretudo, porque há fundo perdido. Além disso, senhor presidente, a questão do financiamento do transporte público, do transporte coletivo, terá que ter uma solução estrutural e não de emergência. E quando se destinam recursos públicos, é necessário que haja uma contrapartida para os trabalhadores, o que não ocorre na proposta que está sendo discutida e está sendo votada. Portanto, com essas condições, não é possível dizer sim à votação dessa matéria, senhor presidente. PSC. Eu lembro, um abraço. Tá bom. Cidadania. Senhor presidente, nós encaminhamos sim a esse projeto. Trata-se de um setor estrutural importante, transporte coletivo. Achamos que o projeto evoluiu muito ao longo do debate que se procedeu durante todas as semanas, razão pela qual estamos convictos de sim, senhor presidente. Sim, PCdoB. Senhor presidente, o PCdoB, compreendendo a importância de você dar uma melhorada no transporte público das cidades brasileiras, e o projeto se refere a exatamente ajuda financeira para as cidades acima de 200 mil habitantes. Uma área muito necessária hoje, em tempos de pandemia e em pós-pandemia. Portanto, nós votamos sim, embora a gente tenha a emenda ao projeto destaque, porque achamos importante a gente dar autonomia às prefeituras tomarem algumas decisões para que o transporte coletivo possa ficar melhor para a população. Novo. Voit. Presidente, o PV Presidente, o Novo reconhece o quanto que o relatório melhorou, as contrapartidas deixadas pelo relator, parabeniza essa evolução do relatório e a gente pontua somente algumas inserções no relatório em relação à possibilidade de empresas de propriedade do Estado poderem se beneficiar dessa ajuda. A gente entende a dificuldade dessas empresas, mas também entende que deveria ir prioritariamente para os empreendedores, fora a contrapartida que foi retirada no caso das empresas estarem quites, com as dívidas em relação aos municípios. Por isso que o Novo mantém a orientação que foi já falada em outra oportunidade, não a esse texto, senhor presidente. Muito obrigado. Avante. Patriota. Verde. Próximo, senhor presidente. Oi. PROS. Presidente, PROS entende que essa matéria foi bastante aprimorada. Relator, deputado Hildo, discutiu incansavelmente com todos os partidos, aqueles que procuraram para debater essa matéria. A cidade que vai ser prestigiada e ser contemplada até 300 mil habitantes. Eu sei que ele fez o esforço, já desceu a 200 mil. Deixar que o PROS apresentou um destaque para tentar sensibilizar os partidos para descer até 130 mil habitantes. O PROS encaminha sim, mas quer debater esse destaque com os demais partidos. Eu acho que nós temos que socorrer o sistema de transporte. Já tivemos a oportunidade de socorrer o sistema de aviação
eu acho que chegou o momento também da gente se sensibilizar e votar essa matéria. Parabéns ao deputado Hildo por se colocar à disposição, parabéns ao deputado Fábio Choquete, que apresentou essa matéria que hoje está sendo votada. O PROS caminha assim. Sim. A rede orienta assim, senhor presidente. Está em Rede, sim. Partido Verde, presidente, orienta o voto sim. Minoria, oposição. Minoria, presidente. Minoria. Presidente, não obstante a maioria dos partidos concordem com o texto, ressalvado os destaques, porque há, de fato, inconsistências que precisam ser corrigidas, a minoria vai liberar em função, não é, de opiniões diferenciadas no contexto partidário. Minoria libera. Minoria libera. Oposição. Presidente. Oposição. Presidente, o PT vai retirar o destaque 11. Obrigado. Porque já foi resolvido no texto. A gente agradece o relator Hildo por resolver esse problema. Então, retiramos o destaque 11. Para o meu problema aqui, não resolvia, porque já tinha retirado. Governo. O governo orienta sim, presidente. Quê? Sim. Sim. Em votação. Aqueles que forem a favor, permaneçam como se acha. Aprovado. Estão prejudicados a proposição inicial, os substitutivos, as repensadas e as emendas ressalvadas dos destaques. Requer, nos termos do artigo 61, inciso 2º, parágrafo 2º do Regimento Interno, destaque para a votação da emenda número 60 do PDT. Autor, deputado Afonso Mota. Afonso Mota está aí, gente. Está aí, não? Só um minutinho, deixa eu só... É Coelho ou lá? Vai falar o Afonso Mota ou não? Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, meritório o projeto que beneficia o transporte coletivo em tempos de pandemia. Entretanto, senhoras e senhores parlamentares, o critério de seleção fora da região metropolitana, acima de 200 mil habitantes, é insuficiente. E, embora repetimos com todos os méritos, pratica uma grande injustiça com relação a um conjunto importante de municípios da população brasileira, com um número menor de habitantes e que também padece de grave crise nesse momento que todos nós estamos passando. O transporte coletivo é essencial para a vida das pessoas, especialmente neste momento em que há um rearranjo geral na vida das pessoas, nas suas necessidades, no conceito de ir e vir, e por isso mesmo as empresas de transporte coletivo, assim como as empresas aéreas, estão passando por um grande desafio. Por isso a nossa proposta, que eu sei que representa, de certa forma, um conflito com a dimensão, a totalidade do recurso que é direcionado para essa finalidade, ela alcança os municípios acima de 50 mil habitantes. E são centenas dos municípios que têm empresas de transporte coletivo, que têm a gestão municipal envolvida com essa dinâmica, com essa situação, e são milhões de pessoas que dependem
desse transporte coletivo. Se nós não tivermos essa visão mais ampla, serão centenas de empresas que irão à falência, teremos grandes dificuldades e esse assunto vai ter que retornar à pauta. Portanto, é fundamental que a nossa decisão alcance também esses municípios menores, que pela atividade, mesmo que a atividade econômica seja mais reduzida no particular, também são essenciais para a vida das pessoas e, no conjunto, representam uma atividade econômica essencial em tempos de pandemia. Por isso, pedimos o apoio dos colegas parlamentares, das demais bancadas, para que tenham a sensibilidade, mesmo cumprimentando o meu colega deputado Hildo Rocha pela brilhatura, pela competência, tenham a sensibilidade para que o benefício alcance também os municípios acima de 50 mil habitantes. Muito obrigado, senhor presidente. Não tem problema. Não deu nada aqui. Pode ser. Eu quero conversar isso com ele. Pode, claro. PT. Acho que essas coisas têm uma assessoria na casa que é melhor. Senhor presidente, o PT tem várias opiniões na sua bancada em relação a isso, portanto, nós vamos liberar a bancada. Pode na caixa, acho melhor. Outra situação, aquele negócio vai dar certo, você acha que está matéria vencida, o recurso vai ser? Fica aqui. PSL. PL. O PL encaminha não, senhor presidente. PL não. PP. PP vota não, presidente. PP não. PSL. PSL orienta não. PP não. PSL não. MDB. PSD. PSDB. PSDB orienta não ao destaque, senhor presidente. Republicanos. Bacana, pô. Legal. Vamos ver aqui. Republicanos. PSB. PDT. Republicanos caminha não, presidente. Republicanos não. PSB. PSB orienta sim, presidente. PSB sim. PDT. Presidente, nós vamos passar a palavra ao nosso líder, nosso deputado Afonso Mota, que é autor e também um lutador dessa emenda, presidente. Deputado Afonso. PDT, senhor presidente, conforme o destaque apresentado e conjunto de razões que, sem dúvida nenhuma, alcançam os municípios do nosso país, municípios acima de 50 mil habitantes, que têm uma grande expressão e que, no conjunto, repercute muito na atividade econômica, vota sim, senhor presidente. PDT vota sim. DEM. Solidariedade, PROS. Solidariedade orienta não, presidente. Solidariedade não, PROS, PTB. PTB orienta não, senhor presidente. PSOL. O PSOL orienta sim a esse destaque porque ele aumenta o número de municípios que podem ser contemplados. E gostaria de reafirmar que na matéria nós orientamos não, ainda que a gente reconheça que existiram muitos avanços nesse relatório a partir do texto original, por exemplo, incorporando a possibilidade de empresas públicas, que era uma demanda do Sindicato dos Metroviários aqui de São Paulo, proibindo, por exemplo, o aumento da tarifa, ainda falta um elemento fundamental que diz respeito à integridade dos trabalhadores, ou seja, da forma como foi apresentado o relatório,
pode haver um processo de demissão em massa até a instituição dessa lei e, além disso, não garante que esse orçamento pode servir para repor os passivos trabalhistas, que também é uma demanda dos trabalhadores do setor do transporte. Por isso, nessa emenda, nós somos favoráveis, mas reafirmamos a nossa posição contrária ao projeto, ainda que a gente reconheça o esforço de melhorar o projeto. PSC, cidadania. PSC não, presidente. Cidadania. Cidadania não, senhor presidente. PSD também é não, senhor presidente. Senhor presidente, vai encaminhar pelo Democratas o deputado Alexandre Leite. Deputado Alexandre Leite. Boa tarde, presidente. Tudo bem? Tudo bom, irmão? Não ficou pautado, mas não precisa, né, para votar hoje. Presidente, Democratas orienta a favor do texto, pela manutenção do texto, e aproveitar a oportunidade, agradecer e parabenizar o relator Hildo Rocha por ter acatado a nossa emenda de número 33 e 59, a emenda essa apoiada pelo líder Baleia Rossi, demais líderes de todos os partidos da bancada do Estado de São Paulo. Essa emenda é muito importante porque ela inclui a cidade de São Paulo, que no texto original tinha ficado de fora. A cidade de São Paulo, que subsidia a tarifa, é a única, uma das poucas ou única cidade que paga o transporte público, que investe na política tarifária, estaria ficando de fora. E com esse destaque, com essa emenda que foi acatada, São Paulo passa a receber 340 milhões estimados, né, e podendo aumentar esse valor conforme as cidades não forem aderindo ao programa. Então, a cidade de São Paulo agradece ao relator e a todos os deputados que apoiaram a emenda. PCdoB. Sim. Sim. Novo, avante. Presidente, a gente entende até o intuito e boa intenção do destaque, né? Apesar do novo ter orientado não, ao projeto, a gente sabe da dificuldade das empresas de transporte. Nossa orientação não é pelo desconhecimento da dificuldade, mas sim pelo modelo de ajuda que está sendo dado, né? Diferente de outros setores, que está sendo dado dinheiro a fundo perdido, né? E não empréstimo, não ajuda para manutenção de emprego, e aqui a gente está falando de um dinheiro a fundo perdido. Mas já que vamos disponibilizar esse recurso, que esse recurso seja bem empregado. Apesar de meritória a intenção aqui desse destaque, o que a gente vai fazer com esse destaque é fazer com que ninguém seja de fato ajudado, porque você vai distribuir um dinheiro por tantas cidades, tantos municípios, que vai acabar que ninguém vai ser ajudado de fato e o efeito vai ser zero, só uma despesa pública desnecessária. Por isso que o novo orienta não a esse destaque. O avante orienta não, presidente, ao destaque. Patriota. PV. O Partido Verde orienta o voto não, presidente. Rede. Beijo. A rede sim, senhor presidente. Sim. Rede, sim. Minoria, oposição. Nós, senhor presidente. Prós. Senhor presidente, nós estamos votando um projeto para socorrer os estados e os municípios que estão passando por dificuldade no sistema de transporte. Eu quero discordar de algum colega que já se pronunciou anteriormente, que é o intuito desse projeto, e com tanta pouca contrapartida que o governo impôs e o relator colocou, é tentar chegar ao máximo de pessoas possível e preservar esses empregos. Então, eu apresentei o nosso destaque para 130 mil pessoas, mas se for contemplado de 50 mil, também o PROS está satisfeito, que é o intuito também, que eu acho que o projeto é de chegar ao máximo de empresas para salvar e preservar os empregos. Então, o PROS vai orientar sim, senhor presidente. Senhor presidente, o Podemos orienta não. Eu só quero lembrar que quando nós votamos aqui a medida provisória do FPE e do FPM, foi exatamente para atender os municípios menores com FPM e os municípios médios e maiores com os recursos do transporte. Por isso que há um limitador, né, um piso na questão do número de habitantes por município. É apenas isso, porque ficou de uma forma justa, não teve conflito nos recursos do FPM, exatamente porque tinha esses recursos que seriam organizados no sistema de transporte. Só para que não pareça que a gente não está olhando como um todo os municípios menores, que foram atendidos com os 16 bilhões
dos recursos do FPM junto com o FPE. Minoria, oposição. Minoria, presidente. A minoria vai liberar e, evidentemente, chamar atenção para essa gradação da complexidade dos sistemas e que realmente esse recurso pudesse efetivamente chegar com eficácia para socorrer quem precisa de socorro. E isso está ligado diretamente à complexidade. Mas como há diferenças de opinião entre os partidos, a minoria libera. Oposição, governo. Governo não, presidente. Governo não. Em votação. Aqueles que forem a favor, permaneçam como se acham. Rejeitado. Requer nos termos do... Agora não. Não dá, eu estou no meio do processo de votação, tem que esperar. Né? O quê? 9. Destaque nos termos do artigo 61, inciso 2º, parágrafo 2º do Regimento Interno, destaque para a votação da emenda de plenário número 2, PSL. Autor do destaque, deputado Felipe Francischini. O que diz esse destaque? Eu vi que tinha nominal. Você que nos acompanha na rádio, na TV Câmara, na internet, muito boa tarde. Eu sou o Carlos Oliveira. A gente está transmitindo essa sessão em que os deputados votam um projeto de socorro ao transporte público durante o período de pandemia. Agora, já o segundo destaque é uma emenda que os deputados propõem para que esse trecho seja acrescentado à proposta do PSL, a essa emenda, e o destaque também é do PSL. A gente acompanha o debate em torno dele. Já detalhes para você. Com o voto PT. Senhor presidente, eu vou fazer a defesa aqui, porque eu acabei de falar com o deputado Francischini, ele também tinha me falado com ele no telefone, ele vai se pronunciar. Primeiro eu quero agradecer ao deputado Francischini por destacar, entender que é importante essa redistribuição de recursos chegar ao máximo de municípios possíveis para a gente fazer valer o intuito do projeto, que é atender e socorrer as empresas de transporte. Como eu já falei anteriormente, senhor presidente, eu entendo que o intuito é preservar os empregos. Então vai ter cidades que os 130 mil, que não está distante dos 200 apresentados, sensibilizado pelo ilustre relator Hildo, sensibilizar os demais partidos, 130 mil não está muito distante. Tem cidades de grande porte, 130 mil, que estão passando por dificuldades. A contrapartida do governo é muito pequena. Eu queria pedir, clamar a todos os líderes parlamentares que a gente possa aprovar esse destaque para atender essa cidade de até 130 mil habitantes. PT. PT libera a bancada, senhor presidente. PSL. Presidente, no destaque anterior tinha uma proposta de reduzir para 50 mil. PSL, dentre os vários estudos, o líder do partido, deputado Francischini, optou por apresentar uma proposta que viesse atender um maior número de municípios. E dessa forma fez essa proposta e o PSL orienta sim. PL. Senhor presidente, essa é a mesma máxima da votação anterior. Se nós votamos para os municípios maiores, um tipo de atendimento que o senhor mesmo explicou, e os transportes foram para os municípios com mais de 200 mil habitantes, e os demais receberam um FPM maior para os municípios menores, não é justo agora não votar 130 mil, podia votar 120, 110, daqui a pouco vão estar votando uma emenda para 100 mil. É óbvio que quanto mais seria melhor, mas o Caixa não tem, muitas vezes, o alcance. Então, o PL vai votar nessa emenda de acordo com aquilo que foi acordado já desde o começo, que uns teriam um tratamento e os outros o outro tratamento. Então, nós votamos não, senhor presidente. PL não, PP. PP não, presidente. PP não, MDB. Presidente, mantendo o entendimento até esclarecido por Vossa Excelência há pouco, diante do critério adotado para os auxílios dos estados e municípios, respeitando o FPM e FPE, então desnecessário se faz baixar a linha de corte dos municípios, da quantidade de habitantes de municípios que receberão auxílio. Portanto, PMDB não, presidente.
MDB? Não. PSD? PSD não, senhor presidente. PSD não. Republicanos? Republicanos é não, presidente. Republicanos é não. PSDB? Senhor presidente, eu não até o último entendimento que nós tínhamos era de que havia um acordo em torno de 250 mil habitantes. Portanto, nós vamos a favor do destaque do DEM, com o entendimento de que seria acima de 250 mil, até que haja uma outra composição de entendimento e acordo. Portanto, é sim ao destaque, senhor presidente. PSDB sim. Dentro em popa? Tá todo mundo embolado lá, né, Irã? Olha lá, tô torcida grande. Quero ir lá para essa posse lá. Foi Carlão, foi. Senhor presidente, quero apenas levar. PSB. Senhor presidente, eu quero apenas lembrar o líder do PSDB que a emenda do PSL fala em 130 mil e não 250 mil. E não é a do DEM, é do PSL. A do DEM foi retirada, a do DEM foi acatada, por isso que o DEM retirou. O que nós estamos votando no momento é a do PSL, que fala em 130 mil habitantes. Obrigado pelo esclarecimento, senhor relator. Tem razão, é o destaque número 9 que eu estava me referindo. Ok, então é não a esta emenda, senhor presidente? Não. PSB? PSB sim, presidente. PDT? Novamente, presidente, o nosso líder do Paraná, Gustavo Cruz, é quem vai se manifestar. Deputado Gustavo. André. Senhor relator, duas observações. Primeiro, qualquer que seja o corte das cidades, este valor que está sendo destinado não será suficiente diante da demanda e do que está se apresentando. Tanto que muitas cidades e estados estão aportando subsídio, o que merece uma lupa muito grande, sem as devidas contrapartidas que estão sendo estabelecidas no seu relatório. E o segundo ponto, que regra geral, cidades médias e pequenas, na grande maioria não tem um sistema próprio de transporte, nem empresa terceirizada. Então, não se tem a dimensão de que isso vá gerar uma enorme desequilíbrio no repasse. Então, nesse sentido, entendendo que é um sistema que em muitos casos é integrado, mesmo não havendo uma tarifa única, mas que são sistemas alimentadores, o PDT encaminha assim. Como voto, DEM. Senhor presidente, o Democratas vai manter o texto do relator, então nós vamos encaminhar contrário ao destaque. Solidariedade. Presidente, o Solidariedade encaminha não para que seja mantido o texto do relator. Acho que essa medida, esse projeto é muito importante. O setor hoje passa por enormes dificuldades em todo o setor toda a área de transporte público no Brasil diante dessa pandemia. Então, acho que é uma ação, mais uma das ações importantes que a Câmara está fazendo para o Brasil, para amenizar essas grandes dificuldades que a pandemia vem trazendo, mas de que a gente acha também e mantém o entendimento do relator, do deputado Hildo Rocha, de que sejam acima de 200 mil habitantes. Então, Solidariedade encaminha não. Solidariedade PROS. Certo, né? Estão levando. Senhor presidente, mais uma vez agradecendo ao líder Francisquini, que entende e orientou sim nessa matéria, agradecendo os demais partidos que entendem que essa ajuda que o governo federal está dando é preciso chegar ao máximo de empresas possíveis para preservar o emprego das pessoas. O PROS orienta sim e pede novamente a cada líder, a cada pessoa que tem no seu estado uma cidade de 130 mil pessoas que vai ter dificuldade com o desemprego lá. Então, o PROS orienta sim, é o nosso encaminhamento. Como vota o PTB? Podemos. O PTB parabeniza o relator, o deputado Hildo, mas vota a favor do destaque do PSL, sim. Podemos, vota não.
Sol. Calma aí. Peço para Fernanda Melchiona orientar, por favor. Tudo bom. Meu filho, ei, tem problema para a gente votar o pedido das graças. Boa tarde, presidente, deputados. O pessoal orienta sim. É evidente que reduzir o número de habitantes pode ajudar, né, mais setores. Entretanto, embora o relator, deputado Hildo, tenha acatado em parte a nossa emenda, nós não estamos preocupados com a saúde financeira de empresas que muitas vezes têm dirigentes que seguem com patrimônio altíssimo, não perderam nada e seguem massacrando os trabalhadores rodoviários. Em Porto Alegre já foram centenas de demissões, agora querem reduzir salário, mantendo a jornada de trabalho, e um projeto de lei que dá a fundo perdido 4 bilhões de reais para as empresas de transporte coletivo tem que ter contrapartidas pesadas, para permitir que o povo possa acessar com benefícios, com gratuidade desses valores em determinadas cidades, mas também a manutenção dos empregos com uma data anterior à chegada dos recursos. E depois, no momento do nosso destaque, deputado Hildo, eu vou falar qual é o problema da incorporação, que o senhor fez em parte da nossa emenda. E, em segundo lugar, a manutenção dos salários, que em muitos casos estão atrasados. Como eu disse, aqui em Porto Alegre querem reduzir salário sem reduzir jornada. PSC. Presidente, o PSC cumprimenta o relator, que fez um brilhante trabalho, cedeu até onde era possível ceder, para contemplar o maior número de municípios e de empresas, e é impossível se estender ainda mais, porque não haverá caixa para atender essas empresas. Por isso, o PSC orienta não. Cidadania. Senhor presidente, o Cidadania segue o mesmo raciocínio. Legislar não é só atender demandas, é exatamente esse equilíbrio entre a necessidade de atender e a disponibilidade que nós temos. Até que uma legislação não pode ser dos nossos sonhos, nem simplesmente um retrato da realidade, tem que ter equilíbrio. Nós avançamos até 200 mil, quero recuperar o raciocínio feito pelo deputado Gustavo Fruit, que é um grande conhecedor de transporte e planejamento urbano, que as cidades menores têm muitas vezes um serviço menos organizado, mais precário. E destacar que esse corte, e se pudéssemos, já vivemos a todos atender, mas tem que fazer uma escolha, o corte de 200 mil dá o atendimento à grande maioria da população nossa, que se concentra nos maiores centros urbanos. Então é uma questão de escolha e nós votamos contra a emenda, senhor presidente. PCdoB. PCdoB é sim, senhor presidente. Novo, avante. Vinícius Poit vai orientar pelo Novo, presidente. Poit. Senhor presidente, acabou de ativar o som aqui. O Novo orienta não a esse destaque, senhor presidente. Obrigado. O PV orienta sim ao destaque, presidente. Sim, emenda. A rede também sim, senhor presidente. Rede, maioria. A orientação é a segunda. Minoria. Minoria, presidente, vai liberar. Oposição. Governo. Em votação. Aqueles que forem a favor... Presidente, nominal. Calma. Tá. Tinha requerimento já enviado pelo partido. Então, obrigado. Está iniciada a votação. Essa votação que os deputados fazem agora é para que uma emenda proposta pelo PSL, um destaque para a emenda de plenário que trata de aumentar o escopo de municípios atendidos pelo repasse de 4 bilhões de reais definido substitutivo. Nesse caso, seria integrantes da região metropolitana ou com mais de 130 mil habitantes. Deputado Zé Neto. E ele me disse que, pelo texto final, o sistema de vans também, regulamentado nos sistemas urbanos, serão contemplados pelo recurso. As cidades acima de 200 mil habitantes e regiões metropolitanas. Quero agradecer a ele o entendimento
vai de encontro a um projeto nosso que está na casa, inclusive defendendo essa situação, e eu espero que o governo federal faça com que esses recursos cheguem o mais rápido possível para que possa salvar os sistemas urbanos, sistemas intermunicipais das regiões metropolitanas e também o sistema de vans regulamentados em todo o país, que hoje prestam um transporte complementar essencial para o serviço de transporte em todo o nosso território nacional. Obrigado. Esse projeto que os deputados estão votando agora, você que está nos acompanhando pela rádio, pela TV Câmara e também na internet, é um projeto que prevê socorro a empresas de ônibus e de metrô em razão da pandemia de Covid-19. E essa medida está no projeto de lei número 3.364 de 2020, do deputado Fábio Schiochetti, e autoriza o repasse de 4 bilhões da União, Estados, Distrito Federal e municípios com mais de 200 mil habitantes. Deputado Paulo Ganimi, pela liderança do Novo. Senhoras e senhores, eu queria voltar aqui na discussão do TRF6, agradecer aqui todo o espaço que a gente teve para discutir esse tema com bastante seriedade, com bastante responsabilidade, sem nenhuma discussão acalorada. Acho que foi uma discussão bastante civilizada e técnica. Parabenizo também o relator, que trabalhou por isso, apesar da nossa discordância, não tanto até quanto a discussão que realmente todos precisam de justiça, mas sim pela forma como estamos resolvendo o problema. Tanto pela oportunidade de fazer isso agora no meio de uma pandemia, quanto também no modelo que resolve, ou não, na nossa opinião, esse problema. Quando alguns argumentam, e algum comentário inclusive contrário à emenda e destaque do Novo, na verdade emenda de autoria teórica, conceitual de Vossa Excelência, que o Novo teve a honra de poder protocolar essa emenda e o destaque, elas falaram muito que, na verdade, já existe um teto constitucional em relação às despesas do judiciário. Só que a gente sabe muito bem que o judiciário é amplo, assim como o executivo, o legislativo, e quando a gente limitasse, se a gente limitasse aos tribunais regionais federais, os recursos não pudessem ser realocados, o que a gente estaria garantindo é que recursos para a primeira instância, por exemplo, não seriam retirados da primeira instância para prover os TRFs. E um dado que é muito importante nesse debate é que hoje tem estudos que mostram que o gargalo desse setor não está na segunda instância, está justamente na primeira instância. Na verdade, corrigindo a minha fala, há gargalo nos dois, porém o maior gargalo está na primeira instância. E eu reforço também o ponto de que a primeira instância atinge principalmente a população que é menos abastada, a população que tem menos acesso a recursos, a pagar advogados, e a gente sabe muito bem que a Defensoria Pública não dá conta de atender todos eles. Então, se a gente quisesse tratar o tema com justiça social e de forma técnica, a melhor solução não seria a solução do TRF6. E a gente alimenta aí, além disso, o fato de que a gente está no meio de uma pandemia e que, infelizmente, com a aprovação desse projeto e sem a aprovação da emenda de destaque do Novo, a gente vai sim, não tem como acreditar que isso não vai representar novos gastos que, na nossa opinião, deveriam estar destinados a temas muito mais ligados à crise que estamos sofrendo hoje, por conta da pandemia e por conta da crise econômica. E aí até me direciono aqui também ao deputado que, aqui de Boné, se dirigiu a palavra, falando que o Novo usa artimanhas, né, porque o governador de Minas se declarou favorável e a gente está trabalhando contra. Se ele realmente se declarou, isso mostra, na verdade, que não é artimanha. Na verdade, é que o Novo tenta trabalhar de uma forma diferente. O governador de Minas demonstrou a sua preocupação com o povo de Minas, que é legítimo, ele foi eleito para isso, e a gente tem uma preocupação com o país. Estamos aqui para isso. Se ele não está acostumado com esse tipo de política, sugiro a ele vir estudar o caso do Novo, aprender com o Novo, a gente está à disposição para ensiná-lo, porque a gente está tentando fazer uma política diferente. Então, por mais que às vezes pode ser até que o interesse de um governo, de um governador, pode ser do Novo ou de um estado que nós tenhamos muito apreço, como, por exemplo, no meu caso, o Rio de Janeiro, ele não vai prevalecer sobre o interesse da população brasileira como um todo.
E esse é o jeito novo de fazer política. Se ele não gosta, se ele acha isso estranho, bem-vindo ao novo, vem aprender com a gente. Você é muito bem-vindo. Obrigado, presidente. Presidente Rodrigo Maia, me permite, Vossa Excelência, uma breve questão de ordem, presidente. É deputado Pompeu de Matos. Bem, veja, presidente, hoje nós tivemos a sessão do Congresso Nacional, onde foi promulgada a PEC do Fundeb, algo assim muito alvissareiro, muito positivo, o que nós nos congraçamos e o que nós nos felicitamos e felicitamos o país como um todo. O problema está, presidente, que, primeiro, nenhum deputado, pelo quanto sei, ao menos os que constatei e contatei, receberam qualquer link para acompanhar aquela sessão solene, ou mesmo participar da sessão solene. Ou seja, nós somos congressistas do qual não podemos participar da sessão do Congresso porque estamos à distância. Esse é um primeiro fato e uma primeira reclamação. Sei, não é diretamente a Vossa Excelência, mas é fato que os deputados, pelo quanto sei, ficaram fora porque não tiveram essa comunicação tão necessária, que nós estamos em tempo de pandemia à distância de Brasília. Outro fato está que a TV Câmara, ela, naturalmente, e com a sua competência, fez a cobertura daquela sessão. Ocorre, presidente, que enquanto havia a sessão do Congresso Nacional, foi aberta a sessão dos breves comunicados. Aliás, importantíssimos breves comunicados, pelos quais eu lutei, inclusive demandei junto ao meu líder Volney, que dialogou com Vossa Excelência, que determinou a existência dos breves comunicados. Só que os breves comunicados de hoje, presidente, eles aconteceram sem a transmissão da TV Câmara. Ora, é como alguém falar sem som no escuro. Ninguém ouve e ninguém vê. A televisão, a TV Câmara é o nosso braço estendido, é a nossa voz, é a nossa imagem. Eu diria assim, é como se nós sofrêssemos uma espécie de censura. Não é correto que a gente tenha sofrido essa situação, presidente. Foi 1h30 de sessão sem a transmissão da TV Câmara. Os colegas deputados falaram para si mesmo. Ninguém viu e ninguém ouviu. Eu faço essa reclamação, presidente, lamentando, não para criticar o fato em si, mas para que ele não se repita, para que não venha acontecer novamente. Porque a televisão, a TV Câmara é muito importante para o Parlamento Nacional, para a democracia, para a transparência, enfim, ela tem um significado muito nobre. E essa é a reclamação que eu quero deixar consignado. Pelo menos 25 ou 30 parlamentares falaram para si mesmo, o que me parece não é justo, não é correto, e nós precisamos o parlamentar interagindo com o cidadão, com a cidadania, com o Brasil, com os brasileiros. Ou seja, nós estamos em pandemia, não podemos ir a Brasília. E além de não podermos ir a Brasília, quando daqui falamos, Brasília não transmite para o Brasil e o Brasil não fica sabendo a manifestação dos seus representantes, enfim, do seu parlamentar e, consequentemente, do seu parlamento. Nós não podemos calar o parlamento. O parlamento tem que se manifestar de forma ampla, plena e democrática. É essa a reclamação que faço, presidente, para que isso não se repita, pelo menos outra vez, porque a TV Câmara é tão importante, que nós estamos reclamando, não dela, mas reclamando por ela, porque precisamos dela. Obrigado, deputado. A reclamação será encaminhada ao Congresso Nacional, que quem convida para essas sessões. E aqueles que não apareceram nas breves comunicações e falaram, terão a oportunidade no fim da sessão, que a Câmara vai transmitir novamente a fala dos deputados. Deputado Felipe. Presidente. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado. Eu quero, aqui da Câmara dos Deputados, fazer uma fala especial para todos os noronhenses. Para Fernando de Noronha, distrito pernambucano, um dos principais destinos turísticos do Nordeste, do Brasil e do mundo. Se o mundo atravessa o que nós estamos atravessando, o país está atravessando, Fernando de Noronha vive a sua economia 99% da atividade turística. Todos estão sofrendo muito. 5 meses com a ilha fechada. Eu estive essa semana com o governador Paulo Câmara,
conversei com o secretário de Saúde do Estado, André Longo, conversei com vários amigos, ilhéus, falei com o trade turístico e chegou a hora da reabertura de Noronha. Ninguém aguenta mais viver de cesta básica e eu acho que essa semana, talvez amanhã, nós tenhamos a notícia da reabertura de Fernando de Noronha. Eu quero pedir a todos que convivem em Fernando de Noronha que tenham paciência. Eu quero me solidarizar com todos, quero parabenizar o governo, a todos que têm convivido com essa situação, presidente Rodrigo Maia, mas eu tenho certeza que o recomeço, se não vai se dar da forma que todos querem, desejam, a gente vai conseguir ajustando para que Fernando de Noronha tenha um grande recomeço e um recomeço de prosperidade e vai contar com a Câmara dos Deputados. Obrigado, presidente. Todos votaram? Está encerrada a votação. Sim, 161. Não, 289. 4 abstenções. A emenda foi rejeitada. Requer, nos termos do artigo 61, inciso 1º, parágrafo 2º do regimento, destaque para a votação separada da expressão urbano ou semi-urbano, constante do caput do artigo 1º de substitutivo apresentado ao projeto de lei 336420, por consequência da mesma expressão urbano ou semi-urbano repetida no artigo 9º do referido substitutivo. Deputado Wellington Roberto. Esta presidência informa que a partir das 18h15 estão permitidas a apresentação de emendas, requerimentos procedimentais, destaques, as inscrições de oradores à medida provisória 960 de 20. Deputado Wellington Roberto, para defender o destaque. Está aí, não? Orientação de bancada, como voto PT. O PT vai votar favorável a esse destaque, senhor presidente. PSL. O PT vota a favor do destaque, é um destaque supressivo, né? Não é isso? Supressivo. Então, o PT vota a favor da supressão, é isso? Senhor presidente, o PT vota ou contra? A favor da essa legislação, essa lei fique dirigida para o transporte urbano. Né? Fique claro isso. Então, o PT vota não. PSL? O PSL vota sim, mantém o texto. PPL. Senhor presidente, eu quero, em primeiro lugar, agradecer ao nosso líder, o Wellington Roberto, e toda a bancada por ter me designado hoje fazer os encaminhamentos do PL. Também toda a nossa assessoria, a Flávia, o Nilo, o Antônio, a Kelly, que é uma assessoria extremamente competente do nosso PL. E também quero dizer que, em relação a essa emenda, o PL vota não. Obrigado, senhor presidente. Como vota o PP? PP sim, presidente. MDB? MDB não, senhor presidente. PMDB, PSD, Republicanos? Republicanos encaminha não, presidente. O PL é sim ao texto. Na verdade, não é não. É sim ao texto. PSDB. Senhor presidente, nós vamos acompanhar o relator. Nós entendemos que a modificação, a supressão dessa parte do texto pode estender um pouco, pode promover uma expansão nas atribuições do entendimento desse texto, concentrar no transporte coletivo mais urbano, né? Eu acho que se tirar essa expressão pode inclusive envolver o transporte intermunicipal. Nós preferimos acompanhar o relator
mantendo o texto, senhor presidente. Então, nós vamos orientar sim. Ninguém para de mandar foto. Tudo bem, senhor presidente? O PSDB, então, orienta sim ao texto. Presidente, PSB. Presidente, republicanos aqui. O deputado Benes Leocárdio, ele não conseguiu votar nas votações anteriores, pediu para justificar o voto. Ele votou como partido, tá? Justificado. Presidente, o PSB orienta sim ao texto e a nossa preocupação, presidente, é tirar o termo urbano e semi-urbano. Você está descaracterizando o projeto. É muito claro que o transporte coletivo urbano e semi-urbano. Inclusive o semi-urbano significa aquele da região metropolitana, né, que é aquele que interliga as cidades. Então, esse termo é fundamental, né, até para depois não ser, na verdade, desviado o propósito desse projeto, que é para atender o transporte coletivo urbano e semi-urbano. Então, sinceramente, eu acho que é importante manter esse termo, até porque isso pode dar aí problemas na hora de aplicação dessa lei. Exatamente, senhor presidente. Inclusive, queria que corrigisse o MDB ali. O MDB é sim ao texto e não ao destaque. Então, é sim MDB. Sim. PSD. PDT. PSD. Bom, senhor presidente, exatamente com esse esclarecimento do relator, é necessário, até porque é óbvio que nosso desejo era ampliar para todos os tipos de circulação de ônibus, intermunicipais, interestaduais, internacionais, mas não é a lógica. Se nós estamos limitando aqui aos municípios, inclusive limitando ao quantitativo da populacional, mais justo, então, mais necessário que se mantenha o texto do relator, e o PSD vota sim, senhor presidente. Presidente, republicanos, ele corrige a votação para sim, por favor. Republicanos, sim. PDT muda a orientação, senhor presidente, sim ao texto. Sim, PDT. PDT, presidente. PDT. PDT, presidente. PDT. Eu quero primeiro afirmar, presidente, que o transporte não deveria ser nem urbano nem semi-urbano. Deveria ser o nome transporte humano, que, aliás, é tudo que não é o transporte urbano e o transporte semi-urbano, porque há uma desumanidade com o usuário do transporte urbano, que parece que não são tratados como humanos. Diminui os ônibus, é um aperto, é gente de pé, empurra para lá, empurra para cá, é pandemia, é toda uma situação, é assalto nos ônibus, é insegurança. A gente tem que dizer isso com toda a transparência e com toda a clareza. Outro aspecto, presidente, nós estamos limitando as cidades com 200 mil habitantes. E a cidade com 100 mil habitantes, com 50 mil habitantes, essa não tem transporte humano, não tem transporte urbano. É uma desumanidade com estes seres humanos destas cidades menores e inclusive destas empresas que trabalham nas cidades menores que não vão ter socorro. Então eu faço esse apelo, continuo fazendo esse apelo, inclusive na linha da emenda do deputado Afonso Mota. Nós vamos votar sim com o texto, mas deixo esse meu protesto, porque o transporte não tem que ser humano, não tem que ser urbano e nem suburbano, ele tem que ser mais humano. É isso que é preciso. PDT sim, Democratas. O presidente Charles Evangelista votou com o partido. Favorável ao texto do relator. Sim. Democratas sim, Solidariedade. Senhor presidente, o Democratas encaminha sim ao texto, voltando ao tema de achar muito oportuno essa matéria. Hoje, o sistema de transporte público metropolitano vem passando enormes dificuldades em virtude da pandemia. Nós sabemos que é um transporte de massa e que, para exatamente tentar se manter, ou seja, o afastamento social, precisa-se conseguir chegar a uma fórmula de poder amenizar o problema que está acontecendo e é o caos que está acontecendo em todo o Brasil. Por isso achamos oportuno essa matéria, o Solidariedade encaminha o texto do relator, então sim ao destaque. Próximo. É o MDB do relator, está votando? Deputada Cássio, próximo. O PROS é com a emenda, senhor presidente. PTB.
PTB sim, presidente. PTB sim. Podemos. Podemos sim. PSOL. Deputado Glauber orienta pelo PSOL, por gentileza. Deputado Glauber. Senhoras e senhores, o PSOL orienta o voto sim nessa matéria, deixando evidente que desde o início a gente vem batalhado pela garantia dos direitos dos trabalhadores rodoviários e por contrapartidas que infelizmente não vieram no texto do relator. Agora o deputado líder do Partido Novo, querendo me citar, falou do deputado de boné. Sabe, eu tenho muito orgulho de usar esse boné aqui, deputado. Sabe por quê? Porque ele é do movimento de atingidos por barragens. Movimento esse que tem lutado muito contra o descaso e os ataques ambientais feitos pelo governador do seu partido, o senhor Zema, de Minas Gerais. Tenho muito orgulho de usar esse boné porque são de trabalhadores e de um movimento que luta contra a privatização da água, diferente do que faz o seu partido, que quer transformar tudo em mercadoria. Eu não quero ter uma aula com o Partido Novo, porque senão eu só vou aprender a defender bilionário e banqueiro. E isso, pode ter certeza, não é o meu objetivo como deputado federal. Eu sou defensor dos trabalhadores, dos bancos públicos brasileiros e não do interesse privado de poucos. PSC. Presidente, o PSC entende que o texto do relator está muito bom. O deputado Hildo já ajustou o texto a pedido de vários líderes, de vários deputados, e o texto está redondo. Por isso, o PSC orienta pela manutenção do texto, sim. PSC, sim. Cidadania. Deputado Isnaldo Bulhões, uma alegria vê-lo aí na condução dos trabalhos. Satisfação é minha, irmão, de te ver. E com relação a essa emenda, ela é muito importante, foi recuperado o sentido dela, tinha havido uma distração de alguns. Se nós retirarmos a menção urbana, tá certo? Nós abriríamos, inclusive, para transporte interurbano. Um dinheiro que não é suficiente para o urbano, não é suficiente para o conjunto de todas as cidades, aí ficaria absolutamente pulverizado. Agiu bem em precisar esse foco o deputado relator Hildo Rocha, razão pela qual nós somos contra a emenda que suprime isso, mantendo no texto, mantém o foco, sim, ao texto do relator, senhor presidente. PCdoB. PCdoB é sim ao texto. Novo. Novo é sim ao texto. Avante. Patriota. Avante assim ao texto, Avante, presidente. Sim. Patriota. PV. PV encaminha voto sim, presidente Isnaldo. PV sim. Rede. A rede é sim, senhor presidente. Sim ao texto. Maioria, minoria. Maioria sim, presidente. Minoria. Maioria sim. Maioria sim, minoria. Minoria, presidente, com o mesmo argumento de buscar atender os sistemas mais complexos, é sim ao texto. Posição. Governo. Em votação do destaque número 19. Aqueles que aprovam permanecem como estão. Mantido o texto. Destaque número 4. Recai nos termos do artigo 161. Destaque para a votação do inciso 5º contido no parágrafo 1º do artigo 1º do substitutivo apresentado ao PL 3.364/2020, com vista à suspensão de autoria do PCdoB, para encaminhar o requerimento a favor do deputado Perpétuo Almeida. Senhor presidente, colegas parlamentares, a nossa preocupação, no sentido deste nosso destaque, é primeiro a gente não tirar dos prefeitos e das prefeitas, da gestão municipal, aquilo que é de responsabilidade delas. Se nós estamos aqui colocando recursos para que as prefeituras possam melhorar o transporte coletivo do país,
e é muito importante num período pós-pandemia, é também importante que a gente dê às prefeituras a possibilidade de fazer a gestão desses recursos junto à empresa, inclusive cobrando melhorias no atendimento. Nós deixarmos com que esse projeto de lei seja aprovado sem que a prefeitura possa dizer que gratuidades ela pode conceder para poder melhorar o sistema, é de fato nós estamos intervindo na gestão municipal. Então, senhor presidente, é muito importante que um prefeito que queira melhorar o valor da passagem ou garantir gratuidade para idosos ou para pessoas portadoras de necessidades especiais ou para pessoas que estão com dificuldades financeiras devido à pandemia, a prefeitura possa ter essa liberdade. Não cabe a nós aqui proibir qualquer decisão ou qualquer gesto dos prefeitos. Por isso nós pedimos sim a emenda. Obrigada. Presidente, pela ordem aqui, por favor, só um esclarecimento aqui, importante. Nós estamos no encaminhamento, deputado Paulo. Mas é um tema importante sobre o que está acontecendo aqui agora. Eu queria pelo menos fazer um alerta para todos os partidos, né, e colocar isso na mesa. A gente teve a leitura do relatório numa sessão anterior. Inclusive, era um pedido nosso da leitura, a gente obstruiu, ele leu, tiramos a questão, o pedido de retirada de pauta, ele leu o relatório, inclusive para dar tempo para a gente analisar o texto, fazer os destaques e tudo mais. Hoje à tarde, a gente tem um relatório novo, que não é o da última sessão, que está com um número como se fosse o mesmo, mas tem uma mudança, é pequena em termos de texto, mas é significativa, suprimiu uma parte do texto, e não houve a nova leitura e nem nenhuma, pelo menos uma menção de que o texto tinha sido alterado. E isso a gente viu repetidamente acontecendo nesse tema das outras vezes, inclusive foram motivos de obstrução. Eu queria que todos os partidos, pelo menos, tivessem ciência disso. O título lá do texto está como se fosse o mesmo arquivo, e não é o primeiro relatório, né? E a gente não se atentou a isso. A gente não se atentou a isso. No momento da votação, não teve a leitura do relatório, não teve, pelo menos, uma sinalização que o texto tinha sido modificado, e é uma modificação, apesar de textualmente pequena, é uma modificação relevante. A questão de uma das contrapartidas que estava para esse projeto. Não sei nem se todos os partidos votariam da mesma forma caso isso tivesse sido atentado. Então, eu queria pedir para a mesa um esclarecimento sobre isso. Para encaminhar o requerimento, para encaminhar contra a deputada Soraya Manato. Deputada Soraya. Ai, tu tem que dar essa receita. Tá aí, Soraya? Me enjoa. Tá bom. Hoje a gente fala muito. Tá bom. Encaminhamento. Orientação do bancada. PT. Como orienta o PT? Senhor presidente, tem razão o PCdoB ao apresentar esse destaque, porque o que está se tratando aqui é de querer, através de um socorro aos sistemas de transporte municipais, impor uma série de diretrizes que não tem cabimento. Então, é autonomia municipal. O transporte é uma competência municipal e, quando for metropolitano, competência estadual. Não é competência federal. Portanto, é descabido esse inciso e nós somos a favor da sua supressão, portanto, não ao texto. PSL. O PSL mantém o texto, presidente. PL. PL vota sim, senhor presidente. PP. PP vota sim, presidente. MDB. MDB vota sim, senhor presidente, para que as prefeituras possam comprovar que estão em dias com o seu sistema. PSD. PSD. PSD vota sim, senhor presidente. Republicanos. Republicanos. Republicanos encaminha sim, presidente. PSDB. PSDB orienta pela manutenção do texto do relator, senhor presidente, sim. PSB.
Presidente, o PSB orienta, não, acompanhando aí o destaque do PCdoB, mas nós aproveitamos esse momento também para fazer uma reflexão sobre essa questão das gratuidades. As gratuidades, na maioria das vezes, elas são justas, mas há um problema que a gente precisa enfrentar. O problema é quem paga essa gratuidade. O que não pode acontecer é essa gratuidade ir para a tarifa, porque ela indo para a tarifa, quem está pagando o chamado subsídio cruzado, na verdade, é a parte mais lascada da sociedade, que é quem usa o transporte público. Então, é importante a gente fazer essa reflexão, porque se é importante, por um lado, a gente manter a questão da gratuidade, por um outro, a gente precisa ter outros mecanismos de financiar essa tarifa. Não pode ser o trabalhador que pague essa gratuidade através do pagamento da tarifa. PDT. PDT. Democratas. Presidente. Presidente. O PDT está na frente. PDT. Deputado PDT, presidente. PDT, presidente. Na verdade, a emenda, o destaque do PCdoB, ele não está criando nenhuma gratuidade e nem ofertando nenhuma gratuidade. Ele está permitindo que o prefeito, a autoridade que tem inserção sobre o transporte urbano ou transporte humano, ele tem a autoridade e a autonomia de poder decidir. Então, nós não queremos tirar a autonomia nem a autoridade do prefeito, do gestor. Nós estamos deixando livre nessa questão da gratuidade. Portanto, é bom a gente tirar esse preconceito que nós estamos ofertando gratuidade, estamos concedendo gratuidade. Nem se oferta, nem se concede. O que nós não estamos proibindo que isso possa acontecer. Mas quem vai examinar a possibilidade de que isso possa acontecer será a autoridade do prefeito, do gestor no município, em negociação com a Câmara de Vereadores, enfim, em negociação com as próprias empresas, tornando o transporte coletivo urbano mais humano, que é como eu desejo. Nós temos que mudar. Transporte coletivo humano, para que ele verdadeiramente seja a favor do ser humano, do cidadão e da cidadania. Democratas. Democrata vota sim, acompanhando o texto do relator, senhor presidente. Solidariedade. Presidente, o Solidariedade encaminha a manutenção do texto do relator, deputado Hildo Rocha. Mandando um abraço para você, presidente. É um prazer vê-lo aí sentado nessa mesa. Obrigado. Forte abraço, deputado Augusto. Então bom vê-lo. Mesmo que virtualmente, muito vê-lo. Próximo. PDT não, deputado Pompeu. Está registrado no painel. Próximo. O PROS mantém o texto do relator, senhor presidente. PTB. PTB sim, presidente. Podemos. Podemos sim, presidente. PSOL. Deputada Fernanda Melchiona, por favor. Pois não. PSOL. Presidente, o destaque do PCdoB é muito importante. E nós orientamos não, né, para acompanhar o destaque, porque ele faz uma correção muito certeira. É verdadeiramente escandaloso que se conceda 4 bilhões a fundo perdido. Nós não estamos falando de empréstimo, nós estamos falando de 4 bilhões a fundo perdido. Que tenhamos pouquíssimas cláusulas de manutenção dos empregos dos rodoviários, e no momento do destaque do pessoal eu defenderei, e ainda tem uma cláusula que obrigue os prefeitos que receberem esses recursos a não poder avançar em gratuidades. O passe livre estudantil é uma reivindicação histórica dos estudantes brasileiros. E aí, as cidades que receberem esses recursos para ajudar o sistema de transporte estarão inviabilizadas de avançar em bandeiras históricas da juventude, dos trabalhadores, o passe livre para desempregados no momento que o desemprego está lá em cima. E ao revogar isso, nós não estamos dando gratuidade, nós estamos deixando autonomia para que os municípios decidam e que a luta das populações possam de fato conquistar. Então, esse destaque é muito importante, o pessoal é não. PSC. PSC. Cidadania. PSC orienta sim, presidente. Sim, cidadania. Senhor presidente, o Cidadania destaca nesse debate, primeiro, que não há gratuidade.
A gratuidade não é gratuita, não existe almoço grátis. Alguém pagará por ela. A sociedade escolhe isso. E nós somos a favor de determinados segmentos, setores que não paguem, mas alguém pagará por isso. Porém, nós não estamos discutindo gratuidades nem revogando nenhuma. Está só, nesse momento excepcional, em que há esse auxílio excepcional, nesse período fica vedada a ampliação de gratuidades. Da mesma forma que outros dispositivos que estavam no projeto anterior foram sustados. A própria questão de licitações. Nós determinamos que isso deveria ter um foco para esse período e depois a discussão de gratuidade, ampliá-las, reestruturá-las, se faça em momentos normais, em repactuação de contratos. Fica vedado nesse período excepcional. Por isso que concordamos com o texto, sim, senhor presidente. PCdoB. PCdoB. Senhor presidente, como informei há pouco, a importância de este plenário não retirar aquilo que é a decisão das prefeituras. Então, não cabe a nós decidir pelos prefeitos. Portanto, nós estamos pedindo que se aprove a nossa emenda e o voto é não ao texto. Novo. O novo é sim ao texto, presidente. Avante. Presidente, o avante é sim. E o que acontece é o seguinte, presidente, não existe, como falou meu antecessor, gratuidade. Tudo é resultado de impostos que nós pagamos. Agora, no ano eleitoral, principalmente, deixar que a Prefeitura venha tratar de um tema tão importante nesse momento da Covid, posso falar do Rio de Janeiro, os ônibus estão desaparecendo das ruas. Empresa não é instituição de caridade. Eles vão cobrar realmente, e é necessário que neste momento a gente não deixe os trabalhadores a pé. É preciso esse socorro. Nós temos que socorrer a população. A população depende do transporte público. E a posterior a essa pandemia, no momento adequado, aí sim discutir um tema da maior relevância que faz parte da vida do cidadão. O transporte hoje não tem como separar. Nós precisamos ter um debate mais profundo para resolver esse problema. Patriota. Patriota. PV encaminha não ao texto, presidente. Não, rede. A rede encaminha não ao texto e sim ao destaque do PCdoB, senhor presidente. Maioria. Maioria, senhor presidente. Maioria. Senhor presidente, eu quero fazer uma ponderação. O que está em discussão aqui não é se terá gratuidade ou não. É preciso resgatar o texto que estão propondo a supressão. O texto que propõe a supressão, ele veda a gratuidade sem contrapartida, o que me parece algo absolutamente óbvio, porque não vetar isso é permitir uma gratuidade sem contrapartida, é permitir que a gratuidade seja transferida essa conta para a passagem. Então não está proibindo o prefeito de dar gratuidade. O prefeito continua podendo dar gratuidade. Ele não pode dar gratuidade sem indicar qual é a contrapartida, sem indicar quem é que vai pagar a outra parte, a parte renunciada. Isso é óbvio. Isso devia ser uma lei, inclusive, que valesse para tudo, como a lei de responsabilidade fiscal, que diz que, ao oferecer uma renúncia fiscal, tem que dizer qual é a fonte que repõe aquele recurso. Na economia é a mesma coisa. O poder público costuma oferecer gratuidades e descontos sem oferecer uma contrapartida, o que faz com que isso se transfira para o preço. É simples, não está proibindo de gratuidade, está proibindo gratuidade sem contrapartida. A maioria encaminha não. Sim, desculpa, presidente. Minoria. Já exatamente ao contrário, a minoria compreende que essa vedação ela inverte completamente a lógica de auxílio à mobilidade urbana.
principalmente em tempo de pandemia, quando o poder aquisitivo da população caiu muito. E a necessidade de ampliação estará colocada na mão do gestor público. E que a autonomia municipal levará à negociação, levará ao equilíbrio, levará ao debate com empresas e com os usuários. Então, não há razoabilidade em manter essa vedação aos municípios, a criação, né, de políticas públicas para a mobilidade urbana com possibilidade de ampliação, de gratuidade. Será muito interessante, né, que as pessoas que se empobreceram na pandemia e com a política econômica que só fortalece os ricos, do senhor Paulo Guedes e de Bolsonaro, que essa Câmara aprovou que não pode ter nova gratuidade quando as ruas estão cheias de pessoas com fome e o Brasil volta para o mapa da fome, exatamente no período pré-eleitoral. Então, o nosso voto é não ao texto, a minoria apoia o destaque do PCdoB. Posição. Governo. Governo encaminha sim, presidente. Governo sim. Em votação. Aqueles que aprovam permanecem como se acham. Rejeitado o destaque, mantido o texto. Senhor presidente, gostaria de aproveitar essa oportunidade para registrar o nosso posicionamento da importância do auxílio emergencial seja prorrogado até dezembro com os R$600. Esse auxílio está sendo a locomotiva do desenvolvimento do estado de Pernambuco e do Nordeste e principalmente atendendo famílias que perderam o emprego, que não têm condições de alimentar suas famílias. E então eu tenho certeza que nós iremos sensibilizar o presidente da República para que esse auxílio seja mantido até dezembro. E na criação do Renda Brasil, eu defendo que o Renda Brasil possa ter os seus recursos oriundos da taxação de grandes fortunas, da taxação daqueles que mais ganham no nosso país, para que a gente possa distribuir a renda e que o nosso país possa sair dessa pandemia, possa sair desse momento tão lastimável que estamos vivendo em todo o Brasil. Então fica aqui o nosso apelo para que o Renda Brasil seja instalado, seja criado como uma renda importante para que a gente possa retomar a economia do Brasil. Muito obrigado, senhor presidente. Muito bem, deputado Dudu da Fonte. Destaque do bancado número 17. Requer nos termos do artigo 161, inciso 1 e parágrafo 2º do regimento interno, destaque para votação em separado da expressão ou naquelas que realizam diretamente o serviço de transporte público coletivo de passageiros, forma proporcional ao número de passageiros transportados pela respectiva empresa em relação ao total transportado sob a gestão do ente, devendo ser direcionada exclusivamente aos fins previstos nesta lei, constante do parágrafo 2º do artigo 1º substitutivo apresentado, projeto de lei 3.364 de 2020, com vista da sua supressão, de autoria do Partido Novo, para encaminhar a favor do deputado Paulo Ganimi. Presidente, na verdade, depois do que a gente descobriu a retirada de uma parte do texto, de uma das contrapartidas, que era muito relevante, o Novo gostaria de retirar esse destaque. A gente sabe que regimentalmente não pode ser retirado, então o que a gente sugere é que seja colocado aqui, se todos concordarem, pela manutenção do texto para todos, na verdade, contra o destaque, né? Agora estou na dúvida aqui, pela manutenção do texto para todos, sim, porque ficou muito ruim o que aconteceu, presidente. Eu queria reforçar aqui, né, que uma das contrapartidas que foi retirada foi justamente a contrapartida que obrigava os estados a licitarem novamente, os estados e municípios a licitarem novamente, eu acho que em 18 meses. E era um dos motivos que apresentamos esse destaque, porque gostaríamos de estimular e incentivar justamente essa nova licitação. Até fomos prejudicados com essa mudança do texto, sem que pudéssemos refazer o nosso destaque. Provavelmente destacaríamos outro texto do texto ou outras emendas para que a gente conseguisse alterar o texto corretamente. Como o texto foi mudado de última hora, o Novo, com a perda do seu objeto principal, que tinha a nossa intenção com esse destaque, a gente sugere
que o destaque seja simbolicamente retirado, já que regimentalmente não é possível, mas aqui reforçamos, reiteramos que, infelizmente, eu tenho muito respeito e uma relação muito boa com o deputado Wildo Rocha, que a gente, apesar de várias vezes ter discordado na Comissão de Finanças e Tributação, esse ano, inclusive aqui no plenário, a gente tem tido bastante de convergência em votações e em apoios, mas no tocante dessa matéria foram várias as tentativas, não vou dizer nem que com má intenção, mas pelo menos de forma atabalhoada, que os textos foram mudados sem a devida forma, né? E isso não aconteceu com nenhum outro projeto. A gente está trabalhando dessa forma de plenário virtual, semipresencial, desde o início da pandemia, e o único que a gente está tendo esse tipo de dificuldade é esse. Desde o seu início, quando foi tentado colocar o tema na medida provisória, no dia que a gente tinha aprovado o Fundeb. Reconheço aqui até o esforço do relator, que melhorou em relação ao que quase foi aprovado lá no momento da MP, para o que estamos votando hoje. Né? Foi um projeto que foi bastante melhorado, principalmente por conta das contrapartidas. Mas uma das contrapartidas mais importantes, mais caras para a gente, foi retirada aos 45 do segundo tempo, sem ter sido destacado isso, sem ter sido anunciado aqui no plenário, sem ter sido lido o novo relatório, e a gente fica bastante incomodado com isso. E mais uma vez repito aqui nosso pedido, primeiro de esclarecimento, que eu já havia pedido antes à mesa, e agora que esse destaque seja rejeitado de forma simbólica aqui por todos. O PSL concorda com o novo de sim para todos? Não, mas nós temos... O que nós temos de ter... Vamos melhorar esse procedimento, mas a nossa tese é sempre que o texto que vai a voto tem que estar no sistema no período anterior. Talvez a gente tivesse que ter alertado ao plenário e vamos fazer isso daqui para frente. Sobre o quê? Peraí, o que ele falou? Presidente, quero justificar aqui o deputado Tadeu Alencar, não votou na última votação nominal, teve problema no Infoleg e orienta aqui que votou com o partido. Como é que Presidente, eu quero deixar consignado também, presidente, que o PDT quer ouvir, através do nosso deputado Gustavo Frutti, a sua manifestação como encaminhamento. Nós não concordamos que todos aceite a proposição do novo. O PDT discorda. Como é que nós estamos aqui, gente? Saiu todo mundo daqui. Como é que nós estamos? É orientação? É orientação dos destaques. Orientação. PT como voto? Presidente, eu quero entender qual é o destaque exatamente que nós estamos votando, porque... O destaque da bancada do Novo, do 17. O destaque do Novo, ele retira, então nós somos sim ao texto. Sim, presidente, só por uma questão de encaminhamento, o Novo praticamente retirou o destaque. Então, se todos os líderes concordassem, a gente podia diminuir essa votação, podia ganhar tempo. O Novo, que é o todo destaque, então, acabou de dizer que retira. Em votação mantido o texto. Acho que é muito mais rápido. Excelente. Podemos botar para todo mundo? Já votamos sim, todos sim, mantido o texto. Destaque 10. Requer nos termos do artigo 61, inciso 2º, parágrafo 2º do regimento, destaque para a votação da emenda plenária 36. Deputada Fernanda. Ele patrolou, né? Oi? Deputada Fernanda, para defender o destaque. Obrigada, presidente. Em primeiro lugar, eu queria dizer que nós estamos vivendo a pior pandemia e a pior crise da nossa história. É evidente que todos os setores são impactados, mas não é possível que a gente veja que há um projeto de lei que trata de 4 bilhões de reais a fundo perdido para as empresas de ônibus, e eu lembro sempre, em muitas cidades, as questões das empresas de ônibus são caso de polícia e não de política. Se a gente pegar, por exemplo, os Barata no Rio de Janeiro, se pegar aqui em Porto Alegre, quando se descobriu a partir de uma auditoria que eles calculavam, presidente Rodrigo Maia, os ônibus como se estivessem rodando, que estavam na garagem, e nós, junto com o Tribunal de Contas do Estado, descobrimos que os empresários ganharam de maneira ilegal 72 milhões de reais. E graças à luta da juventude, nas jornadas de junho de 2013,
e uma ação jurídica e política minha e do Pedro Ruas, nós conseguimos reduzir as tarifas de ônibus, mostrando a ilegalidade dos lucros absurdos de verdadeiros parasitas do povo. Quando nós pegamos o que acontece com o salário dos rodoviários, em 2014 teve uma greve muito forte em Porto Alegre, que unificou a categoria rodoviária diante da redução dos salários dos ganchos. Quando a gente pega o que acontece agora, porque é evidente que com a pandemia se reduziu o número de passageiros pagantes e obviamente reduziu o número de pessoas que participam, né, que anda de transporte coletivo. Isso não é nenhuma novidade, mas não se pode dar 4 bilhões a fundo perdido sem contrapartidas para o povo. E para o povo trabalhador. Nós fizemos uma emenda dizendo que as empresas têm que pagar os salários atrasados. São centenas de rodoviários em Porto Alegre com fundo de garantia não pago, com salários atrasados. Demissão, só no início do ano foram centenas de demissões. E agora vão ganhar 4 bilhões, claro, repartido nos estados e municípios. E esses empregos? O relator, Hildo Rocha, colocou que a partir da assinatura do contrato tem 1 ano depois de manutenção do emprego, o que nós sabemos que é uma vitória da luta do PSOL, uma vitória da luta dos rodoviários. Nós reunimos com o Sindicato dos Rodoviários de Porto Alegre, com o Sindicato dos Rodoviários do Rio de Janeiro. Eu conheci o Sindicato dos Rodoviários de Florianópolis, ainda como líder da nossa bancada, fazendo essa luta política. Mas, quando falamos de assinatura do contrato, falamos que as empresas podem demitir até receber esses valores, e essas demissões que aconteceram em massa no seu estado, presidente, foram mais de 600 trabalhadores demitidos no seu estado, não serão readmitidos. Os salários atrasados não está garantido que serão pagos. Então nós queremos fazer um apelo ao plenário, que os deputados botem a mão na consciência. Esses 4 bilhões é para ajudar o povo ou as empresas de ônibus. E quando a gente fala em povo, a gente fala de rodoviários, de cobradores, de motoristas que estão com salário arrochado, que estão sofrendo com desemprego, que estão sofrendo com redução salarial sem redução de jornada, que estão sofrendo em ônibus superlotados, porque em função da pandemia eles diminuíram a frota, mas não garantiram as medidas sanitárias. Gente que bota o lucro acima da vida. Nós precisamos defender o povo, por isso apresentamos esse destaque. Orientação. Com o voto PT. Senhor presidente, o objetivo desse destaque é melhorar o texto. Quero alertar aqui a todos os líderes. O relator Hildo Rocha concordou com a manutenção do nível de emprego. Só que ele coloca esse nível de emprego a partir da data da promulgação dessa lei. Portanto, as empresas podem até demitir até quando essa lei for promulgada. Bom, o que o destaque do PSOL está propondo é uma data no início da pandemia. Quando nós estamos aqui aportando 4 bilhões de reais para as empresas recomporem suas receitas, essa receita já levava em conta o número de trabalhadores naquele momento do início da pandemia. Portanto, se nós não tivermos uma recomposição do número de trabalhadores, nós vamos estar pondo dinheiro no bolso dos empresários. Então, pela lógica, se os empresários vão apresentar a queda de receita deles em relação ao momento do início da pandemia, é importante também que coloquem os seus custos do início da pandemia, portanto, o número de trabalhadores daquele momento. Portanto, nós somos favoráveis ao destaque do PSOL. Com voto PSL. PSL entende que o texto já contempla e que esse número deva valer a partir do momento da publicação da lei, portanto, mantém o texto e rejeita a emenda. Orienta não. PL mantém o texto, senhor presidente. Vota não a emenda. PL não. PP. Presidente, o PP vota não a emenda, mantendo o texto. MDB vota não, presidente. PSD. Senhor presidente, nessa questão vai orientar o PSD, o deputado Otto Alencar, por favor. Deputado Otto Alencar. Senhor presidente, está me ouvindo? Sim. Senhor presidente, obrigado pela atenção. O PSD orienta sim à manutenção do texto e não ao destaque. Aproveito para agradecer ao relator, nosso colega deputado Hildo Rocha, por aceitar a minha emenda, que impede
a possibilidade do aumento de tarifa para as empresas que receberem o auxílio emergencial proposto nesse projeto de lei. Muito obrigado e um grande abraço a todos. Republicanos. O Republicanos encaminha o voto sim, presidente. PSDB. Senhor presidente, nós entendemos que o relator Hildo Rocha, ele nos contemplou, não só nós, mas como vários outros partidos, no sentido de manter o número de empregos nas empresas, né? O número, desde o início da publicação do decreto de pandemia até a data do fim estabelecido para o fim desta pandemia, mantendo o número de empregos. Portanto, nós entendemos que há uma contrapartida muito importante no sentido da manutenção dos empregos. Nós vamos ficar, então, com o texto do relator e não a emenda. Não, PSB. Presidente, o PSB, inclusive nós estamos lendo aqui o texto do relatório, e até acho que é importante a gente fazer uma reflexão, porque o texto está dizendo aqui, olha, a manutenção pelo período que durar o estado de calamidade pública de que trata o artigo 1º do quantitativo de empregados em número igual ou superior ao existente em 31 de julho de 2020. Então, na verdade, ele está mantendo o emprego, né? Então, eu acho que o texto aqui, inclusive, colocando um item aqui, que a gente até fez uma reflexão aqui, porque o medo era, durante o problema, o interstício da aprovação desse projeto, o risco das empresas, antes de receberem esse recurso, demitirem. Então, o relator colocou, inclusive, uma data que foi 31 de julho. Então, quer dizer, é uma data de uma referência que a empresa impede a empresa de usar esse artifício. Então, eu sinceramente, acho que talvez está tendo um equívoco, porque eu acho que esse texto ficou até melhor que a emenda não chegou a fixar a data, né, que está colocada. Então, nesse sentido, o PSB orienta não, né, porque acho que o texto que está aqui, proposto pelo relator, está até melhor. PDT. Beleza, legal. Valeu. Presidente Rodrigo Maia, quero pedir a Vossa Excelência que acrescente ao tempo do PDT o tempo de líder e passe a palavra ao nosso Gustavo Fruit, que vai usar a metade do tempo e a outra metade eu concluo. Por favor. Deputado Gustavo Fruit, pela liderança. Senhor presidente, entendo a pressa da votação, a importância do tema, mas é muito pouco normal e muito raro o Congresso Nacional debater um tema que tem um grande impacto na vida das cidades e é um dos maiores fatores quando se avalia a qualidade de vida e produtividade. Não tem sentido as pessoas se destinarem 1, 2, 3 horas por dia no deslocamento entre sua casa e o local de trabalho, mesmo com a mudança da pandemia, provocada pela pandemia, com o chamado teletrabalho. A primeira observação é com relação ao tema anterior. Lembrando um oportuno destaque feito pelo deputado líder do novo deputado Paulo com relação à retirada da exigência de licitações. É comum em contratos antigos que se renovem as concessões ou permissões e, regra geral, não se estabelece o mesmo rigor e o critério de regulação e fiscalização realizado com empresas licitadas. O segundo ponto, que a grande questão não é se a empresa é essencialmente estatal ou privada. Regra geral, e é uma tendência mundial no Brasil, que a operação seja privada. E funciona muito bem. Mas para o operador privado, não importa se a origem do recurso vem fundamentalmente o 100% da tarifa cobrada do usuário. É o que se chama de tarifa técnica. Ou seja, há uma tarifa que se cobra do usuário e há uma tarifa técnica, que é a composição de todos os custos e os investimentos, que é repassado aos operadores do sistema. Regra geral, é muito comum se reajustar a tarifa técnica junto com a tarifa do usuário. Mas ao longo do tempo se verificam algumas práticas que independem de ser operação estatal ou privada. Exemplo, este ano, por ser um ano eleitoral, a cidade de Curitiba não reajustou a tarifa do usuário, muito antes da pandemia, mas reajustou por várias vezes a tarifa técnica, que é o valor repassado aos operadores do sistema. Isto aumenta a necessidade de aporte de subsídio, gera um desequilíbrio na equação e foi piorado este ano em razão da crise decorrente da pandemia. É evidente que isto gera um efeito perverso de médio e longo prazo. Mas em muitos países, em regra geral, exemplos clássicos como Londres e Nova York, mesmo com a operação privada,
há necessidade de aporte de recurso público, há necessidade de subsídio. E em transportes de grande escala, ainda no Brasil, nós não conseguimos o investimento privado, o capital necessário para que a operação e o investimento de construção seja 100% privado, mesmo contando com uma boa regulação. Isso a gente verifica no trilho e particularmente no metrô, com empresas que funcionam bem, mesmo se questionando o modelo de gestão, como é o caso do metrô de São Paulo, Fortaleza, Brasília e a operação em Porto Alegre. Então, quando nós falamos na composição do custo, o que ocorreu nesse período? O custo ficou mesmo. Boa parte do custo é mão de obra, seja do motorista, seja do cobrador, mesmo onde haja bilhetagem eletrônica e uso de cartão, e todo o sistema de fiscalização. O que ocorreu nesse período é que diminuiu o número de usuários, ou seja, quem paga e ajuda a financiar o sistema, e a redução brutal do número de ônibus. Então, qual é a equação e o que justifica uma medida dessa natureza? Transparência, a manutenção do sistema, mas a manutenção dos mesmos níveis de frota no horário de pico, para evitar aglomeração. É por isso que se chama de biossegurança nesse momento. Só a máscara não será 100% eficiente. Então, nesse sentido, a defesa da emenda, porque esse custo já está na tarifa técnica. O problema está havendo no desequilíbrio do repasse, seja pela crise, seja pelo modelo de gestão, e ressalto, seja pela prática que está se tornando normal, que é a não recomposição da tarifa em ano eleitoral, que evidentemente é antipático e gera uma forte reação. Eleito, mas para a cidade. Deputado Pompeu, faltam 2 minutos e 30 segundos. Presidente, eu quero, presidente, pela 10ª vez, fazer um apelo à Vossa Excelência, à mesa da Câmara dos Deputados, aos líderes, para que nós possamos colocar em votação o projeto de lei que trata da questão dos consignados. Afinal de contas, presidente, são 35 milhões de aposentados. Quase todos devem os consignados, mais os trabalhadores. Veja, nesta hora da pandemia, os bancos têm dinheiro, estão abarrotados, não precisam desse recurso. Consequentemente, quem está precisando é o trabalhador e o aposentado, que em muitas cidades é o único que tem um troco na mão para botar o pão na mesa, naquela casa onde o filho está sem renda, o neto está desempregado e o vô, a avó é quem paga a conta. Esse projeto, presidente, já foi aprovado no Senado e está na Câmara para ser votado e se junta ao projeto 1479 da minha autoria, que eu faço um apelo à Vossa Excelência que coloque em votação. Tenho certeza que todos os parlamentares vão aprovar, porque é importante nessa hora. Os aposentados estão pedindo socorro, é fundamental. Os bancos não precisam desse dinheiro. Eles estão nadando no dinheiro, tiveram 120 bilhões de lucro o ano passado. Quem precisa e quem pede socorro é o aposentado. E para mim concluir, presidente, eu quero também fazer um apelo à Vossa Excelência, para que coloque em votação o projeto de lei 3.913, da minha autoria, que trata da prorrogação da licença maternidade. Presidente, nós precisamos ampliar por mais 1, por mais 2, ou conforme o caso, por mais 3, a licença maternidade. Agora, na pandemia, a mulher que tem um filho, está terminando a licença, presidente, ela tem que voltar a trabalhar. Vai deixar a criança onde? Na creche? Não tem creche. Na escola? Não tem escola. Levar no trabalho não pode. Se pega a pandemia, aí vira uma verdadeira pandemia em casa. Presidente, repare como é que a mulher nessa hora vai suportar essa angústia, presidente. Então nós temos que amparar, porque o barato pode ficar caro. Sim, se ela pegar a pandemia, é muito pior. Então nós precisamos amparar, ela fica vinculada ao INSS por mais 1 mês, por mais 2 meses, por mais 3 meses. Presidente, isso é fundamental, é a favor da vida. As famílias já não têm mais filhos, como antigamente. Na minha casa nós somos 12 irmãos. Não tem mais. Hoje é 1 filho, 2 filhos. Deputado. É momento na vida daquela família, daquela mulher, daquela criança. Então nós temos que amparar a vida, a família. Obrigado, esse projeto é das mulheres brasileiras, presidente. Obrigado, a Vossa Excelência, sei, tem bom coração, deputado, e vai vamos cumprir o horário. Muito obrigado. Vamos lá.
A reclamação tem que valer dos dois lados, né? Vossa Excelência tem razão quando reclama que não foi convidado, e aqui a mesa é obrigada a pedir o encerramento quando o tempo já está ultrapassado, respeitando os outros 512 deputados, que eu sei que é a mesma preocupação que Vossa Excelência tem. Como voto DEM? Senhor presidente, democratas mantêm o texto do relator, votando não ao destaque. Como voto solidariedade? Presidente, o Solidariedade encaminha não à emenda e mantém o texto do relator. PROS. PTB. PTB mantém o texto do relator, presidente. Podemos. PSOL. Deputada Fernanda. Deputada Fernanda. PROS, presidente. PROS. Sim, encaminho o voto sim. Fernanda, o som está desligado. Desculpa, presidente, não estava liberando aqui. Eu quero dizer que eu ouvi atentamente as orientações dos colegas. Em primeiro lugar, a nova redação apresentada agora pelo deputado Hildo incorpora o número de postos de trabalho a partir de 31 de julho, o que é melhor do que tinha no relatório anterior, ou seja, todas as empresas que receberem esses recursos de 4 bilhões precisarão manter o número de postos de trabalho contado a partir de 31 de julho. Entretanto, nós sabemos que desde março desse ano houve demissões em massa. Além disso, não incorpora a necessidade de pagamento dos salários atrasados, fundo de garantia, direitos dos trabalhadores, que as empresas têm débito. Sabe o que é engraçado? É que as empresas dizem que estão falindo, mas eu sei que os donos das empresas de ônibus, que é meia dúzia de barão e mafioso, no caso de Porto Alegre, seguem milionários, mas eles dizem que não têm dinheiro e massacram os trabalhadores. Então, quero dizer ao líder Samuel, que encaminhou dizendo que estava garantido desde o início da pandemia, infelizmente não está, líder Samuel, senão eu encaminharia, inclusive, favorável à lei e ao conjunto de temas. Por isso nós fizemos esse destaque e nós queremos e gostaríamos muito que ele fosse aprovado. Claro que a luta do pessoal já conquistou 1 ano de garantia de emprego, mas ainda é suficiente dos postos de trabalho perdidos e dos salários que ainda não foram pagos. Obrigado. PROS, vota não. Pediu para mudar aqui, pediu para retificar o deputado Gastão. Podemos. PSC, Cidadania. Presidente, o PSC encaminha não. Cidadania. PCdoB. Presidente, os dados do IBGE indicam que metade da população economicamente ativa pela primeira vez está desempregada no Brasil. E são exatamente as consequências da pandemia. A emenda do pessoal traz essa preocupação. Se nós estamos dando 4 bilhões para as empresas melhorarem, ajudar o transporte público do país, é importante com que haja essas compensações. A compensação de manutenção do emprego, de pagar direitos trabalhistas. Portanto, nós somos favoráveis à emenda e dizemos não ao texto. Novo. O novo orienta não, presidente. Presidente, o PSB muda para sim. PSB sim. Avante, Patriota. Avante orienta não, presidente. PV. Presidente, eu gostaria só de esclarecer uma coisa. Então, a gente está tratando de 2 artigos diferentes. O artigo 2º, que trata da revisão de contrato, que deve ter como um dos critérios a manutenção a partir do dia 31 de julho dos empregos, é aquilo que já está no relatório do deputado Hildo. O que o destaque, a emenda do PSOL está querendo fazer, inclui um parágrafo 3º no artigo 1º, que diz que para o repasse dos recursos é preciso que não tenha havido demissões a partir do dia 20 de março e não tenha débitos trabalhistas. O PV vai encaminhar não a essa emenda justamente porque ela diz respeito a um tempo pretérito e a gente está colocando uma condição para o repasse agora de algo que aconteceu nos últimos 6 meses. As empresas podem ter passado dificuldades, ter deixado de cumprir algum débito que elas tinham de natureza trabalhista, podem ter demitido e agora nós estamos punindo a posteriori por algo que elas não sabiam. Portanto, o PV encaminha o voto não. Minoria. A rede orienta sim, senhor presidente, a emenda do PSOL.
Rede sim, minoria, oposição. Senhor presidente, 9 milhões de brasileiros deixaram de comer por falta de dinheiro durante a pandemia. O desemprego, ele se alastra do país. O destaque do PSOL é um destaque que garante justiça, que ancora justiça social quando se oferece um benefício a um setor empresarial. Mas a minoria vai liberar porque há um voto diferente, mas asseverando que é necessário sempre lançar âncoras em defesa dos direitos sociais e da luta pela diminuição das desigualdades. Como vota a oposição? Maioria, presidente. Maioria, deputado Marcelo. Senhor presidente, a maioria encaminha não. Eu só quero fazer um registro rápido em relação à votação anterior para confirmar o que foi dito por mim, de que nós não estávamos discutindo vedação de gratuidade, mas vedação de gratuidade sem oferecimento de contrapartidas, registrar que isso já está expresso no artigo 9º, parágrafo 5º da Lei 12.587, que é a Política Nacional de Mobilidade Urbana, que diz: caso o poder público opte pela adoção de subsídio tarifário, o déficit originado deverá ser coberto por receitas extraordinárias, receitas alternativas, subsídios orçamentários, subsídios cruzados e intersetoriais, provenientes de outras categorias de beneficiários de serviço de transporte, dentre outras fontes. Então, portanto, o que a emenda fez no texto original foi apenas confirmar o que já está na Política Nacional de Mobilidade Urbana. Governo. O governo orienta não, presidente. Em votação. Aqueles que forem a favor, é nominal ou não? Presidente, eu gostaria de pedir para algum partido pedir verificação para a gente, se o PT pode nos apoiar. Aqueles que forem a favor, permaneçam como se acha. Rejeitado. Alguém apoia o pedido da deputada? Senhor presidente, Senhor presidente, o PT evidentemente apoia a verificação, mas nós vamos pedir também uma verificação no destaque 12. Agora tem que ver o prazo, né? Vai ter uma hora de agora até a próxima votação, só para lembrar disso. Aí tem que escolher. A escolha... Nós vamos deixar para o destaque 12. Então, vamos para o próximo. Destaque de bancada 13. Requer nos termos do artigo 61, inciso 2º, parágrafo 2º do regimento, destaque para a votação da emenda de plenário 53. A defender o deputado Zaratini. Senhor presidente, infelizmente o novo relatório do deputado Wildo não foi devidamente explicitado, né? Porque aí ele já deu um avanço de reconhecer a data para a manutenção dos empregos em 31 de julho, que é uma data pretérita, né? Que é uma data que já passou. Portanto, houve um avanço importante do deputado Wildo. Mas isso não resolve o problema, porque milhares de trabalhadores perderam emprego no setor de transporte. Nem todas as empresas fizeram os acordos de manutenção do emprego utilizando aquela medida provisória 936. Então, nós consideramos importante repor esse nível de trabalhadores. Nós estamos propondo que seja feita uma média dos últimos 6 meses antes do estado de calamidade e que haja participação dos sindicatos nessa discussão, que isso é fundamental, haja uma fiscalização dos sindicatos. Então, o que nós estamos propondo aqui é que, ao receber esse recurso, as empresas alegam que houve uma queda de passageiro e, portanto, um desequilíbrio na sua atividade econômica. Esse desequilíbrio leva em conta uma folha de pagamento que existia antes. Então, para repor a receita, tem que repor a despesa também. E a despesa, nesse caso, são os trabalhadores. Então, os trabalhadores devem voltar a ser contratados, aqueles que foram demitidos, ou que se reponha o mesmo nível de emprego pela média dos 6 meses anteriores ao início da pandemia. Então essa é a nossa proposta e a gente pede o apoio de todos os partidos para garantir a justiça social, certo? Porque se é justiça para as empresas, que haja justiça também para os trabalhadores. Não é possível ser diferente. Obrigado. Orientação de bancada, PT. PT sim a emenda. Sim a emenda.
PSL, vamos ver se O PSL entende que o deputado Hildo Rocha já contemplou essa segurança aos trabalhadores e rejeita a emenda. Orienta não. PL, PP. Ele também mantém o texto do relator, senhor presidente. Orienta não. PL não, PP, PSD. PP não, presidente. PP não a emenda. PSD. PSD não emenda, senhor presidente. PP não, PSD não, MDB. MDB não, presidente. Republicanos. Republicanos não, presidente. PSDB. PSDB. PSB. PSB sim. PDT. Presidente, só para registrar, presidente, essa emenda, ela... Senhor presidente, o PSDB orienta não ao destaque, fica com o relator. Obrigado, Essa emenda é a razão de ser do equilíbrio, presidente. Porque se nós estamos socorrendo as empresas, é importante que os trabalhadores também tenham a sua garantia, o seu apoio. Aquela velha tese do Pasqualini, capital e trabalho. A gente está amparando o capital para que ele não sucumba, que as empresas se mantenham, mas está dando também a proteção para o trabalho, que são como irmãos siameses, um interdepende do outro. Não tem empresa sem trabalhador e o trabalhador não terá emprego se não tiver empresa. Então, se estamos socorrendo a empresa, tem dinheiro público para a empresa, vamos garantir então os empregos dos trabalhadores. Isso é fundamental e é o equilíbrio que se impõe na relação do capital e do trabalho. Por isso, a emenda é justa, é correta e nós somos a favor da emenda. DT sim, DEM. Tem que botar aqui. Democratas encaminha não a emenda, senhor presidente. Catas não. Solidariedade, PROS. PSC. Solidariedade encaminha não a emenda, presidente, mantendo o texto. PSC encaminha não, presidente. PTB não a emenda, presidente. PTB não. PROS. PTB não. PROS, deputado Gastão. Não a emenda, PROS. Cidadania. Podemos, senhor presidente? Sim, não. senhor presidente. Podemos não. PSOL. Deputado Glauber orienta. Deputado Glauber. Tá bom. Tudo em paz, tudo em paz. A semana a gente toma um meu aqui. Passar para Reinaldinho. Senhoras, senhores, como é que a gente vai votar uma matéria que libera 4 bilhões para o empresário de ônibus sem garantir a contrapartida para os trabalhadores? Que era o que fazia o destaque do PSOL e é o que faz agora também essa emenda destacada. É o mínimo, garantia de emprego, garantia de salário, 6 meses após a pandemia, porque senão você vai já pegar os caras que têm as maiores fortunas brasileiras, que são donos de empresas de ônibus, dar mais dinheiro para eles sem obrigar a garantia de melhora do serviço e dos direitos dos trabalhadores. É exatamente por isso que nós, do PSOL, apoiamos o destaque apresentado. Tem que haver garantia de direitos para esses trabalhadores e não dar 4 bilhões para empresários donos de empresas de ônibus. Fala, mano. Como cidadania, PCdoB. É o PCdoB ou cidadania? Cidadania, PCdoB. Presidente, o PCdoB é sim a emenda. Nós aprovamos nesta casa todo o apoio necessário para o enfrentamento à pandemia, desde a PEC, do orçamento de guerra e outras decisões que tomamos. E é óbvio que enfrentar a pandemia é enfrentar as consequências que ela traz, como o desemprego, a morte de centenas de brasileiros. Agora, como é que nós vamos botar 4 bilhões nas mãos de empresas e a gente não vai exigir algumas contrapartidas exatamente para a manutenção de empregos, que é um dos problemas que a pandemia está trazendo? Achamos muito correta a emenda, por isso nós somos não ao texto e sim à emenda. Acho que vai dar para votar falência ainda? Vai votar? Senhor presidente, o Cidadania já tinha encaminhado, mas reitera, não a emenda, sim ao texto, senhor presidente. Novo. Não. Avante, Patriota. Avante é não, presidente. PV. Rede. O que eles têm mais? A rede é sim a emenda, senhor presidente. Minoria.
Oposição, hein? Governo. Governo não, presidente. Oposição. Pela minoria, presidente. Pode falar, líder. A minoria, os partidos da minoria orientam sim, presidente, porque essa emenda, esse destaque do PT, garante empregos. Em contrapartida ao incentivo com recurso público para as empresas. Todo o período da pandemia, os partidos da minoria têm trabalhado para garantir a renda emergencial, o emprego, para garantir a Lei Aldir Blanc, a Lei Assis Carvalho. Por isso, os partidos da minoria orientam sim a esse destaque. Obrigado, presidente. Maioria não, presidente. Em votação, aqueles que forem a favor permaneçam como se acha. Rejeitado. Requer, nos termos do artigo 61, inciso 2º, parágrafo 2º do regimento, destaque para a votação da emenda 54. Deputado Zaratini, já sabendo que nessa ele vai pedir verificação. Presidente, senhores deputados e deputadas, o que nós estamos propondo aqui é uma inversão de prioridade no uso desses 4 bilhões de reais. O relator propõe que a prioridade seja o pagamento pela aquisição de bens essenciais à prestação de serviço, ou seja, veículos. E como inciso 2, a aquisição antecipada de bilhetes de passagem sem prazo de validade, a serem distribuídos para a população de baixa renda e aos desempregados. Nós estamos propondo inverter. Nós estamos concordando que sejam repassados 4 bilhões de reais às empresas, mas diferentemente do que propõe, do que houve no auxílio às empresas aéreas, que era um financiamento, aqui esse dinheiro está indo a fundo perdido. Então é necessário, e no meu modo de ver, e pelo que eu conversei até com os representantes das empresas, não há objeção a que se faça um programa, uma reconstituição desses recursos em forma de programa social, de atendimento a programas sociais, de desempregados e de pessoas que participam dos programas sociais do governo federal, das prefeituras. Não é possível repassar o recurso e sem que haja nenhuma contrapartida. Essa contrapartida sim deve ser. Com a compra de novos veículos, é óbvio que a população gosta de andar em veículos novos, mas nesse momento é necessário que a gente olhe para aqueles que mais precisam, para os trabalhadores que estão desempregados, para os trabalhadores de baixa renda. Então, eu não entendo aqui por que o relator é tão radical, né, em manter essa ordem de priorizar a compra de veículos, a concessão de passes para desempregados e pessoas de baixa renda. Então, no nosso modo de ver, é necessário uma contrapartida. Essa contrapartida é muito possível de ser feita, inclusive porque está no texto, só que está na ordem errada, está na ordem inversa. Então, não é momento de comprar veículo, não é momento de pagar a conta de veículo, é momento de garantir, sim, que haja a possibilidade das pessoas de baixa renda, dos desempregados, poderem, num momento de dificuldade como é esse, em que as pessoas estão, muita gente vivendo do auxílio emergencial de R$600, que foi aprovado por essa Câmara e pelo Senado, que a gente estenda esse programa social. Nós temos que olhar para quem mais precisa agora, e não comprar ônibus. Está errado, está equivocado essa prioridade do texto. Vamos inverter. O inciso 2 passa a ser o inciso 1. E o inciso 1, que é a compra de veículos, vai para no momento seguinte, depois que tiver instituído o atendimento às pessoas de baixa renda e desempregadas. Muito obrigado, senhor presidente. Orientação PT. O PT vota favorável à inversão. Portanto, favorável à emenda. PSL. PSL entende, presidente, que a prioridade dada pelo relator é adequada. Ela fala do pagamento de bens acessíveis, desde que reversíveis, coloca a aquisição antecipada dos bilhetes e a contratação de serviços para deficientes.
e isso atende perfeitamente. Portanto, sim ao texto, rejeitando a emenda. Orientação, não. Orientação, não. PL. PL também é pela manutenção do texto, senhor presidente, pois, por enquanto, orienta o voto não. PP. PP vota não, presidente, pela manutenção do texto. MDB. Senhor presidente, o PMDB vota não, e apenas para esclarecer e justificar que essa flexibilização já está contemplado no parágrafo 1º do artigo 3º, onde tem a seguinte redação: para fins de reequilíbrio dos contratos de serviço público de transporte coletivo de passageiros, poderá ser admitida a destinação dos recursos para finalidades diversas das definidas nos incisos do caput, a depender das especificidades do sistema local, desde que expressamente prevista no termo de adesão e devidamente justificadas pelo ente público responsável. Então, com essa flexibilização, eu acredito que já está atendida a reivindicação do Partido dos Trabalhadores. 3. PSD. Republicanos. Republicanos é não, presidente. PSDB. Senhor presidente, nós entendemos também que o relator ele destinou uma preferência no seu relatório aos beneficiários de programas sociais. Nós entendemos que ele foi muito sensível a essa questão, é algo novo, inclusive no período da pandemia. Então, nós vamos ficar com o relator. Entendemos que ele contemplou aí aqueles que estão inscritos nos programas sociais. Portanto, nós vamos votar não à emenda. PSB. Presidente, o PSB orienta sim, porque nós estamos entendendo que essa emenda do Partido dos Trabalhadores, ela aprimora exatamente esse aspecto que está sendo colocado. Ela deixa bem claro que a prioridade, né, é que esse recurso seja usado num programa social, né, porque nós estamos enfrentando dois tipos de problema, né? Um primeiro problema é uma crise que tem nesse setor, mas nós temos um outro problema que não vai se resolver de uma forma tão rápida, que é a questão econômica, que é a questão social, né, que é a questão do desemprego. Então você pode, por exemplo, dar uma resposta concreta, né, para um problema que nós temos também, que é o problema social, que é a utilização desses créditos para, inclusive, pessoas desempregadas, um programa que você pode fazer. Então, nós entendemos que não há um conflito, né? Acho que o relator procurou colocar isso no projeto, mas a emenda que está sendo colocada pelo Partido dos Trabalhadores, ela deixa isso de forma clara, né? Ali na ordem, que a prioridade é a questão da utilização desse recurso no programa social. Obrigado. PDT. Presidente, veja bem, a nossa luta é para melhorar o transporte urbano. Essa proposta entrega 4 bilhões de reais para as empresas do transporte urbano. Consequentemente, nós queremos algumas contrapartidas. Primeiro, que o transporte seja mais humano. Mais do que transporte urbano ou urbano regional, ele tem que ser para o ser humano, valorizado, respeitado. Segundo, não só para as áreas metropolitanas, para as cidades menores. Nós defendemos isso. Empresas pequenas do interior também merecem esse amparo. E aí precisamos da proteção do trabalhador. Se a empresa está recebendo uma contrapartida e ela merece, precisa, por conta da dificuldade financeira em decorrência da pandemia de saúde econômica, o trabalhador também tem que ser amparado. E nesse contexto, nós temos que valorizar, presidente, aquele que é a razão de ser, que é o usuário. Então nós podemos sim inverter a prioridade e priorizar o usuário. Por isso que nós defendemos e aprovamos e apoiamos essa emenda para proteger o usuário, sem deixar de proteger as empresas com recurso de 4 bilhões de reais. PSD. PSD vota não, senhor presidente, pela manutenção do texto. DEM. Democratas encaminha não, senhor presidente, manutenção do texto do relator. Solidariedade. PROS, PTB. Senhor presidente, não, PTB não. Senhor presidente, o PROS é contra a inversão, acha que está na hora de se dar ao passageiro que anda em ônibus velho, sem ar refrigerado, todos os dias, com grande dificuldade, levar também para ele um conforto. Ele está quase
no mesmo patamar de quem nesse momento está desempregado. Portanto, eu acho correta a posição do relator Hildo Rocha e nós somos contra a inversão. Podemos não, senhor presidente. Pessoal. Eu sou a favor desse destaque apresentado pelo PT, porque são 4 bilhões de reais para os empresários do transporte e a prioridade, evidentemente, precisa ser os usuários, principalmente os desempregados de baixa renda que precisam ter como prioridade desse orçamento, que é um orçamento público, a possibilidade de garantia da gratuidade das suas passagens. E é importante lembrar, nós tentamos também aprovar destaques que não conseguimos ao longo dessa matéria que garantisse, de fato, a manutenção dos empregos, o pagamento dos salários atrasados dos trabalhadores, e isso não foi possível. A gente acha que agora, pelo menos, deve ser priorizado e principalmente priorizado os passageiros, a população mais pobre. Essa deve ser a prioridade orçamentária. Por isso, evidentemente, nós somos favoráveis ao destaque do PT e que bom que vai ser pedida votação nominal nesse item. PSC. Presidente, solidariedade. Solidariedade, deputado. Vamos lá. Solidariedade, presidente, encaminha não, rejeita a emenda e mantém o texto do relator. Cidadania. PSD, senhor presidente. PSD. O PSD já falou, deputado. PSD, senhor presidente, já orientou. não emenda. Já orientou. PSC. PSC. Cidadania. PCdoB. Cidadania orienta não a emenda, sim ao texto do relator, destacando que investimentos em objetos ativos serão reversíveis no contrato de concessão, ou seja, ficam depois ao poder concedente, senhor presidente. Sim, a emenda. PSC encaminha não, presidente. PSC não, PCdoB sim, novo. O novo é não, presidente. Como falou o líder Arnaldo Jardim, pelo menos a gente está dando dinheiro para as empresas, mas garantido que isso vai ser revertido para alguma coisa que em futuras licitações vai ser convertido para as novas licitações, para o Estado. Pelo menos não está dando dinheiro sem contrapartida, dinheiro que vai ficar na mão dos empresários. Então, o formato que está colocado pelo relator é muito mais lógico, e se a gente se preocupa com o dinheiro que a gente está colocando, os 4 bilhões, que na nossa opinião não deveria ser dado, do que da forma como está sendo proposto por essa emenda. Novo, não? Avante, Patriota. PV. Rede. A rede é sim, senhor presidente. Minoria. Sem a emenda. Minoria. Chamou a minoria, presidente? Eu não ouvi. Minoria. Por gentileza, presidente, saudar a Vossa Excelência, parlamentares, saudar esse destaque, essa emenda do PT. Vejam, senhoras e senhores parlamentares, povo brasileiro que nos assiste. Exemplo, trabalhadores da cultura que têm direito ao auxílio emergencial pela Lei Aldir Blanc ainda sequer receberam o auxílio, mas estão aí no transporte coletivo nas cidades. Então essa emenda garante que os recursos darão preferência às pessoas carentes através de um sistema social, digamos assim, de subsídio à sua renda através da passagem gratuita. Portanto, essa é uma emenda fundamental e a minoria, os partidos que compõem a minoria, como sempre, ao lado do povo que mais precisa, orienta sim a emenda. Obrigado, presidente. Está iniciada a votação. Presidente, o governo orienta não. Pedido de verificação do PT. Presidente, eu peço durante a votação o tempo de lida do PL. Deputado Gastão Vieira, pela liderança do PROS. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, hoje pela manhã foi promulgada a emenda constitucional número 108, que coloca a aprovação do Fundeb. Como homem da educação, eu confesso que eu não vi nesses anos todos meus de vida parlamentar um evento relacionado à educação que tenha causado tanta mídia, tanta euforia, tanta movimentação. Efetivamente, o Fundeb reflete o elevado grau de mobilização de setores da nossa sociedade. Para muitos, está sendo motivo de justificada euforia e justa alegria pelo esforço com que todos se dedicaram a essas tarefas.
mas nós podíamos ter avançado mais. Nós podíamos ter discutido questões de gestão, questão de mais recursos. O Brasil ainda aplica recursos insuficientes na área de educação e não o fizemos. E não o fizemos por quê? Porque não tivemos oportunidade de fazê-lo, senhor presidente. No Congresso Nacional hoje, na Câmara dos Deputados, hoje não, sempre foi assim. Quando o assunto é educação, quem consegue ganhar, vencer, ter vitórias, são os partidos de esquerda, porque definem posições iguais, partidárias, naquele centralismo democrático, e todos os seus integrantes seguem a mesma linha. Estão alinhados ainda mais com todos os movimentos sindicais e com os movimentos estudantis. Os movimentos sindicais e estudantis dão uma enorme pressão sobre os deputados e fazem com que a pauta seja sempre a mesma. Desde que eu estou na casa do PNE, da lei do PIS e tudo mais, a pauta é sempre construída pelos partidos de esquerda e pelos movimentos sindicais. Os outros partidos, PMDB, PSDB, eles têm muita dificuldade de definir posições e ficam sempre em posições quase pessoais. Um parlamentar segue um lado, o outro segue o outro, mas o partido como um todo não consegue ter uma posição. O governo federal, por sua vez, nunca se define, nunca é contra uma proposta, nunca é a favor de uma proposta e nunca tem uma proposta alternativa. No Fundeb nós vimos isso, em que o Ministério da Educação se omitiu completamente, não deu opinião, enfim, não fez nada que pudesse nos levar a uma boa discussão. Mesmo as entidades da sociedade civil, e eu não vou citá-la, mas são muito conhecidas, que não estão vinculadas a posições vindas da esquerda e corporações sindicais, encontram total dificuldade de defenderem seus pontos de vista. Discussões mais lúcidas e até divergentes. Precisamos discutir, repito, mais recursos para a educação e, acima de tudo, essa questão de gestão. E essas coisas, coincidentemente, elas só acontecem nos anos eleitorais, como acontece agora, 2020, com o Fundeb. Em 2008 foi o PNE, em 2014 o Piso Nacional de Salário. Há uma coincidência de se votar estas questões educacionais sempre em anos eleitorais. A aprovação, por exemplo, sem regra de transição, para não pagamento de inativos, o custo aluno-qualidade, que tendem a gerar uma enorme controvérsia na sua regulamentação, não puderam ser discutidas. E até o Senado, tão cioso do seu papel de casa revisora, foi embora. Sequer teve tempo de corrigir problemas que existem na proposta e que vão repercutir na lei complementar que nós precisamos votar. São 14 itens da proposta do Fundeb que vão precisar ser regulamentadas e esclarecidas pela lei complementar. Fundeb é permanente, senhor presidente. E isso é uma grande conquista da sociedade. Embora também possa ser entendido na contramão das condições da economia mundial e dos seus reflexos na economia brasileira. O BID publicou agora um artigo, um trabalho em que ele estima entre 11% e 29% a perda dos atuais recursos da educação nos 2 anos de pandemia, refiro-me a 21, a 20 e 21. Para encerrar, se a pandemia for longa demais, ou se tivermos uma vacina, isso vai repercutir fortemente numa perda estimada de 31% dos recursos hoje da educação, batendo diretamente na folha de salário. Eu acho que nós poderíamos ter ido mais adiante, poderíamos ter discutido mais. Essa pauta não podia ter sido tão rígida e as corporações não podiam ter comandado como comandaram a discussão do Fundeb. Consenso que não significa que estamos melhorando com a nova proposta.
aprimorando ou traçando mais promissores, algo mais promissor futuro. De tudo que conheço, que estudei sobre o tema, o que foi aprovado não garante avanços na área da equidade. Então, foi uma oportunidade perdida. Vamos agora nos preparar, e eu conto com Vossa Excelência, para que outras vozes tenham vez na regulamentação. Não é mais possível que somente os partidos de esquerda e os sindicatos componham, detenham e imponham uma pauta quando o assunto é educação. Obrigado. Muito obrigado, senhor. Está encerrada a votação. Fala, irmão. Está bem? Bem, você tranquilo. 121 sim, 304 não, abstenção. A emenda foi rejeitada. Requer nos termos do artigo 61, inciso 2º, parágrafo 2º, destaque da votação da emenda 47, de plenário. Deputado Gustavo Fruit. Presidente, eu estava falando, se Vossa Excelência me deu tempo, me esqueci de votar. Eu gostaria que Vossa Excelência registrasse seu voto. O meu voto. Você está bem? Você está na fala ainda? Deputado Gustavo Fruit. Obrigado, senhor presidente. Esse é o último destaque. E o objetivo dessa votação hoje, fundamentalmente, primeiro, é repassar recursos para buscar diminuir o desequilíbrio econômico-financeiro dos contratos. Mas o segundo, garantindo a operação do sistema, é dar condições para que o usuário possa ter um sistema minimamente seguro nesses tempos de pandemia. Apesar de mudanças nos indicadores, há uma previsão de risco até que venha uma vacina definitiva, o que pode levar mais de um ano. Historicamente, o sistema vem perdendo usuário. E a conta sempre é feita, é análise no horário de pico. Imaginem aqueles trechos, aqueles setores, aquelas linhas que chegam a transportar até 200, 300 mil usuários hora, seja no ônibus, seja em trem ou seja no metrô. Nesses horários de pico há uma grande concentração, desde o tempo de espera, mas principalmente dentro dos ônibus. Mal comparando, e eu vejo que normalmente é utilizada essa comparação em alguns debates na Câmara, é fazer com o ônibus o que está sendo feito nos aeroportos e nos aviões. Garantir o necessário distanciamento social, mas garantir também que haja uma frota para que usuários tenham a mínima condição de segurança e de conforto nesse transporte. Lembrando que no avião ninguém vai em pé. No ônibus, boa parte dos usuários se deslocam em pé porque não tem espaço para todos sentarem no horário de pico. Então, o objetivo desse destaque, já entendendo haver um dispositivo no artigo 3º incorporado pelo relator, é para que se garanta, no mínimo, a frota 100% no horário de pico. E que hajam medidas para que no horário de pico evitem as grandes aglomerações nos terminais de ônibus. Histórica a queda de usuário. É muito difícil competir com o transporte individual. O conforto de um carro, de quem pode tê-lo, saindo de casa para o trabalho, por melhor que seja o sistema de transporte público, sempre será melhor. Nesse período, muitas cidades implantaram mais faixas exclusivas, ciclovias, acessibilidade, reduziram a velocidade, vão manter determinadas medidas, além do período da pandemia, pela melhora no fluxo, na qualidade ambiental e principalmente na circulação das pessoas. Quem pode, vai de carro. Quem pode, compra uma moto. Quem pode, usa um aplicativo. Mas muitos optam pela bicicleta ou pela caminhabilidade em função da perda de receita e principalmente do receio de se deslocar no horário de pico numa área que tem um alto risco de contaminação. Então, o pedido ao relator não representa mais custo. Pelo contrário, é garantir o repasse para o equilíbrio, mas garantir segurança para o usuário e para todos os operadores do sistema. Obrigado. Orientação, PT. Senhor presidente, senhores deputados e deputadas, está corretíssimo essa emenda do PDT, porque num momento desse que nós estamos vivendo da pandemia, a gente está observando os ônibus nas grandes cidades continuam andando lotados, né? Houve redução da frota. Aqui em São Paulo mesmo, o prefeito Bruno Covas, que no discurso é tão preocupado
com as questões sanitárias, mas autorizou a redução da frota, né? Disse que ia demitir e demitiu o secretário de Transportes e depois manteve a mesma situação. Ou seja, não dá a mínima para as condições de sobrevivência do povo. Então é necessário sim que esse projeto garanta as condições sanitárias, as condições de saúde do povo que usa o transporte público. Nós estamos tratando de uma coisa séria, né? E o local, tudo bem, aqui em São Paulo os parques públicos estão fechados, mas todo mundo anda feito lata de sardinha no ônibus. Então é muito engraçado isso, né? Não pode ir no parque, não pode andar no parque, mas pode, né? Aliás, pode não, é obrigado a andar apertado no ônibus lotado. Aqui o que o senhor Bruno Covas está fazendo é um verdadeiro crime. Então nós temos sim que aprovar essa emenda do PT. Muito bem, parabéns ao PDT pela emenda. PT vota sim, PSL. Uma coisa interessante, presidente, que o deputado acabou de orientar agora, eu quero lembrar a prioridade da votação anterior, em que andar apertado, não empregar nos meios, foi uma das coisas que foi combatida. Todos esses argumentos apresentados nesse momento, o conforto do passageiro, não andar apertado, aumentar a frota, vai exatamente na direção do relator. E da mesma forma, nós entendemos que o texto do relator é adequado e que os critérios executados são os adequados para o momento. O PSL mantém sim para o texto, portanto, rejeita a emenda. Orientação, não. PL. PL também é pela manutenção do texto, senhor presidente. PP. Por isso, oriento o voto não. Não, PL não, PP, PMDB. Presidente, PMDB orienta não, até porque a pretensão da emenda ora apreciada, ela está expressa no artigo 3º, quando deixa clara a adequação do nível de serviço necessário para atender aos parâmetros sanitários vigentes em atenção à saúde da população. Então eu quero, presidente, depois de orientar, usar o pouco tempo restante para destacar aqui o trabalho do deputado Hildo Rocha, esse parlamentar dedicado, que muito orgulha o movimento democrático brasileiro e bem representa o Maranhão aqui na Câmara dos Deputados. O Hildo conseguiu elaborar um texto, ouvindo todos os partidos, as lideranças, os colegas, mas acima de tudo, viabilizando a sobrevivência do setor, garantindo o serviço essencial e preservando o que há de principal, que é o alcance social desse projeto de lei, que agora, com esse destaque, encerraremos a votação. Não, tudo bem. PP vota não, presidente. Não, PSD. Vamos lá, PSD Republicanos. PSDB. Senhor presidente, o destaque, apesar de meritório, e o deputado Fruit conhece bem do tema, eu entendo que essa exigência para para dentro dessa legislação que nós estamos colocando como auxílio aos estados, é interferir na questão municipal, ou seja, dessa definição do horário da frota. Isso é eminentemente uma decisão municipal e, obviamente, nenhum gestor público municipal vai poder, de propósito ou por intenção, aplicar uma circunstância dessa com ônibus lotados. Nós entendemos que o texto está adequado, as exigências são exigências factíveis, portanto, votamos não. Republicanos. Presidente, antes do encaminhamento, o deputado Deusinho do Republicanos não conseguiu votar na votação anterior, ok? Por problemas técnicos na internet. Republicanos encaminham o voto não, presidente. PSDB. Senhor presidente, justificar também a dificuldade de votação da deputada Edna Henrique, vota com o partido. E também, lógico, que o deputado Fruit, extremamente qualificado, competente, ex-prefeito. Nós, nesse momento, estamos preferindo ficar com o relator contempla bem os órgãos sanitários nessa medida,
temos muito receio de grandes restrições e dificuldades, já que a medida é uma medida de socorro às empresas. Então, nós vamos acompanhar o relator, não ao destaque. PSB. Sim. PSB orienta sim. PDT. O PDT, presidente, o deputado Gustavo Fruit, nosso líder do Paraná, vai fazer a defesa. Deputado Gustavo. Os deputados estão finalizando já essa votação do projeto que trata do socorro ao transporte público durante a pandemia. Olá, presidente. Só reafirmar a importância, reitero, não tem nada adicional, é só manter a frota contratada, respeitando a gestão local, todo o centro de controle operacional local, mas manter a frota contratada no horário de pico, para evitar esta aglomeração. É simples o objetivo, custo zero, cumprimento dos contratos, reequilíbrio econômico financeiro. Não entendo a razão da resistência, mas respeito à decisão a ser tomada. DEM. Solidariedade. Presidente, o Solidariedade encaminha com a manutenção do texto, ressaltando mais uma vez a importância da matéria que a Câmara dos Deputados hoje vota. Uma matéria que trata com responsabilidade um setor que vem passando enormes dificuldades diante da pandemia. Nós socorremos diversos outros setores, e justamente na cultura, enfim, e no social, e mais uma vez a Câmara mostra maturidade para ver os problemas que vieram ao nosso país diante da pandemia, e a gente apresenta um projeto para solucioná-los ou pelo menos amenizá-los. Então, Solidariedade encaminha com texto, dando os nossos parabéns ao relator, o deputado Hildo Rocha, que conduziu a matéria de uma forma muito consensual e que a gente chega aqui ao final. Solidariedade encaminha com o relator. Prois. Democratas encaminha também com o relator, não ao destaque, sim ao texto, senhor presidente. Prois, PTB, Podemos. PTB com relator, presidente. Podemos. Vai ter RJ ainda, né? Gastão, Prois. Podemos. PSOL. Sou a favor do destaque, presidente. A pandemia da Covid-19 não acabou. Infelizmente, o transporte público, esse é o caso aqui da cidade de São Paulo, é um dos principais pontos de contaminação da população, principalmente daqueles que não puderam fazer o isolamento social, precisaram sair para trabalhar todos os dias nos serviços essenciais e acabaram se contaminando e contaminando as suas famílias, porque não houve uma preocupação da gestão municipal de garantir que no horário de pico tivesse a frota mantida. Pelo contrário, houve redução justamente nos momentos em que havia maior concentração de pessoas, sem ter distanciamento social dentro do transporte e, consequentemente, se transformando numa bomba relógio. Esse destaque do PDT ele é muito importante, mostra uma preocupação com a saúde da população, uma preocupação humana, e ele precisa ser aprovado. PSC, Cidadania. PTB. PTB orientado. Senhor presidente, o Cidadania tem uma posição claramente a favor dessa emenda. E me permita um desabafo de 30 segundos. Todos nós temos as nossas convicções políticas e ideológicas. Nós temos as nossas afinidades a favor ou contra o governo. E muitas vezes eu lamento que isso acabe prejudicando a discussão do conteúdo de medidas, de emendas como essa. Uma medida sem custo adicional, uma medida relativamente simples, de alta qualidade técnica, como o seu autor, deputado Gustavo Frutti, ex-prefeito de capital, tem o seu atestado. Uma pena que a gente não aproveite isso. Seria enriquecedor desse projeto importante para o transporte público, vai ajudar, mais um sinal do parlamento nesse momento. Nós votamos sim a essa emenda, senhor presidente. PCdoB.
PCdoB, sim, senhor presidente. Novo. Novo não, presidente. PTB presente. Avante, PTB. PTB orienta o voto não. Parabeniza aqui o relator e o do Rocha pelo trabalho, uma matemática muito importante para que a gente possa recuperar a questão do transporte coletivo e garantir condições efetivas de atender bem a população, apesar das condições de isolamento, distanciamento social. E é dessa forma com que nós orientamos o voto não. PSC orienta não, presidente, e parabenizo o relator, deputado Dudu Rocha, pelo texto que fez, consensuado com vários líderes, acatando várias emendas, e o texto ficou muito bom. PSC encaminha não. Presidente, o Avante orienta não, consciente de que essa pandemia não termina agora. Essa pandemia, ela vai atravessar o ano. Se não socorrermos essas empresas, o trabalhador não terá transporte para ir ao trabalho. Então, é muito necessário que a gente possa estar dando suporte, principalmente ao trabalhador. E essas são as ações concretas que faz esse divisor de água. É não. Patriota. PV. Rede. O PV encaminha voto sim, emenda, presidente. Rede. A rede também, senhor presidente. A rede encaminha sim a emenda porque entende que é uma emenda importante para garantir medidas mínimas de proteção sanitária e de distanciamento social. É o mínimo que as empresas possam prestar nesse momento de pandemia para a proteção da saúde e a vida da população brasileira. Minoria. A minoria orienta sim a emenda. Os partidos da minoria saúdam, inclusive, o PDT pela emenda e pelo destaque. E quero registrar para esclarecer, me solidarizando com o deputado Carlos Zaratini. A proposta anterior, a emenda rejeitada, tinha por objetivo destinar prioritariamente os recursos para aquisição de passagens para facilitar o trânsito da população mais carente, as pessoas de baixa renda, desempregados. E essa emenda anterior derrotada se combina com essa agora em votação destacada pelo PDT do deputado Gustavo Fruit, que garante o distanciamento social. Enquanto o texto destina 4 bi para a renovação de frota, a emenda anterior destinava para subsidiar a mobilidade urbana dos mais simples, mais necessitados, e essa garante o distanciamento social necessário no transporte público. Por isso, a minoria orienta sim. Obrigado, presidente. Posição. Em votação. O governo orienta não, presidente. Aqueles que forem a favor, permaneça como se acha. Rejeitado. Antes de votar a redação final, esclareça ao plenário que a subemenda apreciada durante a deliberação da matéria corresponde à reformulação do parecer às emendas plenárias encaminhada à mesa pelo relator, deputado Dudu Rocha, na data de hoje. Doravante informa que só serão admitidas reformulações a pareceres já formalizados mediante autorização da presidência e sempre em plenário. Em votação, a redação final. Aqueles que forem pela aprovação, permaneçam como se acha. Aprovada. A matéria vai ao Senado Federal. Recuperação judicial. Recuperação judicial. Só para anunciar que o deputado Edmilson, na última nominal, não conseguiu votar, vota com o partido. Obrigado. Votação em turno único do projeto. O Zeca Dirceu também votou com o partido. Eu já combinei com os líderes que encaminhem à mesa, à Secretaria-Geral da Mesa, os nomes, para que fique registrado. Votação em turno único do projeto de lei 6229 de 2005, que altera o parágrafo 7º do artigo 6º da lei 11.101 de 9 de fevereiro de 2005, que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, para submeter todos os créditos tributários à recuperação judicial. Passa-se a votação. Em votação, a submeta substitutiva oferecida pelo relator da Comissão Especial ao projeto de lei 6229 de 2005, ressalvados destaques. Como voto PT. Já vamos orientar, senhor presidente. Pode seguir. Quem? Vamos orientar em seguida, senhor presidente. Tá bom. Como voto PSL. Vamos orientar em seguida, presidente. Como voto PL. Esse é o mérito principal da matéria, que já estava já está no acordo de todos, quer dizer, pelo menos o acordo do conhecimento do texto. PP, PL. Ele também a recuperação judicial, presidente.
Quê? PL. PP sim. PP sim. MDB. MDB sim, presidente. MDB sim. PP sim. PSD. PSD sim, senhor presidente. Exatamente lembrando, como relator da matéria, já foi apresentada a emenda substitutiva global e também a manifestação sobre todas as emendas. PSL, presidente, já PSL. No ritmo do PL 6229, sim. Republicanos. PL também sim, senhor presidente. Republicanos encaminha sim, presidente. Republicanos sim. PSDB. O PSDB orienta sim, evidentemente, ressalvados os destaques, senhor presidente. PSB. PDT. PT orienta sim, senhor presidente. PT orienta sim. PSB. PDT. Presidente, na verdade essa é uma matéria eminentemente técnica e muito importante para regrar e regular a relação de credores e devedores. Nós não queremos que os devedores sejam dilapidados de seus créditos, de seus patrimônios, mas também que as empresas que vivem dificuldades em função da situação econômica porque passa o país, aliás, porque passa a economia mundial, ela também não seja colocada contra a parede e tenha que suportar pressões enormes de tal sorte que sucumba a empresa. Porque morrendo a empresa, morre o emprego, morre a renda, morre a produção, e cada empresa que morre para ressuscitar, para refazer, não é fácil. Então nós temos que encontrar aqui o equilíbrio entre o credor e o devedor, que o credor possa receber, ainda que parcimoniosamente, os seus créditos, mas que nem por isso sucumba a empresa a pretexto das suas dívidas. Que ela tenha o fôlego, que ela tenha a proteção da lei, que ela tenha o amparo, tenha o tempo necessário e que, como disse, o equilíbrio se impõe. Nem tanto o céu, nem tanto a terra. Nem tanto o Polo Norte, nem tanto o Polo Sul. O equilíbrio está exatamente nessas regras que nós estamos por aprovar. Portanto, votamos sim, presidente. Sim, DEM. PSB. Presidente, o PSB orienta sim, e aproveitando também para justificar que na última votação o deputado Gonzaga Patriota votou com o partido. DEM. Democratas encaminha favorável, senhor presidente, ao texto. Obrigado. Solidariedade. Augusto Coutinho. Solidariedade encaminha favorável. PROS, PTB. PTB PROS vota favorável. sim, senhor presidente. PTB sim. Podemos vota sim, senhor presidente. Podemos sim. Não reformulou. PSOL. PSOL é sim, ressalvados os destaques. Isso, cara. Desculpa. Mas reformulou quanto? Então tá bom. PSC, Cidadania. Senhor presidente, o Cidadania encaminhar sim, lembrando que por designação de Vossa Excelência eu presidi a sessão da semana passada que encerrou essa discussão, acolheu o parecer do deputado Hugo Leal, muito aprimorado. Quero destacar a atenção que teve para o setor agro, quero destacar a atenção que teve às cooperativas, amadurecendo esse instrumento, será muito importante para a recuperação das empresas e assim criando vitalidade, a retomada dos investimentos no nosso país, senhor presidente. Sim. Presidente, o PSC orienta sim e parabeniza o relator, deputado Hugo Leal, pelo brilhante trabalho feito, ouvindo vários segmentos, e esse projeto é muito importante para a recuperação econômica do país. PCdoB. Senhor presidente, nós vemos muitos problemas nesse projeto, inclusive com relação a direitos trabalhistas, e nos preocupamos que a gente pode fazer aqui o máximo de destaques possíveis, nós não vamos conseguir resolver, mas vamos apostar que vamos conseguir melhorar e mudar muita coisa a partir do destaque. Então a gente vai votar sim. Novo. Novo vota sim, importantíssima matéria, presidente. PCdoB, novo sim, avante, Patriota. Avante, presidente, vota sim, pela importância principalmente de resgatarmos os empregos, os impostos que são gerados por essas empresas. Esse momento de dificuldade, nós temos que estar juntos, somando força para que possa se restabelecer aí todos esses critérios. PV. PV, Rede. A rede sim, senhor presidente. Minoria, maioria, oposição.
Presidente, a minoria orienta sim. Eu quero aproveitar esse minuto, solicitar de Vossa Excelência, dos líderes e da Casa, a votação do requerimento de urgência 161, referente ao PL 4113, que dá segurança jurídica aos termos de colaboração, termos de convênio, termos de fomento, convênios, contratos de gestão do poder público nos 3 dimensões federadas, com organizações da sociedade civil, filantrópicas, do setor da saúde, da educação e da assistência social no período da pandemia. Obrigado, presidente. Posição. Governo. Governo orienta não. Sim, presidente. De forma que nós vamos votar agora o parecer reformulado pelo relator há mais de 24 horas atrás, só para que todos tenham essa informação. Em votação. Presidente, PV. O PV encaminha o voto sim, só para deixar registrado. Em Obrigado. votação, aqueles que forem a favor da subemenda substitutiva oferecida pelo relator, permaneça como se acha. Aprovado. Estão prejudicadas a proposição inicial, substitutivas apensadas e as emendas ressalvadas do destaque. Presidente. Destaque número 1. Requer nos termos do artigo 61, inciso 1º, parágrafo 2º do regimento, destaque para a votação salva do artigo 1º da Lei 11.101 de 9 de 2 de 2005, com a redação dada pelo artigo 1º do PL 972218, apensado ao PL 6229 de 5, com vista à sua manutenção. Favor, deputado Fred Costa. Presidente, o Solidariedade vai ser encaminhado agora às votações pelo deputado Eli Borges. Tá bom. Deputado Fred Costa, vai encaminhar o destaque. Deputado Edmilson Rodrigues, contra. Tá aí, não? Orientação de bancada, como voto PT. Senhor presidente, essa proposta do Patriotas, em que pese a boa vontade do autor, ela é muito ampla. E aí não fica especificado quem são os agentes econômicos, ou todos serão favorecidos pelo destaque apresentado. Nesse sentido, o PT encaminha não ao texto. É supressivo, né? Não é? Não ao texto. PSL. Não é assim? Não ao destaque supressivo. PSL. O PSL orientará em seguida, presidente. Deputado Enio, não é? Não. Acho que ele. Acho que tem que votar sim, né? É votar sim ao texto, não ao sim ao texto, não ao destaque, não à emenda. Não à emenda. Todo mundo sim? Tem alguém que vai divergir nesse destaque? Eu acho que. Senhor presidente, uma palavra muito rápida, só para dizer que sim também, embora a preferência pedida pelo Avante seja inclusive de um projeto do deputado Rubens Bueno. Mas o que fez o deputado Hugo Leal foi ir adiante. O próprio deputado Rubens concorda com isso, portanto, sim, mantendo o parecer do relator, senhor presidente. É o contrário? Contrário. É não ao mesmo. contrário. Então, o quê? É tudo não? É tudo não. A votação é separada. É tudo não. Não ao destaque, presidente. Tudo não, tá certo. Não ao destaque, sim ao texto do relator. Então, parabéns à minha assessoria. Estava correta, né? Está certíssimo, está correto, deputado. Alguém quer orientar diferente do PT? Tá certo. Todos não. É para manter o texto, né? Todos não. Manter o texto. Alguém quer divergir? Não, senhor presidente, não ao destaque. Em votação. Aquele que foi a favor do destaque permaneça como se acha. Rejeitado. Destaque número 6. Requer nos termos do artigo 61, inciso 2º, parágrafo 2º do regimento, destaque para a votação da emenda número 18. Autor do destaque, deputado Molon. Oi, Cristiane. Oi, querida. Deixa eu falar, eu estou no plenário aqui. Então, assim que eu quero. Tá aí? Estou no plenário em votação. Assim que eu sair, eu te ligo aí. Daqui a pouco eu te ligo. Orientação de bancada. Como voto PT. Senhor presidente, se nós, essa proposta do PSV, deputado Molon, ela é muito importante, porque se nós estamos falando em recuperação judicial, e em especial nesse momento tão difícil, é importante incluir também o débito fiscal.
Anteriormente, no tempo das concordatas, e mesmo agora na recuperação judicial, você tinha que manter ela em dia para obter esse direito. Agora, a proposta apresentada pelo PSB, ela inclui isso no pacote das dívidas, o que nos parece bastante justa a proposta apresentada e, portanto, é sim à emenda. PSL, PL, PP. O PSL, presidente, entende que, nesse caso, essa emenda ela ofende o Código Tributário Nacional, que tem status de lei complementar que determina a indisponibilidade dos créditos fiscais. Então, dentro desse foco, o PSL orienta não. PL, PP. PL pela proteção do texto, senhor presidente, não a emenda. Não a emenda. PP não a emenda, presidente. MDB. MDB não, presidente. PSD. Senhor presidente, já foi feita a justificativa aqui pelo PSL. Essa emenda, inclusive, é inconstitucional da forma que foi apresentada, senhor presidente. Republicanos. Presidente, o Republicanos, antes de encaminhar, justifica a votação por parte do Vavá Martins, que não conseguiu votar nas votações anteriores, e Kleber Verde também. Republicanos encaminham o voto não. PSDB. Não ao destaque, senhor presidente. PSB. Presidente, o PSB orienta sim, porque, na verdade, essa emenda está positivando aquilo que já é jurisprudência do STJ. Então, nós estamos apenas adequando a legislação àquilo que já é decidido hoje pelo STJ. Então, portanto, o PSB orienta sim. PDT. Presidente, primeiro é importante dizer que a emenda foi aceita pelo relator. Ela não foi declarada inconstitucional. Via de consequência, tem razão de ser a sua discussão e, consequentemente, a sua votação. Ora, se nós estamos em processo de recuperação judicial, e os tribunais têm dito isso de forma muito ampla, dizer, todos os aspectos dos débitos da empresa, ou seja, todos os créditos e os diferentes credores são arrolados para que possam aí ser feito todo o cálculo e ver o comprometimento da empresa, a sua situação econômica, a sua situação orçamentária, a situação financeira, enfim, tudo isso é feito dentro do momento da recuperação judicial. Então, nós não podemos deixar fora os créditos fiscais, que, via de regra, presidente, em muitos casos, são os créditos maiores e mais importantes e mais relevantes, são os que, inclusive, estão levando a empresa à bancarrota, a empresa à falência. Então, esses créditos também têm que entrar na análise da recuperação judicial. DEM. Solidariedade. PROS. PTB. Com o relator, presidente. DEM com relator. Não, destaque em favor do projeto, senhor presidente. DEM não, solidariedade. PROS. PROS é não ao destaque. Não ao PTB. Destaque. PTB não ao destaque. Podemos. PSOL. PSOL sim ao destaque. PSOL sim. PSC. Presidente, o PSC também entende que o destaque é inconstitucional e por isso vota não ao destaque. Cidadania. Presidente, o Cidadania também é contrário. Há um claro conflito entre a emenda e o artigo 187 do Código Tributário Nacional, que tem efeito de lei complementar, como bem disse o general Peternelli, apoiado pelo Hugo Leal. Não a emenda, senhor presidente. PCdoB. Sim ao destaque. Novo. Sim ao destaque, presidente. Avante. Não ao destaque, presidente. Patriota. PV. PV não ao destaque, presidente. Rede. A rede é sim, senhor presidente, sem emenda. Minoria. Sim ao destaque, presidente. Oposição. Abraço. Governo. Governo não ao destaque, presidente. Senhor presidente, podemos não ao destaque. Podemos não. Em votação. Aqueles que forem a favor da emenda permaneçam como se acha. Rejeitado. Destaque número 9. Requer nos termos do artigo 61, inciso 1º, parágrafo 2º do Regimento Interno, destaque para votação separada do parágrafo 12 do artigo 6º da Lei 11.101, contida na redação dada pelo artigo 1º, inciso 1º do substitutivo apresentado ao PL 6229 de 2005, com vista à sua supressão. Deputada Perpétua. Senhor presidente, nós não achamos justo que alguém ganhe uma ação na justiça e não possa recebê-la.
que é exatamente o que está lá no texto. É o tipo da coisa, você ganha, mas não leva. Então, se você pode até ganhar na justiça, mas depois não vai ter o direito de receber tão cedo, ou no final do mundo talvez receba, por que vão recorrer na justiça? Eu não acho correto, eu não acho justo que esta casa aprove aqui um texto tirando das pessoas o direito de receber uma ação que ganhou na justiça. Então eu quero pedir aqui para que apoie o nosso destaque. PT. Senhor presidente, nós entendemos que, historicamente, quando se trata de natureza alimentar, tem que se dar prioridade. Então, se o trabalhador ganhou na justiça, mesmo que seja no pacote do processo de recuperação judicial, é justo que garanta o recebimento imediato. Por isso, somos não ao texto e favorável ao destaque. PSL. PSL entende, presidente, que se está numa recuperação judicial, pode não ter as condições adequadas para isso. Dessa forma, sim ao texto e não o destaque. A orientação é sim. Com voto PL, PP. PL também vota sim ao texto, senhor presidente. PP. O PP também vota sim ao texto, presidente. MDB. PSD. Presidente, o PSD vota sim ao texto, só esclarecendo que exatamente nós estamos no momento de recuperação judicial. O crédito trabalhista será pago após a convalidação em falência, no caso, ou após a aprovação do plano de recuperação. Será pago no momento adequado, porque por isso existe o projeto, existe o conceito da recuperação judicial. Republicanos. MDB. MDB sim, presidente. PSDB. Senhor presidente, essa diferenciação entre recuperação judicial e trabalhista e, ao mesmo tempo, diferenciações de categorias nos preocupa. Então, nós vamos ficar com o relator, senhor presidente. Não a emenda. Republicanos encaminha sim, presidente. PSB. PSB acompanha o destaque do PCdoB, orienta não. PDT. PDT, presidente, vota não ao texto e vota, consequentemente, sim ao destaque. Tem. O Democratas encaminha favorável ao texto, senhor presidente, não ao destaque. Solidariedade. PROS. Deputado Gastão. PTB. Não ao destaque, presidente. PTB não. PTB sim. Sim ao texto. Podemos. PTB sim ao texto. Podemos. PSOL. Só um minutinho. Vai, pode falar. Está sem som. O pessoal é favorável ao destaque, portanto, não ao texto. Tá bom. Só sim, PSC. PSC vota sim ao texto, não ao destaque, presidente. Gostaria de comunicar, o deputado Osiris tentou votar pelo aplicativo, não conseguiu. Na votação anterior, votou com partido. Cidadania. Sim ao texto do relator, senhor presidente. PCdoB. Senhor presidente, eu insisto no nosso destaque. Manter o texto do jeito que ele está é tirarmos das pessoas aquilo que a justiça lhe deu por direito. As pessoas, se ganharam na justiça, elas têm o direito de receber. Então, nós estamos negando isso no texto da lei. Por isso, insisto no destaque do PCdoB e dizer não ao texto. Senhor presidente, Podemos é contra o destaque. Podemos dizer presidente, assim. solidariedade fica com o texto do relator. Eu compreender que está um texto coerente e dá respostas neste momento. Como vota o Novo? O Novo é sim ao texto, presidente. Como vota o Avante, Patriota? O Avante é sim, presidente. O Avante é sim. PV. Rede. O PV, presidente, o Partido Verde, presidente, vota sim ao texto e não ao destaque. Rede. A rede é não ao texto, senhor presidente, e sim ao destaque do PCdoB. Minoria. A minoria, presidente, é não ao texto, sim ao destaque do PCdoB, saudando e fazendo um apelo ao plenário. Um texto que salvaguarda os direitos trabalhistas
A excepcional exceção de que precise esperar o processo de recuperação judicial será considerada, entretanto, num período de pandemia. Não prever a prioridade para os direitos trabalhistas é um erro. Por isso, a minoria orienta não ao texto. Obrigado, presidente. Como vota a oposição? Como vota o governo? O governo vota não ao destaque, sim ao texto, presidente. Em votação, aqueles que forem pela manutenção do texto, a favor da manutenção dos textos, permaneça como se acha. Mantido. Destaque número 10. Requer nos termos do artigo 61, inciso 1º, parágrafo 2º do regimento, destaque com vista à rejeição do parágrafo 3º do artigo 66 da Lei 11.101 de 5, na redação do artigo 1º do substitutivo oferecido ao PL 6229 de 2005. Dá a palavra já, Marcelo. Senhor presidente, posso? Pode falar. Obrigado, senhor presidente. Na verdade, o nosso destaque 10, ele é muito simples. Trata-se da sucessão das obrigações trabalhistas. Se a empresa entra em recuperação judicial, o administrador da massa, o administrador da recuperação judicial, vende um direito ou vende parte da empresa, tem que caracterizar a sucessão das obrigações trabalhistas. Porque senão o que ocorre? Há o risco da pessoa comprar a empresa que está em recuperação e não garante com isso, ao levar os servidores, a continuidade dos direitos trabalhistas. Então, o texto, ele parece que ele faz uma boa análise, ele monta uma boa proposta da recuperação judicial, mas ignora a importância da sucessão dos direitos dos trabalhadores. É por isso que nós estamos, então, orientando não ao texto, na medida que aquele que comprar direitos ou comprar a própria empresa, naturalmente, e entendo que é naturalmente, porque o direito trabalhista está implícito, ele leva e garante com isso a sucessão e, consequentemente, o passivo trabalhista que possa existir naquele momento. Era isso, senhor presidente. PT vota? Não ao texto, sim ao destaque. Sim ao destaque. PSL. O PSL, presidente, entende que ao se vender determinados ativos, se você vincular as dívidas a ele, esse ativo não será vendido, fica inviável. E ele sendo vendido, esse recurso, logicamente para o administrador, poderá saldar as dívidas trabalhistas. Então é natural. Por isso o PSL mantém o texto e sim ao texto. É a orientação. Sim, PL, PP, MDB. MDB sim, presidente. PP, PL. PMDB sim, PSD. Sim, senhor presidente. Republicanos. Sim, presidente. PSDB. Sim, senhor presidente. PSB. Não. PSB orienta não. PSB não. PDT. PCdoB não. PCdoB não. PDT. DEM. DEM sim, senhor presidente. Solidariedade. Pessoal não, presidente. Pessoal não. Solidariedade, presidente, fica com o relator. PROS. Sim. PTB. Ao texto. PTB sim. PTB sim. Solidariedade sim. PROS sim. Podemos. Mas esse é supressivo que eu votei? PSC. PSC vota sim ao texto e não ao destaque. Cidadania. Senhor presidente, a intenção é preservar os trabalhadores e garantir condições que as obrigações sejam cumpridas. Só que essa emenda, se aprovada, vinculando a venda do bem a obrigações, produz um efeito ao contrário. Vai diminuir o valor do bem, vai dificultar a sua negociação e os trabalhadores acabarão sendo os maiores prejudicados. Por isso, não emenda sim ao texto, senhor presidente. Novo. Sim ao texto, presidente. Avante. Patriota. PV. Presidente, o PV vai encaminhar o voto sim ao texto e, complementando a argumentação do líder Arnaldo, queria dizer que a arrematação em asta pública justamente é considerada uma aquisição originária do bem. Então ele de fato se desfaz dos débitos anteriores, portanto sim ao texto. Rede. Pode ser. A rede não ao texto e sim ao destaque do PT, senhor presidente. Minoria. Oposição. Governo.
Não ao destaque, sim ao texto, presidente. Aqueles que forem a favor da manutenção do texto, permaneçam como se acha. Mantido. Presidente. Oi. Senhor presidente. Oi. Só uma observação. Rapidamente. Se numa recuperação judicial uma pessoa comprar um carro, ele leva a conta de IPVA. Agora, quando ele contrata um trabalhador, não leva a conta do trabalhador. A mercadoria vale mais mesmo. É justo, muito justo. Destaque de bancada número 2. Requer nos termos do artigo 61, inciso 1º, parágrafo 2º do regimento, destaque para votação em separada do inciso 5º do artigo 73 da Lei 11.101 de 2005, acrescido pelo artigo 1º do substitutivo de plenário apresentado ao PL 6229 de 5, visando sua supressão. Para encaminhar o requerimento, deputado Acácio. Então tá, passa para frente. Orientação, como voto PT. PMDB. Senhor presidente, PT. O PT entende que a proposta feita nesse destaque, ela não é determinante, mas nós votamos não ao texto e sim ao destaque. Não ao texto, sim ao destaque. PSL. O PSL entende que o juiz decretar a falência durante um processo é um dos fatores que permite o equilíbrio entre esses benefícios das atividades programadas. Portanto, o PSL orienta sim ao texto. Como voto PL? PL também, senhor presidente. Vota sim ao texto. PP? PP vota sim ao texto, presidente. Como vota o PMDB, PSD? MDB sim, presidente. PSD sim, presidente. Republicano sim, presidente. Como vota o PSDB? Com o relator, senhor presidente, sim. Como vota... Senhor presidente, PROS. Sim, PSB. PROS. O PROS, senhor presidente, é o autor até desse destaque. É o deputado Toninho, que é o autor. E nós estamos apresentando esse destaque porque, apesar do relator ter melhorado bastante o texto, não nos parece prudente, nem de boa prática, permitir que a própria Secretaria da Fazenda exerça esse poder de julgamento. Portanto, nós encaminhamos não a favor do destaque. Não ao texto e sim ao destaque. PSB, PDT. DEM. Presidente, não ao texto, sim ao destaque. Democratas encaminha sim ao texto, presidente. Solidariedade. Presidente, o Solidariedade entende que essa emenda dificulta a questão das empresas e das dificuldades que virão, comprometendo inclusive a questão do emprego ao final. Portanto, ficamos com o relator, senhor presidente. Presidente, PSB orienta não. PSB não. PTB com relator. PTB sim, Podemos. PSOL. Isso é contra o destaque, sim ao texto. PSC. Sim ao texto e não ao destaque, presidente. Cidadania. Sim ao texto do relator, senhor presidente. Sim, sim. PCdoB. PCdoB, sim ao texto. Sim ao texto, PCdoB. Novo. Novo é não ao texto, presidente. Novo é não ao texto. Avante. Avante assim, presidente. Avante assim, Patriota. PV. PV é não ao texto, presidente. Rede. A rede é não ao texto, senhor presidente. Minoria. Libera, presidente. Oposição. Minoria libera, presidente. Minoria libera. Oposição. Governo. Sim ao texto e não ao destaque, presidente. Em votação. Aqueles que forem a favor da manutenção do texto, permaneçam como se acha. Mantido. Requer nos termos do artigo 161, inciso 1º, parágrafo 2º, destaque com vista à rejeição da expressão, inclusive as de natureza trabalhista, constante do parágrafo 2º do artigo 159 da Lei 11.101 de 2005, na redação do artigo 1º do substitutivo oferecido ao PL 6229 de 2005. Deputado N. Senhor presidente, colegas parlamentares, até eu peço desculpas da maneira que eu falei, mas eu quero comparar o mesmo exemplo que eu disse. A empresa está em recuperação judicial. Ela vende um caminhão. Aquele que compra o caminhão não fica isento de pagar o IPVA atrasado. Agora, o trabalhador
A pessoa compra uma parte da empresa e os trabalhadores não vão receber os seus direitos, quer dizer, o IPVA ele paga e o salário do trabalhador ele não paga. Não é justo, e é isso exatamente que nós estamos propondo, de retirar esse termo, porque com isso impede a extinção das obrigações trabalhistas. O que a gente apenas pede é que não se não se elimine a obrigação trabalhista independente da situação da empresa, a garantia da comida, porque o colega deputado disse há pouco, não, mas isso não contribui para o emprego. Pô, mas tem que contribuir para o salário, para a comida, oferecer emprego, mas não paga o direito, não paga o salário do trabalhador, que emprego é esse? Então, há um equívoco onde se prioriza a recuperação da empresa, esquecendo-se que a empresa só vai se recuperar se tiver trabalhadores e trabalhadoras para movimentar a máquina, para fazer essa produção do excedente. Por isso, a nossa proposta desse destaque é que, de maneira nenhuma, sejam extintos os direitos trabalhistas implícitos dentro da lei, lógico, no período indiferente, caso seja de recuperação judicial ou não. PT, então, vota... Não ao texto, sim ao destaque, senhor presidente. PSL. PSL vota sim ao texto, presidente. PL, PP, MDB. PL também, senhor presidente, sim ao texto. MDB. O PP também, presidente, sim ao texto. Aproveitando, presidente, para justificar que o deputado Schiavinato e o deputado André Abdon votaram com o partido nas votações anteriores. PSD. PSD, sim ao texto, presidente. Republicanos. PSDB. Sim ao texto do relator, senhor presidente. PSB. Apenas que... PSB orienta não, presidente. PSB não. Pergunta se a gente pode continuar a sessão, já que o tempo está se encerrando, assim que tem que abrir uma outra sessão. Pode continuar? Algum problema? Republicano sim, presidente. Republicano sim. Sem oposição. PDT. Presidente, nós vamos votar não ao texto, sim ao destaque, só considerando, presidente, que se nós estamos aí regrando as recuperações judiciais no sentido de dar a proteção do amparo que as empresas precisam, que merecem, que necessitam, nós precisamos também dar respaldo para os trabalhadores. E nesse ponto que a gente precisa esse equilíbrio, empresa, trabalhador, trabalhador, empresa. Por isso nós votamos a favor do destaque, não ao texto. MDB sim, presidente. MDB sim. Solidariedade, PROS, PTB. Democrata sim, senhor presidente. Democratas PTB sim, presidente. PTB sim. Solidariedade sim ao texto, presidente. Solidariedade sim. PROS sim, presidente. PROS sim, PTB sim. Podemos. PSC. PSC sim ao texto, não ao destaque, presidente. PSOL. PSOL é não, é a favor do destaque. PSOL é não. Cidadania. Sim ao texto do relator. PCdoB. Senhor presidente, o texto destacado exatamente protege somente os donos da empresa, os sócios da empresa. E absolutamente não protege nada o trabalhador. O que se está pedindo para que tire do texto é que na hora do processo da falência não priorize os donos da empresa e largue o trabalhador, o direito trabalhista de lado. É só isso que se quer. Então é não ao texto. PCdoB. Claro. PCdoB é não. Novo. Novo é sim ao texto. Avante, Patriota. Avante é sim, presidente. PV. PV é sim ao texto. Rede. A rede não ao texto e sim à emenda, senhor presidente. Minoria. Não ao texto, sim a destaque, presidente. Sim. Oposição, governo. O governo encaminha não ao destaque, sim ao texto, presidente. Em votação, aqueles que forem a favor da manutenção do texto, permaneça como se acha, mantido. Requer nos termos do artigo 61, inciso 1º, parágrafo 2º do regimento, tem destaque para votação separada do inciso 4º do artigo 9º, do parágrafo 9º do artigo 10A, constante do artigo 5º do substitutivo apresentado em plenário ao PL 62295, com vista à sua supressão. Deputado Arthur Lira. Não. Vamos lá. Orientação ao PT. Não ao texto, senhor presidente. Não ao texto. PSL. PSL orienta sim ao texto, presidente. PL.
PP. PMDB. O PP vota não ao texto, presidente. PL. PMDB. PMDB sim, presidente. PMDB sim. PSD. PSD vota sim ao texto exatamente porque traz equilíbrio no entendimento entre todos os devedores. Republicano. PL também sim, senhor presidente. PL sim. Republicano. Republicano sim, presidente. PSDB. Sim ao texto do relator. Sim ao texto. PSB. PSB orienta não, presidente. PSB não. PDT. É porque o destaque é dele. PDT. DEM. Democrata, sim ao texto do relator, senhor presidente. Solidariedade. PROS. Verdade, senhor presidente, sim ao texto do relator. PTB. PROS encaminha não, presidente. Solidariedade sim também, presidente. PTB com relator, presidente. PTB não. PTB. PROS não. PTB sim. PDT, presidente. Podemos. Minha filha não PDT. Hoje muito chorada. PDT, presidente, para deixar conseguir na nossa compreensão, presidente, na recuperação judicial, as dívidas fiscais, elas não podem ficar sem uma obrigação do pagamento. E a obrigação impõe multas, se não for paga, régia irregularmente. E o que a emenda está propondo, o destaque propondo, é retirar essa penalização. Aí o cidadão, o empresário, o empreendedor vai pagar se quiser, porque não tem obrigação de pagar. Então, se vamos fazer a recuperação judicial e tem que ter equilíbrio, que valha para todos. Por isso, nós queremos votar de acordo com o relator e com o texto. PSOL. Pessoal é não. PSOL é não. Podemos. PSC. PSC não, destaque sim ao texto, presidente. Cidadania. Cidadania sim ao texto, senhor presidente. PCdoB. PCdoB. PCdoB não, senhor presidente. PCdoB sim ao texto. PCdoB sim ao texto. Novo. Novo é sim ao texto. Minoria libera, presidente. Avante, Patriota. Avante é sim ao texto, presidente. Avante sim ao texto. Novo é sim. Novo sim, PV. PV é não ao texto, presidente. Patriota. Rede. Rede é não ao texto, senhor presidente. Governo. Governo é não ao destaque sim ao texto, presidente. Aqueles que forem pela manutenção do texto permaneçam como se acha. Mantido. Requer nos termos do artigo 61, inciso 2º, parágrafo 2º do regimento, destaque para a votação da emenda do plenário número 9. Deputada Fernanda. Autora do destaque. Presidente, vamos conseguir votar hoje o PL do afastamento das grávidas? Podemos, tendo acordo, tem acordo? Sim, falei inclusive com o líder do governo. A gente ainda tem 3 projetos para votar. Ok. O quê? Tá, da grávida acho que tem unanimidade, né? Para que a gente possa votar 960, o outro projeto da Justiça Federal e o das grávidas. São 3 projetos ainda. 39 e 32 das grávidas. Fernanda. O som não está funcionando, Fernanda. Mas ela já ficou em cima aí. Não. Se quiser botar nela novamente. Agora, presidente. Agora sim. Obrigada. Chega a 10% na pesquisa, dá nisso. O pessoal fica boicotando. Quem dera, tomara, tô nessa luta, presidente. Mas eu ia dizer que nem o Bolsonaro me derruba a sua quadrilha, mas às vezes o meu sonho e a minha máscara é complicado. Mas lhe agradecer a paciência e ao mesmo tempo dizer que a nossa emenda busca que aquelas empresas que vão aderir ao Refis, portanto, diminuir a sua dívida tributária com a fazenda pública, tenham que ter uma cláusula de contrapartida, gente, de no mínimo 6 meses de manutenção de empregos. Vejam vocês, pela primeira vez no Brasil, a população economicamente ativa, de forma majoritária, está desempregada. Hoje isso é uma pesquisa que mostra que em 24 estados do Distrito Federal, do país, com exceção do Distrito Federal e outro que eu não recordo, 24 estados, a média, o auxílio emergencial paga mais do que o assalariamento.
A classe trabalhadora brasileira está com salários rebaixados, com sobrecarga de trabalhos que conseguem trabalhar, muitos na informalidade, e agora na pandemia a gente já perdeu 8 milhões de postos de trabalho, presidente. 8 milhões, contando os informais. Os trabalhos formais, 2 milhões de postos de trabalho. É inadmissível que se pense só no refinanciamento, e é evidente que as empresas estão com dívida. Isso nos parece óbvio, ainda mais no tempo de pandemia, com todo o isolamento que ocorreu, mas não tem lógica salvar só as empresas, tem que salvar os empregos, tem que salvar a classe trabalhadora brasileira. E nós estamos vendo que durante a pandemia tem gente que ficou mais rica. Nós temos 32 bilionários que acumularam mais de 40 bilhões de reais durante a pandemia, presidente. O setor de exportação, em função da alta do dólar, está ganhando dinheiro. Nós apresentamos um projeto que transforma a renda básica, o auxílio emergencial, numa renda básica permanente, só taxando o rico. Imposto sobre grandes fortunas, lucros e dividendos, retornar a taxação de lucros e dividendos e o aumento da contribuição social sobre o lucro líquido de 20% para 30%. Além da taxação das exportações, a gente consegue os 360 bi para garantir a renda básica emergencial para 80 milhões de brasileiros, porque o nosso projeto é um pouquinho audaz, mais audaz do que o votado na Câmara dos Deputados, mantendo o duplo benefício para mulheres chefes de família. Então, o que nós queremos dizer é que primeiro tem de onde tirar e é preciso taxar os grandões, os milionários, os bancos e os ricos. E o segundo, que nessa medida de recuperação judicial tem lógica que se tenha, assim, o refinanciamento da dívida tributária, desde que esteja vinculada com medidas concretas de manutenção de emprego e renda para a classe trabalhadora, porque senão são só os CNPJs que são salvos, e tem muitos CNPJs que precisam ser salvos, sobretudo as pequenas, as micro, as médias empresas, que são as que mais empregam no nosso país, e as que mais sofrem no tempo de pandemia, que não chegou o crédito na ponta, que não conseguiu acessar o Pronamp, embora a Câmara tenha votado rapidamente, diante da burocracia que o governo federal impôs. Então, o objeto do nosso destaque é isso: refis com contrapartida e manutenção de emprego durante 6 meses após o refinanciamento. Orientação, PT. Senhor presidente, todo o processo de recuperação judicial, nós estamos falando de manter as empresas vivas, trabalhando. Para quê? Para gerar emprego, para garantir trabalho, para garantir o desenvolvimento econômico e social. Agora, todos os destaques que nós temos colocado que tratam da proteção do trabalhador, da proteção social, são derrubados. É um equívoco que fala-se tanto em benefício social, mas a preocupação está com a manutenção do lucro. A proposta do PSOL é uma proposta séria, afinal de contas vamos dar mais prazo para os empresários pagarem, vamos prorrogar e parcelar suas dívidas, vamos dar condições para que empresas recuperem-se. É justo que os trabalhadores tenham uma participação nisso com a manutenção do emprego. Por isso, nós orientamos o voto sim ao destaque do PSOL. PSL. O PSL, presidente, entende que essa empresa está com dificuldades para pagar os seus tributos. Todos os direitos trabalhistas, até aquele momento, estão garantidos, mas pode precisar, para se reorganizar, de reduzir salários, reduzir empregados, para dar continuidade à própria empresa. Por isso, o PSL rejeita a emenda e orienta não. PSL, não. PL, PP, MDB. PL também não a emenda, senhor presidente. Não. MDB não. Também não a emenda, presidente. PP não, MDB não, PSD. Não, senhor presidente. Republicanos. Não, presidente. PSDB. Senhor presidente, a gente entende a boa intenção do destaque, mas é uma exigência pesada para um contexto de recuperação judicial. Então, nós vamos contra o destaque. Nós vamos a favor do texto do relator. PSDB não, PSB. PSB orienta sim, presidente. PDT. Nós votamos sim, presidente. Tem razão de ser o destaque porque tenta estabelecer exatamente esse equilíbrio das empresas com o empregado. Nós vamos ajudar a recuperar a empresa com a recuperação judicial, criando mecanismos de proteção. É preciso também que essa proteção se estenda, esse guarda-chuva, para os trabalhadores. O equilíbrio, de novo, eu volto a falar sempre no equilíbrio. Empresa e trabalhador, emprego e renda, as duas coisas têm que andar juntos. Se a empresa vai se recuperar judicialmente, ela tem que também dar um certo amparo para que o empregado tenha uma proteção no seu emprego. DEM. Democratas encaminham em favor do texto, senhor presidente, com o destaque. Solidariedade. Solidariedade não, presidente. Solidariedade não. DEM não. PROS. Prenem. PROS.
Não. PTB. PTB contra o destaque. Podemos. PSOL. Passo para a deputada Fernanda. Fernanda. Presidente, só para alertar os colegas que estão votando contra o nosso destaque. Hoje, são 24 estados que o auxílio emergencial supera empregos com carteira. Só o Distrito Federal e Santa Catarina tem mais trabalhadores com emprego, com carteira assinada, do que beneficiários do auxílio emergencial. No caso do Rio Grande do Sul, que é o meu estado, como o senhor sabe, nós temos 2.400.000 trabalhadores com carteira assinada e 2.600.000 pessoas que dependem do auxílio emergencial. Então não tem lógica. O governo Bolsonaro quer reduzir o auxílio emergencial, ele já foi contra, e nós sabemos, embora não diga a verdade, mas nós sabemos que foi a Câmara que aprovou o auxílio emergencial, o Guedes queria R$200, agora ele quer reduzir esses valores e ao mesmo tempo não se vote a manutenção de empregos para quem faz refis. Nós defendemos a manutenção do auxílio emergencial no valor de R$600, o duplo benefício, talvez até ampliar os valores e também medidas que garantam direito dos trabalhadores e manutenção de empregos. Obrigada, presidente. PSE não, destaque sim ao texto, presidente. Cidadania. Senhor presidente, cabe uma última reflexão nesse encerramento. Nós sabemos que não serão recursos públicos que vão garantir emprego indefinidamente. O auxílio é emergencial. A renda básica que virá agora, e nós trabalhamos para isso, terá que ter consistência fiscal. Por conta disso tudo, senhor presidente, é que preservar empregos passa, nesse instante, por essa iniciativa de preservar as empresas. As empresas se recuperando, empresas com solidez, é isso que aquece a economia, é isso que gera empregos, é isso que vai propiciar depois recursos públicos para políticas compensatórias e emancipatórias. Mas aqui a escolha é manter empresas, recuperá-las para que os empregos possam vir. Essa é a maior proteção ao trabalhador. Sim ao texto, senhor presidente. PCdoB. PCdoB. PCdoB sim. Novo. Novo não. Novo não. Avante, Patriota. Avante é não, presidente. PV, Patriota. PV é não, presidente. Rede. A rede é sim a emenda, senhor presidente. Minoria. Sim a emenda, presidente. Posição. Governo. O governo orienta não, presidente. Parabenizo o relator, deputado Hugo Leal, pelo brilhante relatório. E a ideia é preservar as empresas, após isso, a retomada dos empregos. Em votação. Aqueles que forem a favor da emenda permaneçam como se acha. Rejeitada. Em votação, redação final. Aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acha. Aprovada. A matéria vai ao Senado Federal. Medida provisória. Senhor presidente, pode fazer um registro rápido? Eu espero então entrar em votação para depois fazer o registro. Parabéns. Falou demais. Foram meses conversando com você sobre isso. Chega. Parabéns, Silvio. Parabéns. Os deputados acabaram de aprovar agora o projeto de lei número 1397 de 2020, que altera diversas regras da legislação falimentar para acomodar o impacto econômico da pandemia causada pelo coronavírus sobre empresas que estão em dificuldades econômicas. E já a medida provisória 960 de 2020, essa medida provisória que prorroga prazos de suspensão de pagamentos de tributos previstos nos atos concessórios do regime especial de drawback, tenham sido prorrogados por 1 ano pela autoridade fiscal e tem um termo até 2020. Drawback é um tipo especial de regime aduaneiro para que haja suspensão ou isenção de tributos incidentes dos insumos que são importados ou nacionais que são vinculados a produtos que vão ser exportados. Esse mecanismo foi criado em 96 pelo governo federal para poder trazer, 1996, né, ele foi criado para trazer facilidades para empresas que trabalham com comércio exterior. Para fazer esse registro aqui, deputado Hugo Leal. Foram pelo menos um ano e meio desse debate intenso sobre recuperação judicial e falência, senhor presidente. Foram muitas pessoas que colaboraram, não só aqui do Legislativo, como os líderes, como Vossa Excelência foi fundamental, assim como também
no Poder Judiciário, senhor presidente. No Poder Judiciário, tanto no STJ, nos tribunais de justiça dos vários estados do país. Quero fazer referência a todos que puderam colaborar. No momento adequado eu farei nominalmente, mas aqui eu quero agradecer especialmente ao grupo que esteve mais próximos, a Consultoria Legislativa da Casa, Guilherme Falcão e Márcio, e ao grupo Ivo Weisberg, Daniel Carnio, Pedro Teixeira, Márcio Guimarães e todos aqueles que conseguiram contribuir e resistiram até hoje com esse texto, com um debate muito rico nessa casa. E agradeço mais uma vez a oportunidade, senhor presidente. Deputado Alexis, parabéns ao deputado Uglial, que com o nosso apoio aprovou o projeto. Com certeza, aqui é uma casa de 513. Isso. Nunca se chega aqui nesse plenário sem ter o consenso, senhor presidente. Muito obrigado. Por isso que aprovou por unanimidade o texto. Deputado Alexis, para ler o voto final, a parte final do voto. Vamos direto ao voto, presidente. Então, vamos lá. Parte final. Pelo atendimento dos pressupostos constitucionais, relevância e urgência da medida provisória 960/2020, pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa da medida provisória 960/2020, pela inconstitucionalidade das emendas 3, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 21, 23 e 24, pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa das emendas 1, 2, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 22, 25 e 26, pela compatibilidade e adequação financeira orçamentária da medida provisória 960/2020, pela compatibilidade e adequação financeira e orçamentária das emendas 1, 2, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 25 e 26, pela inadequação orçamentária e financeira das emendas 3, 8, 10, 12, 16, 21, 23 e 24, e quanto ao mérito pela aprovação das medidas provisórias 960 e da emenda 26, da forma do projeto de lei de conversão a seguir apresento, e pelas rejeições das emendas emitidas. Tá bom? Tá bom. Beijo, obrigado. Passa essa discussão. Vou colocar alguns para discutirem, apenas para dar tempo de atualizar o parecer do relator. Deputado Vicentinho, 3 minutos. Senhor presidente, antes de entrar na proposta, informo que amanhã as centrais sindicais, todas unidas, vão realizar às 17 horas um ato, uma Assembleia Nacional em apoio aos trabalhadores dos Correios em greve. É importante a participação de todas e nós continuamos aqui aguardando, senhor presidente, colocar na urgência o projeto de lei que trata da proteção às cláusulas sociais. Com referência à medida provisória, ela é oportuna, senhor presidente, é coerente com a conjuntura imposta pela pandemia. Entendemos como razoável e justa a prorrogação excepcional dos prazos dos contratos de drawback na modalidade de suspensão, com vencimento neste ano. Da mesma forma, por se tratar de mecanismos correlatos de incentivo das exportações, entendemos como correta a inclusão pelo relator, a quem eu saúdo, no texto do seu projeto de lei de conversão do drawback na modalidade de isenção e do regime de entreposto industrial sob controle aduaneiro informatizado. Entretanto, senhor presidente, cabe observar que há um conjunto de emendas apresentadas por vários parlamentares na defesa da garantia dos direitos dos trabalhadores, sobretudo a questão da estabilidade no momento em que nós estamos pensando. Nesse sentido, minha posição ela é favorável à medida provisória 906, na forma do PLV, apresentando, claro, ressalva ao destaque em relação à garantia do emprego.
e esse destaque é inclusive apresentado pelo nosso líder, Enil Verres, já será a emenda número 1, não é? Que é o destaque que diz o seguinte, vale a pena colocar aqui. A pessoa jurídica habilitada no drawback, por meio de ato concessório expedido pela Secretaria do Comércio Exterior, beneficiária dos incentivos fiscais referentes no capto, fica obrigada a não rescindir, sem justa causa, os contratos de trabalho de seus empregados por um ano, considerando para os devidos fins os contratos vigentes em 30 de junho de 2020. Com base nas informações disponíveis em folha de pagamento ou remetidas aos cadastros públicos, a exemplo do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. Portanto, senhor presidente, nossa posição é favorável. Parabéns ao deputado Eliverri pela emenda e aos outros deputados também, porque se trata de, num momento como esse, da proteção ao trabalho. Não é possível que não se considere os trabalhadores numa situação como essa. Obrigado, presidente. Deputado Hugo Leal, 3 minutos. Então, os deputados estão discutindo a medida provisória 960 de 2020. Agora, Hugo Leal. Completar exatamente os agradecimentos. Eu não posso deixar aqui de registrar também aos meus colegas Isnaldo Bulhões e João Roma, deputado Vermelho, deputado Alexis, que também foram muito importantes na criatividade, na discussão desse tema. Mas também registrar no Ministério da Economia o apoio do professor Aloysio Araújo, do Valderi Rodrigues, secretário do Ministério, Bruno Funchal, hoje secretário do Tesouro, Felipe Barros, Arlete Silva, Flávia Coelho. Aos profissionais da área do direito, advogados da área de recuperação judicial e falências, professor Eduardo Munhoz, Luiz Fernando Paiva, Flávio Galdino, Thomas Fischberg, Daniel Goldberg, Luiz Roberto Ayub, Hélio Barros, Juliana Bumachá, Gustavo Nobre, Manuel Justino, Paulo Toledo e Acione. Os administradores judiciais, Bruno Rezende, Thaísa Romeiro, Samanta Longo, Wagner Bragança e Irine. Especialmente também aos magistrados, aos ministros do STJ, João Otávio de Noronha, presidente do STJ, nosso ministro do Rio de Janeiro, Luiz Felipe Salomão, com participação especial, ministra Nancy Andrighi, Marco Aurélio Belize Oliveira, Antônio Carlos Ferreira, Marco Aurélio Castaldi Buzzi, Maria Isabel Diniz Galotti Rodrigues, Paulo de Tasso Sanseverino, Paulo Dias Moura Ribeiro, Ricardo Vilas Boas Cueva. Aos desembargadores, Mônica de Piero, Carlos Oliveira e desembargador Manuel Pereira Calças. Aos juízes, Maria da Penha Mauro Nobre, Paulo Assede, Luiz Alberto Carvalho, Anglisei, João Oliveira Rodrigues, Alexandre Mesquita, Paulo Furtado, Maria Cristina Brito. E aos membros do Ministério Público, Eronide Santos, Leonardo Marques, Maria Estela. Especialmente também ao economista Marcos Lisboa, todos pela contribuição efetiva na construção deste texto, desse cenário, e vários outros que infelizmente eu não vou conseguir mencionar, mas que foram importantes. E mais uma vez registrando aqui a equipe mais próxima do juiz Daniel Carnio, Ivo Weisberg, Márcio Guimarães e meu amigo e estimável professor Pedro Teixeira. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado. Declaro encerrada a discussão. Para oferecer parecer as emendas plenárias apresentadas à medida provisória, conforme o parágrafo 1º do artigo 3º do ato conjunto das mesas da Câmara e do Senado, número 1 de 20, conceda a palavra ao deputado Alexis. Presidente, as emendas apresentadas no plenário demonstram preocupação com o aspecto de mão de obra, a capacidade de exportação das empresas que realizam drawback. Após a análise aprofundada dessas emendas, julgamos que, não obstante as novas intenções dos seus autores, podemos manter o texto do projeto de lei de conversão que apresentamos à medida provisória 960/2020. Já defendemos anteriormente que criar uma trava para demissões e reorganizações de mão de obra de uma empregada em empresas beneficiadas pelo drawback pode trazer dificuldades para essas novas condições do mercado nacional e internacional. Diante
da crise provocada pela pandemia Covid-19. A suspensão do prazo até 2021, apenas dos drawbacks suspensão, é também medida que não são coaduna com a necessidade do momento. Por razões de isonomia, reformamos a proposta original do governo para beneficiar o drawback nas modalidades tanto de suspensão quanto de isenção. Então, acreditamos que não se deve retroceder nesse aspecto. Ademais, eventual postergações ultériores de prazos devem ser avaliados de acordo com a evolução do mercado mundial, especialmente quanto aos bens industrializados. Já a proposta relativa ao programa Inovar Alto, com o objetivo de possibilitar a utilização de saldos de crédito presumidos de IPI, tratar do setor automotivo, é estranha ao escopo da medida provisória 960/2020, além de conter inadequação orçamentária e financeira. Ante o exposto pela comissão mista, votamos pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa e pela adequação orçamentária e financeira de todas as emendas de plenário, com apoiamento regimental, à exceção da emenda número 3 e, no mérito, pela rejeição de todas as emendas de plenário. É o nosso voto. Deputado Alexis Fontaine, apresentando parecer em relação às emendas apresentadas aqui no plenário. Você que está nos acompanhando, as medidas provisórias nesse período de pandemia têm o parecer apresentadas aqui no plenário. No tempo de coisas de normalidades, aí sim ela passa primeiramente pela comissão mista de senadores e deputados. Agora, nesse período de pandemia, tem esse ritual novo, né, em que o relator apresenta o parecer dele aqui no plenário e as medidas provisórias normalmente começam pela Câmara dos Deputados. Opinião favorável quanto ao atendimento dos transportes constitucionais de relevância urgente sobre adequação financeira e orçamentária nos termos do artigo 8º da Resolução número 1 de 2002. Por favor, deputada Érica Cocai. Alô. Presidente. Ela não está ouvindo, né? Senhor presidente. Orientação de bancada. Deputado Joseildo Ramos. Deputado, vamos lá. Orientação como voto PT. Olha, o PT vai votar favoravelmente à matéria porque entende ser razoável essas medidas considerando os problemas que atravessam o mercado internacional. Somos a favor da matéria na forma apresentada, pelo parecer dado pelo Alexis Fontaine. Entretanto, nós não concordamos que não haja contrapartida. É preciso que tenhamos contrapartida, pelo menos para a manutenção dos contratos. É uma medida razoável, mesmo porque existe uma prorrogação de 1 ano, então nada mais justo do que prorrogar por igual período os contratos, podendo se sair dos contratos se houver justa causa. Apenas assim. Então essa é a posição do Partido dos Trabalhadores. Vamos lá, todos sim? Eu acho que nessa matéria todos votarão sim. Todos sim. Todos sim, presidente. Sim, presidente. Todo mundo sim. Todo mundo sim. Em votação, aprovado. Em votação, o parecer da comissão mista na parte que manifesta opinião pelo não atendimento dos pressupostos constitucionais de relevância e urgência e de sua adequação financeira e orçamentária nos termos do artigo 8º da Resolução número 1 de 2002. Todos sim ao parecer, é isso? Sim ao parecer. Sim ao parecer? Todos sim ao parecer? Sim ao parecer. Em votação, aprovado. Passa ao mérito. Em votação, a subemenda substitutiva oferecida à medida provisória 960 de 2020, salvado os destaques. Todos sim? Todos sim, presidente. Em votação. Em votação, o projeto de lei de convenção ressalvado destaques. Todos sim? PSL sim, presidente. Todos sim. TV sim, presidente. Todos sim. Todos sim. Todos sim. Em votação, aprovado. Está aprovada a medida provisória 960 de 20 na forma do projeto de lei de convenção ressalvado destaques. Em votação...
Em votação as emendas de plenário. Eu acho que Só um minuto. Essa medida provisória que os deputados estão votando agora, 960 de 2020, ela prorroga os prazos de suspensão de pagamentos de tributos previstos nos atos concessórios do regime especial de drawback. E drawback é um regime aduaneiro especial que consiste na suspensão ou isenção de tributos que incidem sobre insumos importados ou nacionais que são vinculados a produtos que vão ser exportados. E, portanto, essa medida provisória agora ela prorroga prazos de suspensão do pagamento desse tipo de tributo. Destaque, requer nos termos do artigo 61, inciso 2º, parágrafo 2º do regimento, destaque para a votação da emenda número 11 do PSOL. Deputada Sâmia. João Roma. Deputada Sâmia, vai orientar? Orientação de bancada, como voto PT. PT como voto. PMDB como voto. PSL como voto. PSL. PP, presidente. PP. PP vota não à emenda, presidente. PP não. PSL não. PSL não, presidente. PSL não. MDB. Não, presidente. Republicanos. Não, presidente. PSD. Não, presidente. PSC. Presidente, PT. PSC não, a favor presidente. do destaque. PT. A favor do destaque, senhor PT a presidente. favor do destaque. PSB. A favor do destaque. Sim. PSB. PT sim. PDT. Sim, presidente. A favor do destaque. PDT sim. PSB sim. Senhor presidente. PT sim. PP não. PSDB não. Solidariedade não, presidente. Solidariedade não. Governo não. Democratas não, senhor presidente. PTB contra o destaque. PROS não. PSDB não. PCdoB sim. PCdoB sim. PL não, senhor presidente. Minoria sim. PSOL sim. Destaque a emenda do PSOL. Minoria sim, presidente. Minoria sim. A rede sim, senhor presidente. A rede sim. PV não, presidente. Não é não. Avante é não, presidente. Avante é não. O novo é sim ou não? Não. Novo é não. O que está vendo aí? O sistema está dando uma... O novo já resolveu, tem que resolver o PCdoB agora, que é sim. E tem que o PSDB também é não. Cidadania não, senhor presidente. Cidadania não. PSDB não. PSDB não, senhor presidente. PP não. Tem nominal nessa? Está iniciada a votação. Tudo bom? Como vai? Agora essa parte já dos destaques, né, as tentativas de modificação propostas pelos deputados, pelos partidos, para tentar alterar o texto da medida provisória 960. Iniciada a votação. Então, os deputados começaram a votar nominalmente. Esse destaque é uma proposta do PSOL. E essa emenda que o PSOL quer incluir no texto, ela quer garantir a estabilidade no emprego e não redução salarial para os trabalhadores e trabalhadoras das empresas que forem submetidas a esse regime especial aduaneiro de drawback, que estão sendo beneficiadas com a medida provisória que os deputados estão votando, que é a MP 960 de 2020. Então, os deputados começam a fazer essa votação nominalmente, então, pelo sistema Infoleg aqui da Câmara dos Deputados. Antes dessa votação agora, da medida provisória 960, que traz modificações nos prazos, prorroga os prazos de suspensão de pagamentos de tributos previstos nos atos concessórios do regime especial de drawback, que tenham sido prorrogados por 1 ano pela autoridade fiscal e vão terminar agora em 2020. Lembrando que drawback é um regime especial aduaneiro para
suspensão ou isenção de tributos que incidem sobre insumos importados ou nacionais que sejam vinculados a produtos a serem exportados. Foi criado em 96 pelo governo federal com o objetivo de facilitar a empresas brasileiras que atuam no comércio exterior. Antes foi aprovada aqui uma proposta que também trata dessa questão de benefícios para empresas e exatamente por causa da questão da legislação, por causa desse momento de pandemia, é o projeto de lei número 1397 de 2020 que altera diversas regras da legislação falimentar para poder acomodar o impacto econômico da pandemia causada pelo coronavírus sobre empresas em dificuldades econômicas. Esse texto que foi votado aqui na Câmara, ele suspende ações judiciais de execução, decretação de falência e institui uma negociação preventiva com os credores, entre outras mudanças. Essas medidas propostas serão aplicadas em caráter transitório até 31 de dezembro deste ano, ou enquanto durar o período de calamidade pública que foi reconhecido pelo governo federal. E valem também para pessoas físicas e jurídicas que desempenham atividades econômicas. Antes ainda, os deputados aprovaram aqui uma medida provisória que prevê repasse de 4 bilhões, aliás, não medida provisória, um projeto, melhor dizendo, projeto de lei número 3.364, que prevê repasse de 4 bilhões da União aos municípios com mais de 200 mil habitantes e também aos estados e ao Distrito Federal para garantir serviço de transporte público coletivo de passageiros por causa da pandemia. Presidente, do superendividamento, eu participei da comissão especial, o texto que eu vi na comissão não estávamos de acordo e a gente não está de acordo com o projeto não, então eu pediria que não votasse hoje. A gente vota as duas urgências na terça-feira, não tem problema, já está anunciado. Está encerrada a votação. Mas o superendividamento seria só a urgência, mas a gente vota tudo na terça, não tem problema. Resultado, sim, 107, não 282, a emenda está rejeitada. Em votação, a redação final. Aqueles que forem pela aprovação, permaneçam como se acha. Aprovado. A matéria vai ao Senado Federal, incluído o processado. Projeto está perpétuo aí. Qual o número do projeto perpétuo? 3932. Discussão em turno único do projeto de lei 3932 de 20, que determina o afastamento do trabalho presencial dos trabalhadores gestantes enquanto persistir a vigência do decreto legislativo 6 de 20, pendente de pareceres da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, Seguridade Social e Família, de Trabalho, de Administração e Serviço Público de Constituição de Justiça e Cidadania. Calma. O projeto foi emendado? Não. Para oferecer parecer ao projeto pelas comissões de defesa, pelas comissões citadas, conceda a palavra à deputada Mariana Carvalho. Presidente. Obrigada, presidente. Presidente, quanto a esse projeto, Desculpa, Mariana. É que esse projeto não estava na pauta, eu estava conversando desde ontem. Aqui, perguntei se tinha acordo, estava todo mundo ouvido, deputado. Bom, eu não estava aqui no plenário no momento. Todo então. mundo no plenário. Eu estava discutindo desde ontem com a deputada Dorinha para um pequeno ajuste no projeto. E eu não sei se foi contemplado esse ajuste ou não. Relatório, se tiver algum problema, a gente vê como é que faz. Se for o caso, vota na terça-feira. Mas ele... Tá bom. Deixa ela oferecer o parecer. Obrigada, presidente. Agradeço ao presidente Rodrigo e aqui já parabenizando também a querida deputada Perpétua por ter apresentado esse projeto, toda a bancada feminina, por todo o trabalho em conjunto e principalmente por esse relatório. Posso ir direto ao voto, presidente? Claro. A doença causada pelo novo coronavírus, a Covid-19, já causou a morte de mais de 110 mil pessoas no Brasil. Sua alta transmissibilidade e a gravidade com que pode se desenvolver são inegáveis. Médicos e cientistas vêm ressaltando que para conter a disseminação da doença, precisamos evitar o contato entre as pessoas, que é o principal meio de transmissão do vírus.
Há ainda estudos que indicam a possibilidade de transmissão pelo ar, sobretudo em ambientes fechados. As medidas básicas de proteção, como o uso de máscaras e a higienização das mãos, embora reduzam os riscos de contágio, não têm total eficácia, mesmo quando são adotadas. Permanece existindo o risco real de contaminação nos ambientes de trabalho e nos transportes utilizados para ir ao trabalho. Além disso, observamos que, infelizmente, muitas pessoas vêm se negando a tomar os devidos cuidados, o que agrava ainda mais os riscos à saúde de todos. Nesse contexto, preocupamos-nos especialmente a situação das gestantes. Como destacando na justificação do projeto, um recente estudo publicado em periódico internacional relatou que no início da pandemia não se sabia que as grávidas eram um grupo de risco para a Covid. Mais recentemente, tem se demonstrado que a gestação e o período pós-parto colocam as mulheres em situação de risco aumentado, possivelmente em razão de imunodeficiência associada a adaptações psicológicas maternas. A situação é ainda mais grave no Brasil, onde, de acordo com o estudo das 978 mulheres grávidas ou puérperas diagnosticadas com a síndrome de desconforto respiratório agudo causada pela Covid entre fevereiro e junho, 124 faleceram, um número que é 3,4 vezes maior o número total de mortes maternas relacionadas à Covid-19, relatadas em todo o resto do mundo. Nesse cenário, além de lutar pela adoção de medidas relacionadas ao acesso das gestantes a serviços de saúde adequados, entendemos que, com urgência, deve-se diminuir o risco de que elas sejam infectadas pelo novo coronavírus. Para isso, é fundamental determinar o afastamento da gestante de suas atividades de trabalho presencial, ao menos durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo número 6 de 2020. Portanto, somos favoráveis à aprovação do PL 3932 na forma do substitutivo anexo, que apresentamos com a finalidade de aperfeiçoar algumas questões técnicas, conferindo maior clareza e precisão ao texto. Na conclusão do voto, ante o exposto no âmbito da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, somos pela aprovação do projeto 3932 de 2020, na forma do substitutivo da Comissão do Trabalho, de Administração e Serviço Público. No âmbito da Comissão de Seguridade Social e Família, somos pela aprovação do projeto de lei 3932 de 2020, na forma do substitutivo da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público. Na Comissão de Trabalho e Administração e Serviço Público, somos pela aprovação do projeto 3932 na forma de substitutivo anexo. Na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, somos pela constitucionalidade, pela juridicidade e pela boa técnica legislativa do projeto de lei número 3932 de 2020 e do substitutivo da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público. Falou comigo. O substitutivo ao projeto de lei 3932, que dispõe sobre o afastamento da empregada gestante das atividades de trabalho presencial durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo número 6, de 20 de março de 2020. O Congresso Nacional decreta: artigo 1º. Esta lei dispõe sobre o afastamento da empregada gestante das atividades de trabalho presencial durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo número 6, de 20 de março de 2020. Artigo 2º. Durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo número 6, de 2020, a empregada gestante deverá permanecer afastada da atividade de trabalho presencial sem prejuízo de sua remuneração. Parágrafo único. A empregada afastada nos termos do caput deste artigo ficará à disposição para exercer as atividades em seu domicílio por meio de teletrabalho, trabalho remoto ou outra forma de trabalho à distância. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Aqui agradeço, presidente, por esse relatório e também agradeço todos os líderes que compreenderam a importância desse projeto e conseguimos chegar num consenso, num texto de um acordo junto com a bancada feminina, em nome também da nossa representante da bancada, deputada professora Dorinha, e da mesma forma com a autora do projeto, a nossa querida Perpétua, onde conseguimos fazer e mostrar a importância nesse momento de preservar as nossas gestantes. A gente tem uma preocupação muito grande com todas essas mulheres gestantes e que no pós-parto estão numa linha de frente, muitas vezes passando por uma situação que podem até mesmo serem ali contaminadas pelo coronavírus e colocar a sua vida em risco, e que a gente não perca mais essas mulheres, mais essas gestantes. Então, aqui fica o nosso parecer favorável
a esse projeto, e desde já parabenizando mais uma vez a nossa querida autora perpétua, a bancada feminina, em nome da querida professora Dorinha, e agradecendo o senhor como presidente desta casa também. Então, uma recomendação. Vai ter... Qual é o próximo passo? Passa-se a discussão. Eu vou abrir a discussão. Sabe, a gente pode fazer para ver se consegue terminar de fechar o acordo. Como a matéria foi incluída na pauta, sem acordo a gente não pode votar. Então vou dar um tempo. Só tem Érica Cocai. Érica Cocai, 3 minutos. Eu tinha conversado com o Milton. Não, mas eu tinha falado com o Milton. Presidente, nós somos favoráveis a esse projeto e achamos que é preciso e era necessário que ele, inclusive, fosse mais aprimorado, mas estamos absolutamente de acordo que a prioridade é a prioridade para que nós votemos a proposição e não para que nós possamos estar discutindo qualquer tipo de aperfeiçoamento que poderá ser objeto de outros projetos. Nós temos aqui no Brasil por volta de 80%, ou quase isso, das mortes de grávidas e puérperas no mundo em função da Covid-19 acontecem no Brasil. Isso é mais um sintoma. Um sintoma, primeiro, que as crises, elas atingem um conjunto da sociedade, mas elas vão atingir sempre, de forma mais aguda, as mulheres que lutam pela liberdade e que constroem essa liberdade, inclusive de serem donas dos seus próprios corpos, do seu pensar, do seu sentir, todos os dias numa luta renhida contra a lógica sexista e machista que perpassa o próprio Palácio do Planalto, que temos hoje o peito estufado do fascismo, do sexismo, empunhando uma faixa presidencial. Achamos que era importante que pudéssemos incorporar lactantes, achamos que era importante que pudéssemos incorporar também gratificações que são condicionadas a condições específicas ou horários específicos, mas de toda sorte estamos trabalhando na perspectiva em comum acordo, inclusive com a autora e com a relatora, para dar celeridade a essa aprovação. Eu penso que esse parlamento que tantas vezes é açoitado com vetos em proposições, como o veto, por exemplo, ao projeto de auxílio ao agricultor familiar, esse parlamento que é açoitado muitas vezes porque não consegue discutir medidas provisórias que o próprio governo busca fazer com que elas saiam de pauta e não tem, portanto, a digital do próprio parlamento nos projetos de conversão. Esse parlamento que está sendo açoitado agora com essa medida provisória que busca privatizar partes da Caixa e partes fundamentais que fazem parte orgânica da estrutura da empresa, como, por exemplo, a Caixa, cartões, seguridade, loterias que tem uma função social que não se submeterá e não sobreviverá a uma égide única e exclusiva do próprio lucro. Essa medida provisória 995, ela busca desmembrar a Caixa e aprovar a privatização parcelada da própria Caixa, sem que o parlamento possa opinar sobre isso. Nós estamos falando do setor de seguridade, que tão logo houve a medida provisória, o governo lança um fato relevante com a perspectiva de estar privatizando um segmento fundamental que vai contar com o balcão da Caixa, com a carteira de clientes da Caixa, com a estrutura da Caixa, do plano de metas da própria Caixa, só que o lucro não irá se transformar em saúde, educação e segurança, assistência, porque a Caixa é 100% pública e os seus dividendos fazem parte das políticas sociais, porque são direcionados ao Estado. Só para ser um exemplo, a Seguridade no Bradesco representa 30% do lucro daquela instituição que seguramente não quererá entregá-la para quem quer que seja. E aqui se busca privatizar em condições inadequadas, porque nós temos um momento em que comprar é vantajoso, mas vender não é vantajoso. Então, portanto, é um crime que se comete neste país. O PT e nós somos favoráveis a essa proposição. Bem, vocês... Deputada Adriana, deputada Perpétua, vocês conseguiram construir algum acordo? Presidente, o que nós alertamos aqui para os colegas? Por que o projeto que o próprio Ministério da Saúde iria mandar para casa? Por isso que eles concordaram, inclusive, com o projeto. É que nos números de mortes de pandemia de grávidas no mundo, o Brasil tem 77% das mortes. Ou nós resolvemos a situação agora, ou talvez não dê mais tempo e a gente vai continuar com esses números
que envergonham o país. Por isso, inclusive, que o Ministério da Saúde ajudou a construir a proposta e ajudou e concordou com ela em todas as palestras que deu na casa. O que nós estamos dizendo aqui para os colegas que estão preocupados com o tempo é que o projeto é claro, ele se refere apenas ao decreto da pandemia. Verdade. Ele não passa do decreto. Então não tem por que a gente se preocupar se vai ser por 6 meses, 8 meses ou 9 meses. É uma resposta que o Brasil precisa dar ao mundo, inclusive com relação a esses números das mortes de grávidas durante a pandemia. Sim. Topamos, Adriana? Topamos? A proposta que os deputados estão debatendo agora torna obrigatório o afastamento da gestante do trabalho presencial enquanto estiver vigente o estado de calamidade pública. E aí tem se buscado um entendimento em relação ao texto, porque é uma matéria extra-pauta. Mulher de Atividade Social e Família de Trabalho de Administração de Serviços Públicos de Constituição de Cidadania. Concede a palavra à deputada Mariana. Vamos avançando aqui para ver se fecha o acordo aqui. Mariana. Deputada Mariana. 45. Oi, presidente. Pode falar, deputada. Presidente, nós recebemos essa emenda do deputado Molon e ela realmente é muito meritória. Acredito até que seria algo importante para a gente poder estar tratando, só que houve um acordo, né, tanto com todos os líderes para que a gente não fizesse nenhuma alteração nesse momento. Então, acredito que por esse momento, por esse acordo existente, teríamos que fazer essa rejeição dessa emenda do deputado Molon. E apenas gostaria, então, de fazer essa manifestação pela constitucionalidade, juridicidade, boa técnica legislativa da emenda. E, no mérito, trato ela com uma rejeição. Tá, obrigado. Vamos lá. Tem acordo. Vamos votar. Cadê? Ofereceu. Passa-se a votação. Em votação, presidente, vamos ter uma manifestação das bancadas, presidente? Acho que não é necessário. Esse tipo de votação de acordo a gente faz. Em votação, o substitutivo oferecido pelo relator da Comissão de Trabalho de Administração e Serviço Público ao projeto de lei 3932 de 20. Ressalvado os destaques? Não tem destaques. Não tem destaque. Orientação, todos sim. Todos sim no painel. Presidente, eu só queria uma consideração, presidente, se Vossa Excelência me permitisse, muito breve. É que esse projeto é muito meritório, presidente, mas eu tenho o projeto 3913, que trata da ampliação da licença maternidade. É na mesma linha, claro que aí no caso são os trabalhadores privados, o regime geral de previdência, para ampliar a licença maternidade por mais 1, por mais 2, conforme o caso por mais 3, porque durante a pandemia a mãe que tem que voltar a trabalhar não tem aonde deixar a criança, as creches estão fechadas, as escolas estão fechadas, se levar no trabalho não dá. Outra, as famílias hoje têm um filho, no máximo 2, então é um momento único na vida daquela mãe, na vida daquela família. Esse projeto é muito importante para as mulheres e há uma corrente no Brasil, presidente, uma corrente muito grande, inclusive na internet, fazendo um apelo à Vossa Excelência para que esse projeto seja colocado em pauta. Então eu também aqui quero reforçar, já que nós vamos aprovar o 3932, que é um projeto meritório, esse que trata da ampliação da licença maternidade, segue na mesma linha e é muito relevante, até para que o barato não fique caro. O regime geral de previdência pode segurar, pode bancar, e as mães, as crianças vão agradecer pela vida que merecem nesse momento, presidente. Obrigado. Em votação, aqueles que forem pela aprovação, permaneçam como se acha. Nós não conseguimos aprovado. a viagem aqui. Estão prejudicados a proposição inicial e as emendas sem destaques. Deputado Molon. Apenas cumprimentar a deputada Perpétua Almeida pela iniciativa, pela luta. A nossa emenda tinha o objetivo de estender a proteção às mulheres grávidas cujo trabalho não admite a modalidade home office, né? Então era para considerar a gravidez das mulheres que não estão nesse tipo de trabalho, que não podem passar para esse tipo de trabalho, como gravidez de risco. Era uma medida meritória, como reconheceu a relatora, a quem eu cumprimento e agradeço a menção, a deputada Perpétua, mas para não atrapalhar o acordo, nós não destacamos, vamos em frente e tentaremos garantir isso numa próxima matéria. Obrigado, presidente. Votação, redação final. Aqueles que forem pela aprovação, permaneçam como se acha. Aprovada a matéria, vai ao Senado Federal.
Vou votar duas urgências, depois o último projeto que o deputado João Roma vai presidir. As urgências, a do vermelho e a do superendividamento. Superendividamento, eu fiz um acordo com o deputado Paulo Ganini, que não conhece o último texto, estamos votando a urgência, e se o texto que o deputado Franco apresentou às bancadas não tiver ajustado, daremos o prazo necessário de 4 semanas para que ele possa tentar conversar com o relator, para que a gente possa votar hoje a urgência que eu prometia a alguns líderes, principalmente ao líder do PP, o deputado Arthur. Requeremos, com base no artigo 155 do Regimento Interno, regime de urgência, a precipitação do projeto de lei 3515, de 15, que altera a lei 8.078, de 11 de setembro de 90, Código de Defesa do Consumidor, artigo 96 da lei 10.741, de 1º de outubro de 2003, para aperfeiçoar a disciplina de crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e tratamento do superendividamento. Em votação, aprovado. É o que o Efraim apresentou sobre turismo. Esse que apresentou? Não, turismo, semana passada. Sim. Os deputados aprovaram agora mesmo o projeto de lei. Só um minuto. Que o novo é contrário, mas a gente não vai... Claro, não. O novo contra. E eu vou pedir ao relator que... Senhor presidente, o próximo é o 3067, que o senhor está se referindo, da Política Nacional de Turismo, o deputado Vermelho? Isso, é isso. Sim. Temos acordo na urgência sem compromisso com o mérito. Isso, todo mundo, ninguém tem compromisso no mérito ainda. Isso. PSL Coquei. Queremos, com base no artigo 155 do Regimento Interno, regime de urgência na apreciação do projeto de lei 3067 de 20, que altera a lei 11.771, 17 de setembro de 2008, para dispor sobre a execução da Política Nacional de Turismo durante o exercício de 20, no âmbito da emergência da saúde pública de importância nacional. Em votação, aprovado. Presidente. Foram aprovadas duas urgências, rapidamente por acordo, e agora o deputado João Roma é quem vai conduzir os trabalhos, que os deputados vão fazer a votação do último projeto. Antes foi concluída aqui uma votação do projeto de lei que torna obrigatório o afastamento da gestante do trabalho por causa da Covid-19. Com a palavra o deputado Vermelho. Eu quero agradecer a compreensão da Casa, através do presidente Rodrigo Maia, agradecer a compreensão da minoria e do pronunciamento do nosso grande Enio Verri, um paranaense de fibra e de valor, por esta urgência. Nós estamos tratando de um projeto de lei que diz respeito às classes que não foram atendidas ainda, que é o pessoal do turismo. Nós estamos lá, dando exemplo como Foz do Iguaçu, com as pessoas que até hoje não tiveram nenhum apoio nosso aqui do Congresso e do Governo Federal. Por quê? Porque eles tiveram um faturamento maior de R$28 mil em 2019. São os guias de turismo, os motoristas de van, o segmento como um todo o trade turístico. Então eles não participaram dos R$600 de auxílio. Mas agora nós vamos fazer justiça esclarecendo esse projeto quando haverá discussão dele. Nós sabemos que temos recursos aprovados no Ministério do Turismo e que é possível sim uma adequação, uma construção com esta casa e com o governo para que possamos salvar os homens e as mulheres que prestam o trabalho no turismo a nível nacional. É um setor que responde por 10% do produto interno bruto. E esta casa precisa, sim, fazer alguma coisa, estender a mão a essa categoria, a esse segmento, a esses empresários e a esses prestadores de serviço do turismo. Obrigado por essa oportunidade. Viva o turismo brasileiro, viva Foz do Iguaçu, viva o Brasil. Obrigado, deputado. Consulto que alguém quer fazer uso da palavra. Senhor presidente, Joênia aqui da rede, eu gostaria de parabenizar a deputada Perpétua Almeida pela aprovação do projeto de preocupação com as mulheres, principalmente relacionada à questão da gravidez. Muito merecida essa aprovação, deputada Perpétua, parabéns. Presidente. Pode não, deputada Érica. Deputada Érica Cocai, presidente, eu também gostaria de dizer que foi importante essa decisão acerca do projeto de preservação ou de proteção das grávidas.
no mundo do trabalho, considerando-se que aqui tem uma lógica, uma necropolítica, eu diria, que está em curso, mas que atinge de forma muito intensa as mulheres, como foi dito, quase 80% das grávidas e puérperas que falecem pela Covid-19 no mundo estão no Brasil. E dizer que nós tínhamos duas emendas. Uma emenda era para estendermos essa condição para as lactantes e a outra é para que remunerações transitórias específicas também pudessem ser mantidas durante este afastamento. E em comum acordo com a relatora, a quem eu parabenizo, deputada Mariana, e com a autora, a deputada Perpétua, nós retiramos essas emendas para dar celeridade e podermos marcar a proteção aos direitos das mulheres, que numa sociedade com tanto sexismo, com tanto machismo, onde lutamos todos os dias por nossos direitos, é importante que essa posição desta casa. E apenas realçar que o projeto da deputada Sâmia Bonfim também amplia a licença maternidade, é um projeto semelhante ao do deputado Pompeu de Matos, amplia a licença maternidade durante a pandemia, também como a licença paternidade. São projetos fundamentais para assegurar o direito das mulheres, assegurar o direito das crianças e assegurar que nós tenhamos uma paternidade, inclusive, responsável. São projetos que precisam estar em pauta para que nós possamos dar respostas efetivas ao combate à pandemia, sem esquecermos o recorte de gênero. Como disse Simone de Beauvoir, é uma crise, atinge todo mundo, mas atingir mais as mulheres. E todas as crises também ameaçam os direitos das mulheres. Parabéns, deputada Perpétua, deputada Mariana, e parabéns a esta casa por termos aprovado essa proposição de proteção às grávidas durante a pandemia da Covid-19. Presidente, a deputada Jandira está tentando fazer uma saudação por esse projeto. O senhor poderia abrir o microfone para ela? Eu abro já na sequência, mas eu vou dar sequência aqui à leitura do projeto de lei, deputada Perpétua, mas eu passo a palavra a ela logo na sequência. Projeto de lei número 5977/2019 do Superior Tribunal de Justiça, discussão em turno único do projeto de lei número 5977/2019, que dispõe sobre a transformação de cargos vagos de juiz federal substituto no quadro permanente da Justiça Federal em cargos de juiz dos tribunais regionais federais, pendente de pareceres de comissões de trabalho, de administração e serviço público, de finanças e tributação e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Há requerimento sobre a mesa. Requerimento de retirada de pauta requer nos termos do parágrafo 2º, inciso C, do artigo 83 do Regimento Interno, a retirada do PL 5977/2019 da pauta da presente sessão do novo. Para encaminhar o requerimento a favor, deputado Marcel Van Hatten. Marcel vai defender? Cadê o Marcel, gente? Está aí? Ausente? Paulo Ganimi. Esse projeto que os deputados começam a discutir agora transforma cargos vagos de juiz federal substituto dos 5 tribunais regionais federais brasileiros em cargos de desembargador nesses tribunais. O deputado Paulo Ganimi vai falar agora. O novo tem um requerimento de retirada de pauta dessa proposta. O deputado Marcel não está aqui online, nem está em plenário, líder Ganimi. Eu vou passar a palavra à deputada... Presidente, eu acho que o tema é correlato, né, o tema que a gente está desde ontem discutindo sobre tribunais de justiça. A gente está, desde ontem, tentando evitar gastos extras. A gente sabe aqui que o tema é um pouco diferente do TRF6, no sentido de que a gente está transformando cargos que não estão hoje ocupados para cargos que serão certamente ocupados, né? E a gente acha que o momento não é o momento adequado. Do mesmo teor da discussão que se aprofundou ontem até tarde e hoje retomou aqui, do TRF6, a gente entende que o momento é um momento de
responsabilidade fiscal, momento de rever nossas estruturas, tanto do Legislativo aqui da Casa e das demais casas legislativas do Brasil, do Executivo, em especial, é claro, mas também do Judiciário. A gente até acha que não seria oportuno a votação desse tema agora, nesse momento. Acho que a gente se desgastou já bastante nesses 2 dias debatendo algo similar, e a gente pediria até que esse tema não fosse votado agora, que a gente votasse sem o calor dessa discussão, num momento com mais tranquilidade. Eu acho que não tem a urgência para a votação agora, da mesma forma que não tinha a votação do TRF6, né? E mais uma vez, por mais que sejam cargos previstos, o fato deles não estarem ocupados estão representando uma economia. Quando a gente ocupa esses cargos, vamos estar gerando despesas. Então, a gente entende que isso não seria o momento ideal e que por isso que a gente pede a retirada de pauta, né? E vamos votar com um pouco mais de tranquilidade, se votar no momento adequado. Então, mais uma vez, até lembrando aqui, né, se a gente olha aqui até para o painel, lembramos que o projeto é o PL 5977 de 2019. Imagino que o relator tenha atualizado as necessidades e tudo mais, mas não é uma coisa nova, não é uma necessidade momentânea, de curto prazo e que se faz premente nesse momento. Então a gente pede que realmente seja retirado de pauta e, caso se faça necessário, que a gente discuta isso no momento oportuno e não agora no meio dessa pandemia, no meio dessas discussões. Obrigado, presidente. Muito obrigado, líder Paulo Ganimi. Para a orientação da bancada, como voto PT? Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, esse projeto 5977, ele trata exatamente da transformação dos cargos. É fundamental. Isso tem a ver com a competência privativa do Poder Judiciário de se organizar. E me parece que essa competência está garantida na iniciativa do ministro João Otávio Noronha. O projeto ele está contido na medida em que ele transforma os cargos que já existem, não aumenta a despesa, por isso somos contrários novamente à retirada de pauta. Obrigado. Como voto PSL? PSL não. Como voto PL? Como voto PP, deputado Cacá Leão? PP, deputado João Roma, primeiro preciso dizer que Vossa Excelência fica muito bem nesta cadeira. Vossa Excelência, que é orgulho da Bahia, dos baianos e também dos pernambucanos, cabe muito bem assentado a esta cadeira. Presidente, o PP vota não ao requerimento de retirada de pauta. O senhor só não é mais gentil do que o seu pai, deputado Cacá Leão, que foi colega de colégio do meu pai lá em Recife, mas muito feliz com ter um colega da sua estirpe aqui em Brasília. Como está aqui comigo referendando o que eu disse, que Vossa Excelência fica muito bem nesta cadeira. Um forte abraço para o nosso amigo vice-governador João Leão. Como voto PL? Como voto MDB? O presidente Sérgio Souza, orientado pelo MDB, nós estamos fazendo aqui no projeto encaminhado pelo presidente Noronha tão somente a substituição de cargos de substituto por cargos de desembargador. Provido o cargo de substituto, já estará no teto permitido pela nossa Constituição no que diz respeito a gasto. Então não há nenhum prejuízo em extinguir cargos de substituto, substituindo por cargos de desembargador. Muito pelo contrário, está sendo extinto mais cargos de juízes substitutos do que criados cargos de desembargador. E não quer dizer que esses cargos vão ser promovidos de imediato. Se forem promovidos, serão promovidos por juízes que já estão na carreira, que já estão hoje de substitutos.
Então, o MDB orienta não a retirada de pauta desse projeto. Obrigado, deputado Sérgio Souza. Como vota o PSD? PL não, viu, senhor presidente? PL orienta não. Obrigado, deputado. Presidente João Roma, cidadania que fica feliz em vê-lo nessa cadeira, e aqui não é um chamego baiano, como fez o Cacá Leão, é um reconhecimento do seu mérito, vota sim a favor da retirada de pauta, senhor presidente. Muito obrigado, admirável deputado Arnaldo Jardim. Como vota o Republicanos? Republicanos encaminha não, presidente. Obrigado, deputado Vinícius. Como vota o PSD? Presidente, o Avante orienta não. Obrigado, deputado. PSE orienta não, presidente. Obrigado, deputado. Como vota o PSB? PSB vota não, presidente. Obrigado, deputado Molon. Como vota o PSDB? Como vota o Democratas? Democratas, deputado João Roma, primeiro felicitam por estar sentado aí nessa cadeira, exercendo a presidência da casa nesse momento, mas o Democratas ele encaminha não, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Bilac. Como vota o PDT? Senhor presidente, nós também vamos votar não, presidente. Nós não queremos absolutamente criar nenhum constrangimento e nada de obstrução da justiça no sentido da sua organicidade, da sua organização. Mas eu quero alertar aqui para que se tenha a compreensão de que nós temos, na verdade, presidente, uma situação onde estamos criando aí vários cargos de desembargadores. E não são poucos, presidente. Se formos olhar no TRF, por exemplo, no TRF 1 de 27 vai para 30, no TRF 2 de 27 para 35, no TRF 3 de 44 para 47, no TRF 4 de 27 para 39 e no TRF 5 de 15 desembargadores para 24. Nós temos então um acréscimo de 33 desembargadores a mais, ainda que sejam para cobrir ou para, enfim, os juízes substitutos passem a ser desembargador. Mas tem um fato novo e eu só quero deixar isso registrado. Mas nem por isso nós vamos deixar de dar ao judiciário a oportunidade de eles fazer a sua organicidade, a sua organização e desempenhar a sua missão para que nós possamos ter uma justiça mais célere. Mas eu quero só deixar transparente isso para que todos saibam que nós estamos, na verdade, sim, criando cargos de desembargadores para que sejam supridos por juízes substitutos que vão ser novos desembargadores. Por isso nós vamos votar, presidente, para não complicar a organização do Poder Judiciário, nós vamos votar não, no sentido de que seja colocado em votação esse projeto. Muito obrigado, deputado Pompeu. Como voto solidariedade? Caro presidente, para consolidar uma conquista histórica, não só para nossa Minas Gerais, mas para outros demais estados, 13 estados, da celeridade à justiça, é fundamental a aprovação desse projeto, dando essa autonomia da reorganização, da gestão de pessoas e também da celeridade à justiça. Por isso, nós do Solidariedade votamos com muita convicção não à retirada de pauta. Muito obrigado. Como vota o PROS? Como vota o PTB? PTB vota não, presidente. Muito obrigado, deputado. Presidente, o PROS vota não também. Obrigado, deputado Gastão. Como vota o Podemos? Podemos, senhor presidente, por divergência interna, libera a bancada. Muito obrigado, deputado Léo Moraes. Saudades. Abraço, amigo. Como vota o PSOL? Como vota o PCdoB?
deputado Marcel vai orientar pelo novo, presidente. PCdoB vota sim. Obrigado, deputada Perpétua. Como vota o novo deputado Marcel? Deputado Marcel Van Hatten, como vota o novo? Senhor presidente, caro deputado João Roma, também quero congratulá-lo pela posição de liderança à frente dessa sessão, presidindo os trabalhos. O novo orienta favoravelmente a retirada de pauta, como nós estamos batendo na tecla desde a sessão de ontem, a criação de despesas, ou melhor, aumento de despesas na criação de um novo Tribunal Regional Federal, lamentavelmente foi aprovado pela Casa hoje, e agora trata-se de uma medida que vai onerar ainda mais os cofres públicos. Afinal de contas, cargos vagos tornar-se-ão cargos ocupados, cargos vagos de juiz de primeira instância tornar-se-ão cargos de desembargadores que serão providos, e por isso nós chamamos a atenção do plenário. Essa discussão precisa ser melhor feita, ainda mais no âmbito de uma reforma administrativa mais ampla, que já se está discutindo há algum tempo pela Casa, e por isso nós sugerimos retirar de pauta. Obrigado, deputado Marcel. Senhor presidente, quem vai orientar pelo PSDB esta matéria é o deputado Paulo Abiac. Ele vai orientar neste requerimento de retirada de pauta e no mérito também, nos eventuais destaques. Muito obrigado. Com a palavra, o filho do ex-deputado Ibrahim Abiaco, Paulo Abiaco, com visual novo. Muito obrigado, presidente. O senhor honrando aí a Câmara dos Deputados, presidindo brilhantemente essa sessão. O ponto de vista do PSDB é de que nós devemos ter enorme respeito pelo Poder Judiciário, atento ao princípio da harmonia dos poderes. Desta maneira, sendo de interesse do Poder Judiciário brasileiro, nós somos contra o adiamento da matéria e, por essa razão, votamos não. Obrigado, deputado. Como voto patriota? Como voto PV? Presidente, o Partido Verde vota não na retirada de pauta. Obrigado, deputado Henrique Mizassi. Como vota a Rede? Boa noite, senhor presidente. A Rede vai orientar não a retirada de pauta. Obrigado, deputada Joênia. Como vota... Presidente, só para confirmar, nós fizemos não a retirada, ok? Ok, deputada. O PCdoB, é que depois eu fiquei confusa se tinha declarado voto sim ou não. Então o PCdoB é não. O PCdoB é não a retirada. Ok, corrigido aqui, deputada Perpétua. Obrigado. Okay. Como voto pessoal? Pode ir. Na entrada na nossa quadra. É o primeiro projeto. Como voto patriota, pela maioria. Quem está pela maioria? Pela minoria. Como vota a oposição? A minoria ainda não tem a orientação do conjunto de partidos. Então, por enquanto, a minoria é em compasso de espera pela definição de todos os seus partidos. Obrigado, deputado Florencio. Eu consulto se pode colocar a liberação aqui da minoria ou se aguarda. Por enquanto, liberação. Por enquanto, liberação. Mas se todos orientarem pela manutenção da pauta, então será não a retirada de pauta. Mas eu tenho que esperar a orientação dos senhores líderes. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Afonso Florencio. Como vota a oposição? Então, vamos. Presidente, o governo orienta não a retirada do requerimento. Muito obrigado. Deputada Sâmia Bonfim, como vota o PSOL? O PSOL é favorável à retirada de pauta, presidente. Muito obrigado, deputada Sâmia. Vamos proceder à votação.
Está iniciada a votação. Esse projeto que os deputados estão votando agora, o pedido de retirada de pauta, é o PL número 5.977 de 2019, que transforma cargos vagos de juiz federal substituto dos 5 tribunais regionais federais brasileiros em cargos de desembargador nesses tribunais. A proposta de autoria do Superior Tribunal de Justiça, que está em análise, portanto, pelos deputados, pretende corrigir o desequilíbrio numérico observado entre juízes de primeiro e segundo graus nos tribunais regionais. Em relação a esse tema, desde ontem já há uma polêmica em relação a ele por causa da aprovação do Tribunal Regional da 6ª Região, que é o de Minas Gerais, que teve o enfrentamento do Partido Novo, que também é contrário à votação desse projeto aqui agora. Opa, alguma coisa. Na verdade, presidente, todos nós pedimos. Ontem aconteceu a mesma coisa. Vai dando 9, 10 horas, todo 10 horas, todo mundo cansa. Até o sistema. Quem sabe não suspende hoje novamente, hein? Mas já está aberto o sistema, já está funcionando. Entrou. O sistema já abriu, já está funcionando. Está liberado o sistema. Senhor presidente João Roma, me permite um minuto enquanto pois não, deputado Sérgio. Deputado Sérgio Souza com a palavra. Depois primeiro me somar aí os colegas, João Roma, que fizeram o elogio a Vossa Excelência, e nós conhecemos a maneira que Vossa Excelência, quando preside a sessão, é diplomático, é solícito, sempre privando para que todos, independente de partido e ideologia, tenham a oportunidade de se manifestar. Mas de maneira bem rápida, até para esclarecer um pouco ao plenário, aqueles que vão votar daqui a pouco o mérito, com relação ao mérito desse projeto, nós temos que entender aqui duas situações. De fato, ele cria cargos de desembargador, isso é fato, e ele extingue cargos de substituto. É uma competência exclusiva do Poder Judiciário, e assim o fez o presidente Noronha, presidente da STJ, que preside o Judiciário no Brasil, trocando cargos de substitutos, que estão vagos. Se estivessem providos, ele não poderia deixar de extingui-los, por cargos de desembargadores. Segunda situação, para prover este cargo de desembargador, tem-se regras. Lógico, nós temos aí o 5º constitucional, mas a maior parte, ou seja, 80% desses cargos serão providos por juízes de carreira, e juízes que já estão no exercício do cargo. Não é um novo concurso que vai abrir para... Não existe isso. Há toda uma carreira de juízes, e esses juízes que vão prover, lógico, que seguirão regras também, não será feito isso de maneira imediata, quando prover esses cargos, não haverá aumento de gastos, porque todos eles já estão hoje recebendo seus proventos, e todos eles já estão no teto constitucional, e nós sabemos muito bem disso. Então não haverá aumento de gasto para os juízes de carreira que venham a prover estes cargos. Mas o que haverá aí, com toda a certeza, é uma celeridade da justiça. Nós temos uma série de dificuldades hoje na Justiça Federal, especialmente para os mais pobres e mais humildes. Eu ouvi ontem e hoje um debate muito acirrado com relação à criação do Tribunal de Minas Gerais, e eu fui o relator da proposta de emenda constitucional, que é hoje emenda suspensa por decisão do Supremo Tribunal Federal, que criou os 4 tribunais no Brasil, o 6º, o 7º, o 8º, e o 9º tribunal, e isso quando eu estava no Senado, e nós conhecemos muito bem essa matéria. No entanto, o que nós queremos hoje é uma celeridade da Justiça Federal naquilo que mais precisa dar. Estou vendo aqui o Afonso Forense, nosso líder também, e conhece bem essa situação. O que acontece? Onde é que é o ponto da Justiça Federal mais nevrálgico hoje? Nas questões trabalhistas, nas questões previdenciárias, aonde aquele que não concorda com a decisão do INSS, com o indeferimento da sua aposentadoria, ele vai aonde? Ele busca o Poder Judiciário de primeira instância, a Justiça Federal, e depois ele recorre a um tribunal de segunda instância. E nós temos hoje 5 tribunais no Brasil. O caso do TRF1 era realmente um absurdo,
são ali dezenas de milhares de processos dessa natureza para um único desembargador, e nós temos o mesmo problema nos demais tribunais. Então, com a reorganização da Justiça Federal, com mais cargos de desembargadores, haverão mais turmas recursais nos estados, naquilo que tem mais necessidade, que são questões e turmas de recursal na área previdenciária, e é onde nós teremos maior celeridade, e seja o mais humilde, aquele que mais precisa da justiça, vai ter um acesso mais célere, sem aumento de despesa, no que diz respeito à promoção dos juízes que já estão no exercício do cargo. Então era essa colocação que eu queria deixar aqui a todos os colegas e pedir o apoio importantíssimo para que a gente dê celeridade necessária à Justiça Federal no Brasil. Muito obrigado, senhor presidente João Roma. Senhor presidente. Muito obrigado, senhor presidente João Roma. O PSD orienta não, senhor presidente? PSDB não. O PSD não, senhor presidente? PSD não, deputado Daci. Já anotei. Com a palavra, o deputado Afonso Florense, para o esclarecimento da orientação da minoria. Presidente, apenas para registrar que os deputados Marcelo Nilo... Não, presidente. Tadeu Alencar e Bira do Pindaré, desculpe, tiveram dificuldade de votar dois destaques e pediram para justificar seu voto, votaram de acordo com a orientação do PSB. Desculpe, obrigado. Mesma coisa, o general Girão. Obrigado, general. Deputado Afonso Florense. Presidente, que a distinção de orientações feita um missionário e pela Comissão da Assembleia Legislativa da Bahia, presidente da Neuza, com relação à decisão de despejo de uma comunidade nova. Basicamente. Pequeno problema no contato do deputado que está tentando falar agora. Você que está nos acompanhando pela rádio, pela TV Câmara e também na internet, sessão plenária virtual, os deputados votam um projeto que reorganiza cargos de juiz nos tribunais regionais federais. Bom, ainda segue um problema no contato com o deputado. A gente continua aqui acompanhando essa proposta. Neste momento tem um pedido de retirada de pauta sendo votado. O deputado Afonso Florense não estava conseguindo mesmo concluir agora a fala dele por causa da dificuldade no áudio, mas a votação de agora é para a retirada de pauta desse projeto que trata da reorganização de cargos dos juízes nos tribunais regionais federais. Estou tentando lhe ouvir. Eu vou encerrar a votação. Está encerrada a votação. Eu retorno a palavra para o senhor logo na sequência, deputado Florense, até ajustar o som. Sim, 53 votos. Não, 384 votos. Total, 437 votos. Está rejeitado o requerimento de retirada de pauta. Para oferecer parecer ao projeto pelas comissões de Trabalho, de Administração e Serviço Público, de Finanças e Tributação e Constituição, Justiça e de Cidadania, concedo a palavra ao deputado Vinícius Carvalho. Obrigado, senhor presidente. Senhoras e senhores deputados, já dizia, presidente, Eli Lopes Meireles, jurista, professor, na administração prestadora constitutiva, não basta o administrador atuar de forma legal e neutra. É fundamental que atue com eficiência, com rendimento, maximizando os recursos e produzindo resultados satisfatórios. O nosso papel é dar condições para que o judiciário ele possa dar resultado satisfatório para toda a sociedade. Diante disso, presidente, eu quero pedir permissão para Vossa Excelência para ir direto ao voto do relator. Por favor, deputado, pode seguir direto ao voto. A proposição em exame transforma cargos vago de juiz federal substituto no quadro permanente da Justiça Federal em cargo de juiz dos tribunais regionais federais.
A matéria em apreço é de competência da União e a iniciativa legislativa se revela constitucionalmente legítima nos termos do artigo 61 e 96, inciso 2, a linha A da Constituição Federal. A espécie normativa empregada, projeto de lei ordinária, também se mostra adequada. Não se verifica, pois, qualquer vício de natureza formal. No tocante à constitucionalidade material, da mesma forma, não se vislumbra violação à regra ou princípios constitucionais. Do ponto de vista do mérito, não temos dúvida de que o projeto busca dar concretude a alguns dos direitos fundamentais mais importantes da nossa Carta Política, notadamente o direito de acesso à justiça em todas as fases do processo e a garantia à sua razoável duração. Do ponto de vista prático, a Justiça Federal, ao longo dos anos, tem observado um importante aumento do número de juízes de primeiro grau para fazer face, sobretudo, à interiorização da Justiça Federal e à implantação dos juizados especiais. Por outro lado, esse aumento do número de juízes de primeiro grau acabou por gerar uma desproporção em relação ao número de juízes de segundo grau. A consequência desse quadro é um expressivo aumento da taxa de congestionamento de processos no âmbito dos tribunais regionais federais, tal como revelam os levantamentos estatísticos oficiais. É inadiável, pois, corrigir tal distorção. É o que faz a proposição em exame. Em relação aos aspectos financeiros e orçamentários públicos, examina-se a proposição quanto à sua compatibilidade ou adequação com o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e orçamento anual. Tal como expresso no próprio texto legislativo, a transformação dos cargos não acarretará aumento de despesa pública, encontrando-se em consonância com o disposto no artigo 99(1) da Lei 13.898 de 2019, Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2020, que autoriza a criação de cargos por meio de transformação que não implique aumento de despesa. Dessa forma, a proposição atende aos requisitos previstos no inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 169 da Constituição Federal. Ante ao exposto, presidente, pela Comissão do Trabalho, Administração e Serviço Público, voto pela aprovação do projeto de lei 5.977 de 2019. Pela Comissão de Finanças e Tributação, voto pela não implicação da matéria em aumento ou diminuição da receita ou da despesa pública, não cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária. Pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, voto pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do projeto de lei 5.977 de 2019 e, no mérito, por sua aprovação. Esse é o voto, presidente. Muito obrigado, deputado Vinícius. Passa-se a discussão. Com a palavra o deputado Reginaldo Lopes. Deputado Pedro Czai, do PT de Santa Catarina. A favor. Presidente, deputado Reginaldo Lopes, está me ouvindo? Sim, deputado. Eu quero me manifestar, dizer que é importante a aprovação desse projeto, porque, de fato, acesso à justiça é fundamental para a justiça social. Os processos de Minas Gerais
no Tribunal Regional Federal, primeira região, chega na casa de 40%, portanto, é fundamental para a garantia dos direitos humanos, dos direitos previdenciários, da nossa comunidade indígena, vários direitos, a aprovação e a criação desse tribunal. Minas Gerais, juntamente com os demais estados, em 2013, teve uma emenda constitucional aprovada e promulgada, foi questionado a constitucionalidade, que era uma iniciativa do Parlamento brasileiro, e posteriormente nós estamos apreciando esse projeto enviado pelo presidente do Tribunal, Noronha, e que hoje recebeu aprovação aí de vários líderes partidários e, portanto, a aprovação desse PL é fundamental para garantir a implementação do tribunal e a democratização do acesso à Justiça Federal. Portanto, eu quero aqui reconhecer e pedir o apoiamento, de todos os deputados e deputadas, porque, de fato, está ampliando o quadro de desembargadores, mas não a despesa necessariamente, porque vários juízes substitutivos que não estão, lógico, no exercício da função, esses cargos estão sendo extintos para criar os cargos de desembargadores, respeitando, evidente, 1/5. Então eu quero aqui dizer que é positivo para os demais estados, porque de fato vai aliviar conjunto, de trabalho dos desembargadores, permitindo aí um acesso mais sério à justiça, às decisões, porque vários direitos, em especial aquele que ocupa uma grande pauta dos tribunais, que é o direito sagrado, que é o direito humano, do direito previdenciário, nós não podemos admitir que fique aí 10, 12 anos em média para receber um parecer. Portanto, nosso olhar é favorável a esse projeto de lei. Obrigado, deputado Reginaldo Lopes. Com a palavra, deputado Arlindo Quinaglia. Ele está online? O Pedro está aqui, né? O Pedro quiser. Tá. Senhor presidente. Senhor presidente, está normal? Está sim, o senhor está sendo ouvido bem e claro, deputado Arlindo Quinaglia. Ok, obrigado. Primeiro que nós aprovamos o projeto de lei 5.919 e durante esse debate, creio que todos os óbices, com ou sem razão, já foram levantados. Portanto, agora nós estamos complementando com o projeto de lei 5977 aquela decisão anterior. Por quê? Não é razoável nós criarmos um tribunal regional federal e não ter profissionais para ali trabalhar. Portanto, caberia eventualmente apenas nós concordarmos ou discordarmos de quem tem o poder para decidir quantos estarão ali e qual o critério de seleção. E, evidentemente, que o tribunal formulou aquilo que é compatível com as suas próprias regras. Portanto, nós somos favoráveis. Eu não quero, eu diria, repetir vários dos argumentos. Apenas uma ideia central. Nós fomos favoráveis antes, como estamos sendo favoráveis agora, pensando no benefício da população e não do interesse de qualquer corporação, por mais importante que ela seja. Quero aproveitar o restante do tempo, presidente, para fazer um registro.
me sinto no dever de fazê-lo. A bancada do PT decidiu, por maioria, apoiar o projeto de lei 3364, aquele que estabeleceu o regime especial de emergência para o transporte coletivo. Debate, decisão e encaminhamento magistralmente conduzida pelo líder Enio Verri. Eu, pessoalmente, assim como outros companheiros de bancada, fomos derrotados no debate e respeitamos. Me sinto no dever de registrar por quê que ficamos contrários. Primeiro, foi comparado com o mesmo critério para o setor aéreo. Não é verdade. Para o setor aéreo foi empréstimo e aqui foi doação. Segundo, é possível que empresas eventualmente mal administradas adquiram bens. Terceiro, os critérios não são necessariamente transparentes, porque é verdade que se considera a população dos grandes municípios, mas não se considera o número de passageiros. O registro é apenas para ficar todos cientes que nós tivemos dúvidas e fiz questão de registrar. Obrigado, presidente Arnélio Finaglia. Deputado Pedro Czai, com a palavra a favor. Pois não, deputado Molon. Se os colegas que estão inscritos para falar a favor não se incomodarem, talvez pudesse ser agilizada a votação, evidentemente que abrindo espaço para aqueles que quiserem falar contra se manifestar, sem prejuízo do debate. Eu não sei da parte de Vossa Excelência se ainda há muitos inscritos. Apenas uma sugestão aí para os colegas que eventualmente estejam inscritos, se desejarem abrir mão da palavra, sobretudo aqueles que são a favor do projeto. Nós agradecemos bem-horadamente. Obrigado, deputado Enio. Com a palavra o deputado Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará. Seu áudio não está funcionando, deputado Edmilson. Está ligado. Alô? Agora sim, estamos lhe ouvindo. Presidente, o pessoal encaminhará sua posição crítica, por mais que haja muita importância a transformação de cargos capazes de viabilizar a justiça. Eu sou um crente nas instituições do Estado brasileiro e, ao mesmo tempo, sou um crítico delas. Eu creio que o Ministério Público cumpre um papel fundamental, tanto de estaduais quanto federal, na luta contra grandes projetos destrutivos do equilíbrio ecológico e do equilíbrio social, como Belo Monte, por exemplo, né? E para tentar inviabilizar projetos que se apresentam como as 40 e tantas barragens na bacia do Tapajós, atingindo vários povos indígenas, particularmente os Munduruku. Enfim, o Ministério Público tem importância, como a Justiça Federal tem muita importância, porque é ela que analisa na competência das ações propostas, das denúncias feitas pelo Ministério Público Federal. Então, há de se fortalecer a Justiça, e eu falo de um Estado onde há uma carência enorme da presença do Estado no que diz respeito ao aparato do sistema de justiça. A Defensoria Pública da União é de fundamental importância que ela mereça o reconhecimento, porque são as comunidades mais vulneráveis que não podem pagar advogados que tem na Defensoria. Da mesma forma, o Ministério Público deve ser fortalecido e a Justiça também. Mas nós temos uma posição crítica pelo modo como se dá a coisa, como se apresenta um projeto de mudanças estruturais que pode implicar
em despesas e nós não fazemos o discurso favorável, ao contrário, nós queremos eliminar a emenda constitucional 95, que congela despesas primárias em particular, inviabilizando saúde, educação, ciência e tecnologia. Eu quero, portanto, aproveitar o minuto que me falta, presidente, para expressar aqui a minha total solidariedade ao meu povo ancestral, meus irmãos, meus parentes, Tembé Teneterrara, da terra indígena Alto Rio Guamá, a AMIG, Associação de Mulheres Indígenas, do Gurupi, já na fronteira com o Maranhão, pedem ao Ministério Público Federal, a SEMAS e ao IBAMA. E eu espero que essas instituições ajam com celeridade e a Justiça faça a Justiça Federal, que está em debate aqui. Ao mesmo tempo, na outra ponta da reserva indígena dos Tembé Teneterrara, depois de, em 2014, se ganhar a justiça, se tirar os intrusos, um polonês que dominava milhares de hectares, uma outra fazenda Paraíba que está há 30 anos permanece invadindo a terra indígena. Então, minha solidariedade aos parentes Tembé Teneterrara e que justiça seja feita, porque não é possível que a Amazônia seja agredida, os povos sejam violentados, inclusive assassinados, a floresta derrubada e a justiça fique impávida, né, diante desse colossal processo destrutivo. Muito obrigado. Atendendo a solicitação do deputado Molon, eu declaro encerrada a discussão. Vamos seguir a orientação das bancadas. Em votação, o projeto de lei número 5977 de 2019. Orientação das bancadas. Como voto PT? PT vota sim, senhor presidente. PT vota sim. Obrigado, deputado. Como voto PSL? O PSL aprova o projeto, portanto, vota sim. Como vota o PL? Como vota o PP? Deputado John Roma, preciso dizer aqui que tem mais um, o senador Roberto Muniz mandou te dizer também que Vossa Excelência fica muito bem nesta cadeira. Eu queria, presidente John Roma, justificar aqui que o deputado Eduardo da Fonte votou com o partido durante as votações nominais do dia de hoje e como não há convergência na nossa bancada, o PP libera a bancada. Muito obrigado, deputado Cacá. Um forte abraço ao nosso querido amigo senador. E como voto o MDB? Como vota... Senhor presidente, sim. Senhor presidente, o deputado Sérgio Souza. Orienta sim a essa matéria, alertando mais uma vez a todos os colegas que não há aumento de despesa, porque para prover esses cargos de desembargadores serão feitos por juízes já no exercício do cargo, e a extinção de cargos de substitutos são os que não estão providos. E aproveito também para justificar aqui a votação anterior do deputado Flaviano Melo, de acordo com a orientação do partido. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Sérgio Souza. Como vota o PSD? Senhor presidente. Deputado Darcy de Matos, com a palavra. Senhor presidente, o PSD apoia o projeto, portanto, vota sim, senhor presidente. Obrigado, deputado Darcy de Matos. Como voto republicanos? Por óbvio, sim. Muito obrigado, deputado Vinícius. Como vota o PSDB? Deputado Paulo Abiacchio, o seu som não está funcionando. Senhor presidente, espero que agora esteja me ouvindo. Sim, está sendo ouvido, claro. Mais uma vez, dizendo que Vossa Excelência preside de forma muito efetiva essa sessão, honrando as tradições da sua família, que sempre honrou a política brasileira. Quero dizer que o PSDB vai orientar favoravelmente a matéria, na presunção de que, ao buscar discutir matéria proposta pelo Poder Judiciário, não se sentiria bem também de ver o Poder Judiciário discutindo questões relativas a cargos do Poder Legislativo Federal,
no Congresso Nacional. Por essa razão, atento ao princípio da harmonia entre os poderes, nós vamos, o PSDB, orientar favoravelmente ao projeto. Voto sim. Muito obrigado, deputado Paulo Biacchio. Como vota o PSB, deputado Molon? O PSB orienta sim, presidente. Como vota o PDT? Presidente. Deputado Pompeu de Matos, cadê aquela menina bonita que o senhor estava exibindo na telinha? Coisa linda, né? Essa é a vida que se renova nos filhos que seguem a vida da gente. Olha aqui, ó, deixa eu dizer, presidente, que hoje a Câmara dos Deputados criou o Tribunal Regional Federal, a sexta região. É claro que isso tem uma repercussão, e a repercussão veio logo em seguida, com a efetivação, ou seja, com a criação de mais 30 e tantas vagas, 33, 34, 35 vagas de desembargadores nas 5 regiões existentes, exatamente para suprir um pouco de cada região, e eles vão formar então os desembargadores da 6ª região criada para Minas Gerais. Eu reconheço que é importante, eu reconheço que é necessário, mas eu não desconheço e por isso não deixo de declarar que nós estamos vivendo um período de pandemia, de vacas magras, de dificuldade, mas nem por isso, da minha parte e da parte do meu partido, PDT, nós vamos negar ao Judiciário a reestruturação, a sua organicidade, a sua organização interna. Não vai faltar os meios nem as condições para que o Judiciário, especialmente a Justiça Federal, se organize adequadamente. Mas quero dizer que, naturalmente, engane-se quem quiser, isso tem custo. E nós precisamos declarar isso, e eu faço em função da transparência e da responsabilidade que tenho como parlamentar, como deputado federal. Mas de qualquer sorte, presidente, não serei eu e não será a minha bancada, e entendo que não deve ser o Congresso Nacional, muito menos a Câmara dos Deputados, que haverá de criar obstáculo à organização interna do Poder Judiciário e deixar de aprovar um projeto que é importante. Mas tem custo, e o Brasil é quem vai pagar esse custo. Mas eu espero, concluo, presidente, que com isso a gente possa contribuir para a celeridade da justiça e melhora da persecução judicial, penal, civil, trabalhista, em todos os seus aspectos. Essa é a nossa preocupação. Então, nós somos a favor do projeto, presidente. Obrigado, deputado Pompeu. Pelo Democratas, como vota deputado Bilac Pinto Neto? Deputado João Romo, Democratas encaminha favorável à matéria. Obrigado, deputado. Como vota o Solidariedade? Presidente João Romo, Solidariedade orienta sim. Obrigado. Como vota o PROS? Deputado Gastão, seu áudio, por favor. Como vota o PROS? O PROS libera a sua bancada. Obrigado, deputado. Como vota o PTB? PTB vota sim, presidente. Obrigado. Como vota o Podemos? Podemos libera a bancada, meu amigo. Obrigado, deputado Léo Moraes. Como vota o PSOL? O deputado Glauber vai orientar pelo PSOL, presidente. Obrigado, deputada Sâmia. Deputado Glauco, com a palavra. Presidente, deputados e deputadas, são coisas diferentes que não necessariamente têm o caráter de complementariedade. Num primeiro momento, a gente vota o TRF6 para atender principalmente moradores de uma região na busca da garantia de direitos que a ausência de um tribunal pode fazer que eles estejam desprotegidos ou sendo atacados e não tendo a possibilidade de uma prestação jurisdicional mais próxima. E segundo, vem uma proposta do Partido Novo para legitimar o teto de gastos nas áreas sociais, tentando estabelecer também isso no judiciário. Não, isso é um equívoco, porque é uma tentativa de legitimar por outros instrumentos. Mas agora, o que há é uma modificação de cargos de juízes de primeira instância para desembargadores em todos os tribunais. E aí, na nossa avaliação, há a exigência
de um aprofundamento maior, por exemplo, com os servidores da Justiça Federal e por aqueles que são atendidos pela prestação jurisdicional, aqueles que vão recorrer ao Poder Judiciário. Na impossibilidade de conseguir fazer essa discussão mais profunda com os representantes, inclusive dos trabalhadores do Judiciário, nas mais diferentes regiões, e daqueles que podem buscar a prestação jurisdicional, e avaliando que não necessariamente os projetos são complementares, porque trata de todos os tribunais no conjunto das regiões, o pessoal acha que essa matéria não tem a urgência necessária para ser votada hoje nos termos em que ela foi concebida pelo relator, com todo respeito, e por esse motivo a orientação do nosso voto é não. Muito obrigado, deputado Glauber. Como vota o PSC? Presidente Roma, o PSC, como não há unanimidade na sua bancada, vai liberar a bancada. Muito obrigado. Como vota o Cidadania? Deputado Presidente Arnaldo Jardim. Cidadania vota não, senhor presidente. Obrigado, deputado. Como vota o PCdoB? O PL vota sim, senhor presidente. Vou o deputado Marcelo. Obrigado, deputado Luiz Carlos Mota. Vou o deputado Marcelo. Para orientar pelo novo, deputado Marcel Van Hatten. Senhor presidente, este projeto é a prova de que há aumento de despesas na criação do Tribunal Regional Federal da 6ª Região. É a prova cabal. Aqueles que diziam que não havia no projeto de criação aumento de despesa, talvez até se referissem ao fato de que o aumento de despesa está neste projeto. Talvez ignorando o fato de que a mera criação do novo tribunal já vai implicar uma série de outras despesas. Mas este projeto, senhor presidente, que transforma cargos vagos de juízes em cargos ocupados de desembargadores, é um aumento de despesa no Poder Judiciário, um dos mais caros do mundo. Nós não poderíamos nem estar falando em não aumentar a despesa, a gente tem que falar em reduzir despesa. É um absurdo que quando não se fala se querem reduzir despesa, a gente se contenta em falar em não aumentar, ainda vem um projeto para substituir cargos vagos de juízes de primeira instância para cargos ocupados de desembargadores, com todos os seus penduricalhos, salários acima do teto e assim por diante. Não é possível que esta casa venha aprovar um projeto desses durante uma pandemia na noite de hoje. O novo orienta não. Muito obrigado, deputado Marcel Van Hatten. Como orienta o Avante? PCdoB orienta sim, presidente. Obrigado, deputada Perpétua. Como vota o PV? Como vota o Patriota? Como vota a Rede, deputada Joênia? Presidente, a Rede vai orientar sim, mas eu gostaria de agregar meu tempo de líder para falar de uma questão muito importante para os povos indígenas. Eu queria aqui considerar uma preocupação muito grande que está acontecendo no nosso país. A questão do cumprimento da DPF 709, que foi tomada pelo Supremo Tribunal Federal a pedido da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a PIB, conjuntamente com os partidos políticos da oposição, a Rede, o PT, PSOL, PCdoB, PSB, PDT, que tiveram a preocupação de colocar medidas emergenciais para que nessa pandemia protegesse os povos indígenas, sua vida, seus direitos. E aqui eu quero manifestar meu apoio aos povos da Bahia, especialmente ao povo Pataxó,
que agora, no último dia 20 de agosto, teve um dos seus direitos desconsiderado, desrespeitado, numa decisão da Justiça Federal, a qual determinou a reintegração de posse, colocando em risco 24 famílias que vivem na aldeia de Novos Guerreiros, da comunidade indígena Pataxó, que é localizado na Ponta Grande, município de Porto Seguro, da Bahia, sem considerar, senhor presidente, essa decisão do Supremo Tribunal Federal, que diz o seguinte, que determina que todas as ações que determinam a reintegração de posse sejam suspensas. E nesse sentido, que era para proteger o direito do povo indígena à questão da saúde, porque nós estamos num momento de pandemia e o que pode ocasionar a contaminação da comunidade, dos seus membros. Então, eu quero questionar essa situação. Poderia ser considerado, inclusive, porque num despacho anterior desse mesmo processo, o Ministério Público Federal já havia alertado que havia essa decisão e tampouco foi considerada. Eu estou aqui na condição de uma representante indígena solicitar que a Justiça reconsidere esse posicionamento para evitar conflitos e, principalmente, evitar que a violência se assole em relação aos povos indígenas que já estão numa situação de vulnerabilidade relacionada a essa pandemia do Covid-19 e que se faça justiça, uma vez que nós temos uma decisão do órgão maior, da Corte Maior, que é o Supremo Tribunal Federal aqui no Brasil. Quero considerar também que esses direitos relacionados às terras indígenas são direitos sagrados e consagrados pela nossa Constituição Federal Brasileira no artigo 231, que determina que a União deverá demarcar as terras tradicionais indígenas. Nesse sentido, ainda existe muita pendência, existe muita situação a ser regulamentada no nosso Brasil. A demora, a falta de uma agilidade e até mesmo dos respeitos que na Constituição já estão garantidos provocam esses conflitos, inclusive em ações judiciais. É necessário que o Estado brasileiro tome conta que são direitos que já estão aí há mais de 30 anos, que foi aprovado no Congresso Nacional e que precisam ser completados, no sentido de que possa prover aos povos indígenas o seu direito à terra, o seu direito à proteção, e a partir dessa terra é que vem os demais direitos, inclusive a saúde, a educação, a segurança, para que não reste dúvida nenhuma relacionada ao seu direito às terras indígenas. Coloco aqui a minha solidariedade tanto ao povo Pataxó, mas também agora, recentemente, que teve um ataque na aldeia do Cacique Raoni, que sofreu aí um atentado, onde foram visibilizados mais de 24, acho, disparos em direção à barreira sanitária, a quais os indígenas Kayapó, por sua iniciativa, tem tentado manter o isolamento social diante dessa pandemia para que terceiros que não são indígenas possam adentrar as terras indígenas. É necessário que o Estado brasileiro tome consideração, porque a fiscalização, a proteção, o monitoramento das terras indígenas é uma determinação também da Constituição para que se proteja os bens indígenas, nesse sentido, as terras indígenas, que são terras da União, mas que são de posse permanente e usufruto exclusivo dos povos indígenas. Nesse sentido, é preciso que nós, autoridades, pessoas que estão aí, eu faço esse apelo que os parlamentares que estão na Bahia, que estão no Pará, acompanhem essa situação, para que a gente possa proteger a vida dos povos indígenas. Eu apelo aqui à Justiça também, à Justiça Federal, lá em Porto Seguro, para que reconsidere essa decisão relacionada aos Pataxó, também ao Supremo, que deve ser rapidamente informado, através das nossas autoridades, que a sua decisão está sendo descumprida. Eu queria agradecer aqui aos povos indígenas do Brasil, que têm argumentado e têm lutado fortemente, resistido a esse processo de colonização, mas, sobretudo, dando lição por tanta violência que tem sofrido, tanta situação de vulnerabilidade que tem sido expostas, mas tem mantido a sua resistência, a sua cultura, a sua dignidade, no sentido de dizer que faz parte da sociedade. O que nós não podemos tolerar é o desrespeito e a violação de direitos indígenas que já são garantidos na nossa Constituição brasileira. Obrigada, senhor presidente. E a rede vai orientar, sim, ao PL. Obrigado, deputada Joênia. Como vota a maioria?
Presidente João Roma, minoria. Como vota a minoria, deputado Afonso Florense. Obrigado, presidente. A minoria libera orientações distintas entre seus partidos e me permita, não vou usar o tempo de líder, só registrar a denúncia também feita pela deputada Joênia, decisão de primeira instância da Justiça Federal de Porto Seguro, um despejo na comunidade Novos Guerreiros, em Porto Seguro. E essa decisão de primeira instância diz respeito à DPF 709 e do Superior Tribunal Federal, do STF. E, segundo o cacique Ararauê, se as 45 famílias da comunidade da aldeia indígena Novo Guerreiro for atingida, essa decisão pode ser estendida para todo o território indígena Ponta Grossa. São 2.500 famílias. Então, essa decisão da primeira instância na Bahia tem que cair. É uma denúncia feita pela Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa da Bahia, presidida pela deputada Neuza Cadore. Toda a solidariedade nossa ao povo tupinambá de Porto Seguro, de Ponta Grossa e especialmente da aldeia Novo Guerreiro. A liderança da minoria libera, presidente. Muito obrigado. Obrigado, líder Afonso Florense. Como vota a maioria? Como vota a oposição? Como vota o governo? Presidente João Roma, como não há consenso entre os partidos da base do governo, o governo libera. Obrigado. Em votação, aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham. Aprovado. Em votação, a redação final. Aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham. A matéria vai ao Senado Federal. Está aprovada a matéria, deputado Molon. Passa a palavra ao deputado Vinícius Carvalho. Presidente e demais parlamentares, eu agradeço o apoio de todos. É o reconhecimento de que nós fazemos a nossa parte para que possamos dar condições para o judiciário fazer o seu trabalho. Não basta tão somente nós criticarmos e dizermos que o judiciário é moroso. Se nós, nesta casa, que podemos fazer alguma coisa legislativamente, não o fizermos, então certamente não estaremos auxiliando para resolver esse problema. Diante disso, nós agradecemos o apoio de todos e está aí a votação, um reconhecimento que é necessário, sim, trabalharmos em sinergia para alcançar o objetivo principal, que é atender a população. Para finalizar, presidente, eu gostaria de pedir aos parlamentares, especialmente aos líderes, inclusive eu mesmo já encaminhei para o celular deles por meio de WhatsApp, uma solicitação para o apoiamento ao requerimento de urgência ao projeto 459 de 2015. Então peço aos líderes que vejam esta solicitação e aqueles que puderem dar esse apoiamento para que nós coloquemos em discussão aqui nesta casa, porque temas importantes como esse, que fala sobre o piso salarial de enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem e de parteira, tem que ser trazido, sim, no meu entendimento, para discussão nesta casa, em plenário ou remotamente. Não dá para cruzarmos os braços. E temos visto, presidente, que essa categoria, esses profissionais, têm tido uma atuação brilhante diante desse momento de pandemia que nós estamos vivendo. É a questão de justiça para esta classe que sempre foi colocada de lado, em segundo lugar e sempre preterida diante das demais classes da área da saúde. Obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Vinícius Carvalho. Parabéns pela sensibilidade. Nada mais havendo a tratar, vou encerrar os trabalhos. Antes, convocando sessão deliberativa extraordinária para terça-feira, 1º de setembro, às 11 horas,
com a seguinte ordem do dia: projeto de lei número 1485 de 2020. Convoco também segunda sessão deliberativa extraordinária para terça-feira, 1º de setembro, após a primeira sessão deliberativa extraordinária, com a seguinte ordem do dia: projeto de lei número 6.407 de 2013. Haverá matéria sobre a mesa para deliberação. A apresentação de emendas, destaques e requerimentos procedimentais às matérias pautadas ocorrerá a partir das 9 horas do dia 1º de setembro de 2020. O período de breves comunicados terá início às 10 horas do dia 1º de setembro. As inscrições serão realizadas por meio do aplicativo Infoleg. Está encerrada a sessão. Deputado João Roma termina esta sessão extraordinária em que os deputados finalizaram a votação de um projeto de lei do Superior Tribunal de Justiça. Esse projeto é o número 5.977 de 2019, que transforma cargos vagos de juízes federais substitutos dos 5 tribunais regionais federais brasileiros em cargos de desembargadores exatamente nesses tribunais. Essa proposta ela pretende corrigir o desequilíbrio numérico observado entre juízes de primeiro e segundo graus nos tribunais regionais federais. Mais cedo, os deputados aprovaram aqui também o projeto de lei número 3.932 de 2020, que torna obrigatório o afastamento da gestante do trabalho presencial enquanto estiver vigente o estado de calamidade pública reconhecido pelo Congresso Nacional por causa da pandemia provocada pelo novo coronavírus. E aí teve também a aprovação da medida provisória 960 de 2020, essa MP que prorroga prazos de suspensão de pagamentos de tributos previstos nos atos concessórios do regime especial de drawback, que tenham sido prorrogados por 1 ano pela autoridade fiscal e que tenham vencimento agora neste ano. Lembrando que drawback é um regime especial que consiste na suspensão ou isenção de tributos incidentes sobre insumos importados ou nacionais que são vinculados, que são utilizados para a produção de alguma matéria, de algum produto que será exportado por empresas brasileiras. A ideia é facilitar as empresas brasileiras que atuam no mercado exterior. Mais cedo ainda, os deputados votaram o projeto de lei número 1.397 de 2020, que altera várias regras da legislação falimentar, exatamente para enfrentar também o problema da pandemia, para facilitar para as empresas que possam, nesse momento, estar enfrentando alguma dificuldade econômica. O texto em tramitação aqui na Câmara dos Deputados suspende as ações judiciais e de execução, decretação de falência e institui uma negociação preventiva com os credores, além de apresentar outras mudanças. Essa proposta segue para a apreciação dos senadores. E aí, mais cedo, lá mais para o meio da tarde, os deputados aprovaram também a proposta que prevê o repasse de 4 bilhões da União aos municípios com mais de 200 mil habitantes e também aos estados e ao Distrito Federal para garantir o serviço de transporte público coletivo de passageiros em razão da pandemia da Covid-19. E aí, lá no início dos trabalhos, foi finalizada a votação da proposta que cria o Tribunal Regional Federal da 6ª Região, com sede em Minas Gerais. É um resumo do que os deputados fizeram aqui hoje, nesse dia longo de votações, agora 10 horas e 43 minutos, mas a gente vai trazer ainda mais detalhes para você com a Sandra Amaral, que está aqui no Salão Verde. Oi, Sandra, muito boa noite a você. Boa noite, Carlos Oliveira. Boa noite a todos. Nós estamos aqui com 2 deputados, que é o Vinícius Carvalho, do Republicanos de São Paulo, e o Paulo Ganini, que é do Novo do Rio de Janeiro. E aí a gente vai comentar, então, 2 matérias que tiveram polêmicas aí no plenário da Câmara. Uma tem a ver com a criação do Tribunal Regional da 6ª Região e também que o projeto que reorganiza os cargos de juízes nos tribunais regionais federais. Então eu começo aqui com o deputado Paulo Ganini. Boa noite, Paulo. Deputado, como é que o senhor avalia esse projeto de lei que cria, então, o Tribunal da 6ª Região? Olha, em primeiro lugar, a gente tem que falar que a gente está num momento de pandemia em que a gente entende que os recursos do Estado, que são recursos da população, dos cidadãos, devem ser destinados para aquilo que é prioritário nesse momento, combate
a crise pandêmica, a crise de saúde pública, mas também o que combate a crise econômica. E se a gente não precisa colocar recursos para isso, que a gente não tire mais recursos do bolso do cidadão através da carga tributária, que já é muito elevada. Então, qualquer criação de cargos, ela deveria ser evitada. E, além disso, tem o fato da criação do TRF6, a gente entende que não é a melhor solução para o problema que a gente acha que é legítimo. O problema existe, mas a gente sabe também que o problema na primeira instância é até maior do que o problema na segunda instância. Então, a gente está tirando recursos da primeira instância para a segunda instância, criando um problema maior ainda, principalmente para a população mais humilde, que é justamente a população que acessa a primeira instância, mal consegue resolver o problema na primeira instância, menos ainda na segunda instância. Então, a gente está criando mais problema na primeira instância, está criando problema para a população que não tem acesso à justiça devidamente e criando mais gastos, que também quem paga é a população mais humilde. Então, o projeto ele é ruim como um todo, do ponto de vista fiscal, como também do problema da resolução do problema de acesso à justiça para a população brasileira. Mesmo com a instalação desse tribunal após a pandemia, que é um prazo previsto aí para 31 de dezembro? Não, sim, até porque a gente sabe muito bem que o problema fiscal ele não vai ser resolvido agora no dia 31 de dezembro. O estado de calamidade pública pode acabar, a pandemia pode até acabar, o que vai ser difícil acabar até lá, mas o problema fiscal a gente vai herdar isso e vai ficar com isso por um bom tempo. O endividamento público já estava na ordem de 76% do PIB, ele deve chegar a 100% do PIB. A gente está falando aí de talvez R$1 trilhão gastos pelo governo para enfrentar a pandemia. Então tudo isso a gente vai precisar pagar ao longo dos próximos anos. Qualquer gasto a mais é um gasto que quem vai pagar por isso é a população brasileira. E a gente sabe que a carga tributária no Brasil ela é regressiva. Isso quer dizer o quê? Quem é mais pobre paga mais impostos proporcionalmente do que quem é mais rico. E é um gasto